Equipe dos canais Futebol Interior também ao lado da Macaca nesta caminhada pela Série A2 do Campeonato Paulista 2023. A bola vai rolar logo mais, hein? 7 horas da noite, quarta rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Monte Azul. O Atlético Monte Azul, que foi fundado em 1920, no dia 28 de abril de 1920, vai ser só o segundo jogo da história entre Ponte Preta e Atlético Monte Azul. A bola rola às 7 horas da noite, estádio Moisés Lucarelli, e é o segundo confronto no estádio Moisés Lucarelli. No primeiro jogo, Campeonato Paulista de 2010, a Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1, Fabiano Gadelha, hein, rapaz? Jogou nada na Ponte o Fabiano Gadelha, mas nesse jogo o Fabiano Gadelha fez um gol, deixou a sua marca, a Ponte venceu o Monte Azul pelo placar de 2-1. E hoje vamos reviver esse confronto, Macaca e Monte Azul, a bola vai rolar. Ponte Preta 100% de aproveitamento, 3 jogos, 9 pontos, Monte Azul conseguiu o seu primeiro ponto na rodada anterior, hein? E vem em campo em busca de 3 pontos para tentar sair ali da parte de baixo da competição. Você vai conferir todas as emoções a partir das 7 horas da noite aqui nos canais Futebol Interior. Para Store Colchões, uma empresa do Ponte Pretano fininho. São 2 lojas em Sumaré. A loja da fábrica no Maria Antônia. É loja da fábrica, tem colchão sob medida para você que é grandão, para você que é pequenininho, para você que tem aí um quarto diferente, né? Não tem aquela, não pode entrar com aquela cama padrão. Fale com a Store Colchões lá do fininho. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jornada esportiva nos canais Futebol Interior, canal de áudio Futebol Interior no site futebolinterior.com.br/rádio, Rádiosnet, CX Rádio, TuneIn, é só procurar por Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior. Para você participar conosco pelo WhatsApp 989893526. Direção comercial de Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola. A direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita da capelinha do estádio, na entrada, né, do estádio Moisés Lucarelli, abençoe e ilumine todo mundo, nação pontepretana. Vem com a gente, 18 horas 12 minutos, noite de quarta-feira, com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo, a cargo do titular aqui dos canais Futebol Interior, o nosso Felipe Marques. Reportagem de André Luiz, abaixo aqui na sua tela, o André Luiz está aqui, ó. E os comentários é do homem do chapéu, ele, a minha direita no vídeo, a minha esquerda aqui no estúdio, mas a minha direita aqui no vídeo, ele, meu amigo Frank Francisco, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, hora de trazer os destaques da nossa grande jornada esportiva. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Já já em campo a Ponte pra encarar o Monte Azul e pra destacar a Macaca. Os canais Futebol Interior tem ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. Dá um sorrisão pra câmera aí. Fala, André, grande abraço, seja bem-vindo, boa noite. Forte abraço a você, Carlos Corsato, boa noite a Frank Francisco, ao nosso MacGyver, Felipe Marques, e boa noite muito, mas muito especial a você, torcedor pontepretano ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. Eu destaco a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória, 2-1, jogando no último sábado no estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba, diante do 15 de novembro. E hoje busca sua 4ª vitória na competição, daqui a pouco diante do Atlético Monte Azul. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos
fará 3 mudanças na equipe. Na ala direita, Luiz Felipe ficará como opção no banco de reservas. O Everton vai para a lateral. E também na zaga, ele não poderá contar com Guilherme Souza, que foi expulso na partida diante do Inhoquim. Thiago, o zagueiro Thiago vai para, aí o Oliveira vai para a zaga no lugar de Guilherme Souza, enquanto Elvis, recuperado de uma forte gripe, retorna ao meio-campo da Macaca. Com isso, Cássio Gabriel ficará como opção no banco de reservas, meu caro Carlos Corsato. Legal, Macaca escalada, Macaca definida, é isso. Everton, oh, meu Deus do céu, graças a Deus. Vamos parar de improvisar, né? Colocou o Everton na lateral direito, o Thiago vem como zagueiro, o nosso maestro Elvis em campo. É a Macaca para tentar a 4ª vitória seguida na competição. E para destacar o Atlético Monte Azul, o AMA do Pássaro Azul. O que você destaca do Monte Azul, hein, André? É o Azulão. O Azulão, o Atlético Monte Azul, que está muito mal até aqui nessa Série A2, ocupa a 15ª colocação com apenas 1 ponto ganho e está na zona de rebaixamento para a Série A3 em 2024. Vem de um empate, 1-1 contra o Taubaté, jogando no último domingo no estádio Otacília Patrício Arroio, na cidade de Monte Azul Paulista. Quanto ao time, o técnico Tuca Guimarães fará 3 mudanças. Henrique Breisler deixa a zaga para o lugar de Júnior Henrique. É Henrique que não acaba mais no time do Azulão. Alemão também não irá jogar na 4ª zaga e com isso ele promove a entrada de Henrique Gigante. E também no meio está mantido o jogador, outro Henrique. O Henrique, e no ataque, aí a dúvida era entre Christian Eto'o e Denner. Christian Eto'o ficará com opção no banco de reservas e Denner vai para o jogo daqui a pouco, Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Eu assisti o jogo do Monte Azul contra o Taubaté. O time do Monte Azul é um time jovem, mas é um time rápido, né? Só que só tem 1 ponto na competição. Não dá para dizer que a Ponte não é favorita para o jogo, né? Não dá pra dizer que a Ponte não é favorita pra esse jogo. Eu também assisti boa parte, que peguei dos 10, 15 minutos. É um time rápido, principalmente pelo setor direito. Quem apoia muito é o Keke, o lateral direito. E um jogador que me chamou a atenção, Carlos, é o Lucas Gadelha no ataque. Ele que faz aí aquele chamado pivô. Sim. O Denner entrar batendo pelo setor esquerdo da equipe do Azulão. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Série A2, Campeonato Paulista ontem. Lemense 3, Novo Horizontino 2. Gente, essa história de que Ponte Preta, Novo Horizontino, os times são favoritos. Olha, o Novo Horizontino perdeu pro Lemense 3-2 de 12 pontos. Tem 6, tem 2 vitórias e 2 derrotas. O time do Novo Horizontino na competição, o Lemense foi a 6 pontos. Mais cedo, o Primavera venceu o Oeste, um jogo bastante movimentado pela série. O time do Primavera é muito bom. Vai brigar sim por uma das vagas no ano que vem, tem investimento lá, venceu o Oeste pelo placar de 3-2. Daqui a pouco a bola rola às 7h30 da noite para Noroeste e Juventus em Bauru. Às 8 da noite tem Taubaté e Rio Claro. Também às 8 da noite Comercial e Portuguesa Santista. São Caetano e 15 de Piracicaba, Velo Clube e Linense, o jogo da Ponte marcado para as 7 horas da noite. E para comentar este jogão de bola, os canais Futebol no Interior tem ele, Frank Francisco. De carona com o Frank, o nosso comentarista. O que é que você destaca neste início de jornada esportiva, hein, Frank? Grande abraço para você, boa noite. Tudo bem com o amigo? Abraço, Carlão. Graças a Deus, tudo bem. Abraço pro André, nosso repórter feliz. E o Tiagão aqui, ó, galera. Vocês não podem ver, mas realmente é o cara, hein, gente? Da técnica é o cara. Carlão, jogo pra Macaca fazer os 3 pontos. Definitivamente se firmar nessa campanha. Isso só vai aumentando o moral do elenco, né, Carlos? Vai sedimentando o time. Já gostei de cara hoje, né? Hoje o Luiz Felipe vai pro banco. O Everton, nada mais justo, foi contratado para ser o lateral direito. E como o Maílson não pode jogar, ele assume a posição e vai ter oportunidade de dar trabalho pro Maílson depois, né, Carlão? Sim. Porque tá entrando bem e se manter o ritmo, o Maílson vai ter que esperar a oportunidade dele.
Gostei da entrada do Thiago, Carlos. A gente já vem falando há algum tempo, né? Que o Thiago merecia essa oportunidade de voltar para a posição dele. E é isso, Carlão. Para você, nação Ponte Pretana, nós vamos estar junto aqui, porque você é a razão de nós estarmos aqui. Vamos naquela corrente positiva, vocês lotando majestoso. Quem não pôde ir, né, Carlão? Tá conosco aqui na transmissão, acompanhando, torcendo junto. Pensamento positivo. Cezinha, abraço para você. Vou pegar teu palpite hoje aqui, tá? Vou contar pra galera que o palpite é seu, mas eu vou endossar ele, hein? 4-0 pra Macaca. 18 e 19. Ó, Frank Francisco tá, né, otimista. 4-0 pra Ponte. Eu tava, antes de entrar aqui pro estúdio, né? A gente tava ali na redação do Futebol Interior, tava conversando com os meninos do podcast, tava conversando com o amigo Pedro. Aliás, um tempão que eu não vi o Pedro Lino, agora faz parte aqui dos canais de Futebol Interior. O Lucas de Souza também lá na redação. Pessoal, Carlão, a Ponte vai... Cara, Ponte Pretana, assim, né? Claro, o Frank tem toda a razão, falar que vai ser 4-0. Mas pra mim, amigão, 1-0... Tá bom demais. E eles me fizeram a mesma pergunta na hora que eu cheguei aqui na redação da Rádio Futebol Interior e depois vim para o estúdio da Rádio e do TV. Não, a Ponte vai ganhar fácil. Eu falei, não, ninguém se ganha na véspera. É lógico, a Ponte é líder, a Ponte tem 9 pontos, tá? É favorita, sim. Logicamente, tecnicamente, se pegarmos no papel o time da Ponte e o time do Atlético Monte Azul, a Ponte é N luzes, né, à frente, tecnicamente, mas o futebol tem aquela coisa chamada do imponderável. Ninguém ganha na véspera. O único que morre na véspera é o peru de Natal, né, meu caro Carlos Corsato? É isso. Frank Francisco. É isso. Não, me desculpe, eu vou discordar. Ele morre no dia dele, velho. Tá, ele morre no dia dele? Essa, não. Então ele morre no Natal, o peru. 18 e 21. Cada um com a sua. Vamos que vamos. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para 7 horas da noite. Você vai conferir aqui nos canais de Futebol Interior. Daqui a pouco o André Luiz preparou uma matéria aí com a entrevista do técnico Hélio dos Anjos, né? Logo depois do jogo da Ponte Preta contra a equipe do 15 de Piracicaba. Tem um material bacana porque o Hélio fala do time e fala também das possibilidades para este jogo contra a equipe do Monte Azul. Torcedor da Ponte pagando R$20 na geral, R$10 a meia entrada, R$40 arquibancada coberta para o jogo contra a equipe do Monte Azul. A Ponte que tem o primeiro maior público da Série A2 e o segundo maior público da Série A2. O primeiro público, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba e Ponte Preta. O segundo maior público, por incrível que pareça, Ponte e São Caetano. Quarta-feira passada, aquele dilúvio em Campinas, a Ponte Preta colocou 3.700 pagantes, né? É o segundo maior público desta Série A2 do Campeonato Paulista. Eu espero mais de 5 mil torcedores hoje no estádio Moisés Lucarelli. Vamos aguardar. A bola vai rolar às 7 horas da noite. São 18h22. Vamos pro intervalo aqui, ó. Pra Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Vai participando com a gente, mandando mensagem no nosso Facebook, no YouTube, tudo Futebol Interior. É só procurar lá por Futebol Interior. No YouTube, inscreva-se em nosso canal. O WhatsApp é o 989-89-3526. Tá na tela também. 19, o nosso DDD para você participar. Depois do intervalo, com a mesa de som do Felipe Marques. Voltamos. Ainda é definitivo, hein? Só vamos parar por os 30 segundos da ficha técnica para Ponte Monte Azul. A bola rola às 7 da noite. Você confere aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O jogo marcado para 7 horas da noite. Tem Ponte Preta e Monte Azul e Ponte Preta. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. São 18 horas mais 27 minutos. 18h27, 7 da noite. Tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Monte Azul. André Luiz, você tá aí fazendo as suas marcações? Mas vamos lá, passa aí o time da Ponte Preta. O time titular que vem para campo daqui a pouco contra a equipe do Atlético Monte Azul. André. Kaique França no gol. O Everton, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur. Felipe Amaral, Leonaldo, Júnior, Tavares e Alves, Gé e Pablo Diego. Esse é o time da Ponte. E o adversário da Ponte, o Monte Azul? André Zuba no gol, Cleiton Quequeu, Júnior Henrique, Henrique Gigante e Bruno Dipe. Levi Nepomuceno, Samuel Etor, o Etor, né? Henrique Rocha, Natan Barbosa. E à frente, Denner Rodrigues e Lucas Gadelha. É Henrique que não acaba mais, Corsato. Tem Henrique pra caramba aqui. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? 7 da noite, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Bom, são 18 horas mais 28 minutos. Vamos aqui, ô Frank Francisco, rapidinho, falar dessa escalação da Ponte Preta aqui. Bom, eu já vou deixar aqui. Pra mim, hoje...
que a Ponte Preta tem à disposição, tirando que a Ponte, lógico, né? O Fábio Sanches ainda não tem condições físicas para jogar os 90 minutos, voltou a trabalhar com bola na última segunda-feira, e seria uma temeridade colocar ele para jogar. Então entra o Thiago no seu lugar. Do que temos, né? O Guilherme hoje não joga porque foi expulso, nem no banco de reservas fica. Mas do que temos, eu acho que esse é o time da Ponte. Talvez alguém questione lá o Júnior Tavares, né? Poderia fazer uma outra opção aí. Mas o Júnior Tavares é titular com o Hélio dos Anjos. Então entendo que hoje, né, o time da Ponte vai redondinho para jogar contra a equipe do Monte Azul, né, Franqui? Eu concordo com você, Carlos. Também é a minha expectativa. Hoje não tem nenhum quebra-galho, né? Por mais que o Luiz Felipe tenha ido muito bem, eu tenho falado muito isso, em que pese ter tido falhas de marcação, mas aí é coisa de acertar. Mas hoje nós vamos ter o seu lateral, o Everton, na dele. O Thiago, pra mim, eu vou externar minha opinião, Carlos, sempre falei isso, acho um baita de um zagueiro. Realmente o ano passado não foi bem, mas agora é hora de ter oportunidade de novo e retomar o caminho. Foi assim com o Jean Carlos. Eu gostei também. Eu também tô contigo, Carlão. Para mim, no momento dos que estão disponíveis, nós estamos com o melhor 11 em campo. Carlão, eu queria te fazer aqui, rapaz, faz tempo que eu não via isso na Ponte, hein? Mas eu peguei entre o banco e o time titular. Se eu não errei na conta, nós temos 8 garotos da base da Ponte Preta hoje relacionados para o jogo. Você reparou ou não? Sim, Pedro Rocha, Diogo Mora, que na Copa São Paulo jogou como atacante. Ele também faz beirada de campo, mas na Copa São Paulo ele jogava como atacante, pelo lado do campo. Dudu, Eliel, Edson, aqui todo mundo da base, só o Dudu por enquanto que não. Luiz Felipe, que também não é da base, né, mas é jovem, só que não da base da Ponte, Jean Carlos, Guipira, Fraga, André, Cássio e Maurício. Bom, dos jogadores no banco de reservas, só Dudu, Luiz Felipe, Guipira e o Cássio, que não são jogadores da base da Ponte. É isso mesmo. Pedro Rocha, Diogo Mora, Eliel, Edson, que é zagueiro, Jean Carlos, lateral esquerdo, André, Cássio, Maurício. É isso aí. Ó, só no banco, Carlão, 7. Fora em campo a gente está com o Thiago Oliveira, Felipe Amaral, Leonaldi. Exato. Mas 3 são 10 jogadores da base, Carlão. Ó, parabéns, Ponte Preta, parabéns o Edson, belo lembrar, torcedor. Nem sempre título e boa campanha significa que temos jogadores com qualidades e prontos para ser usado no time de cima. Isso é muito bom a gente lembrar. E hoje, Carlos, eu sempre falo isso, eu sempre gostei na Ponte, que nas divisões de bases, departamento abaixo do profissional ali, a Ponte forme os seus profissionais e tenhamos ex-jogadores competentes para comandar. E o Edson Abobrão é um cara que eu sou fã, e eu até te comentei, você deve se lembrar dessa conversa nossa uns 2 anos atrás, que eu queria o Edson na Ponte, que eu acho que o Edson futuramente vai seguir o caminho de Jair Pisserni e vai ser treinador do time de cima. Nesse momento eu vou tirar meu chapéu e vou dar os parabéns. Vocês estão resgatando o nosso amor pela Ponte Preta, o nosso amor pela divisão de base, pelo jogador formado em casa. Parabéns, nota 10! Só para dar uma dica aqui, o Diogo Mora entrou como titular do América, né, que disputou aí a final da Copinha contra a equipe do Palmeiras. A Ponte Preta jogou com o América, a Ponte perdeu pro América, né, na primeira fase da Copa São Paulo, e o Diogo Mora entrou como titular naquele dia que a Ponte Preta perdeu o jogo. Ele estava lá, estava como titular. Esse André era um jogador que estava no time sub-20 também, e ele acabou saindo, né, subindo para o time da Ponte. O Edson também, que é zagueiro, também subiu para o time principal, e portanto eles desfalcaram a Ponte na Copinha. O Eliel também foi um jogador que desfalcou a Copinha. Outro jogador que estava naquele jogo é o Maurício, que também está no banco de reservas, também estava naquele jogo contra a equipe do América pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o trabalho de base da Associação Atlética Ponte Preta rendendo frutos, né, neste começo de temporada. Lembrando que a Série A2 do Campeonato Paulista já tivemos 2 jogos, hein? Ontem, abertura da 4ª rodada, o Lemense venceu o Novo Horizontino pelo placar de 3-0.
3-2. Lemense venceu a equipe do Novo Horizontino por 3-2. O Primavera da cidade de Indaiatuba, mais cedo, venceu em casa o Oeste pelo placar de 3-2. O Primavera tem 10 pontos em 4 jogos, não perdeu ainda nesse momento, assumiu a liderança da competição com 10 pontos ganhos. Mais cedo, o Palmeiras se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogo que você conferiu aqui nos canais Futebol Interior com a transmissão do Thiago Lopes de Faria. O Palmeiras venceu o América pelo placar de 2-1 e foi campeão da Copa São Paulo. Palmeiras bicampeão da Copa São Paulo. Primeiro título o ano passado, 2022, e agora também 2023, faz como a Ponte Preta, né, que 91, 92 conseguiu seus 2 títulos, bicampeão. Palmeiras bicampeão de fato. O América, último título do América, aliás, o único título do América havia sido em 96. O América que estava no grupo da Ponte Preta na primeira fase. O América que se classificou e fez uma campanha maravilhosa, só perdeu esse jogo para o Palmeiras. 18h35. André Luiz, pega o microfone, pode falar, eu não consigo entender o que você fala, pode falar. Ah, bom, meu caro Carlos Corsato, realmente a base da Ponte vem fazendo aí um belo trabalho com o Edson Abobão, né? Sim, sim. Bom, ô André, você tem aí o material que você preparou aí do nosso treinador, o Hélio dos Anjos. Eu vou pedir para você chamar ele, porque o Hélio, é a entrevista do Hélio depois do jogo da Ponte Preta contra o 15, né? Que nós ficamos devendo aqui na jornada esportiva. E na hora da macaca, na segunda-feira, a gente deixou a entrevista para hoje, porque o Hélio fala um pouco do jogo e também vai prospectar aqui o time da Ponte Preta para este jogo contra a equipe do Monte Azul. Bora lá então, o querido André Luiz, traga aí o seu convidado, por favor. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos na coletiva após a vitória no último sábado, 2-1 diante do 15 de Piracicaba, aqui na Rádio FI, canais Futebol Interior. A gente sabia que esse jogo envolvia muita coisa, né? Só para ter ideia, a Ponte não vencia aqui desde 86. É desumano jogar 11 horas da manhã, no verão de um país tropical. Mas nós temos que entender isso, é o preço que se paga de estar jogando a A2. E se a A2 está aí para a Ponte disputar, a Ponte tem que ter esse pensamento, tem que ganhar jogo, ultrapassar grandes adversários tradicionais como é a equipe do 15 e fazer o melhor. Eu acho que nós tivemos um primeiro tempo sob controle, eu não gostei, eu não gosto que o meu time toma gol, você entende? Não dá para você fazer 3 jogos e tomar 3 gols. Foi antes de elogios hoje no vestiário, na oração, houve essa cobrança e eles sabem como é que eu sou em relação a isso. Mas também tem aquele lado, né, de buscar resultado. E tem o lado do trabalho, porque você só ganha porque seu time está trabalhado. Fisicamente esse time sobra. Fisicamente esse time vai sobrar durante a temporada todinha. Porque nós não fomos fazer uma pré-temporada, tanto a de Campinas quanto a lá de Itu, para dormir, nós fomos para trabalhar. Rodamos alto, esse grupo rodou alto. E esse grupo tem uma coisa muito boa, esse grupo tem saúde. Foi uma das coisas que procurei sempre colocar para o presidente, que nós precisamos de saúde sempre no elenco. Hoje nós tínhamos 7 jogadores abaixo de 22 anos na relação. Quer dizer, então isso é a Ponte. E hoje, mais do que nunca, a gente sentiu o que também está sentindo, está sendo uma coisa muito boa. Eu já tinha sentido na Série B do Brasileiro, mas estou sentindo agora a verdadeira torcida da Ponte. 2.000 e poucas pessoas aqui, 2.000 ingressos vendidos pela Ponte, mas 2.000 e poucas pessoas, porque vem muita gente de carro, de tudo. Hoje nós sentimos o prazer de ver uma torcida jogar com a gente, como foi o tempo todo, só que nós precisamos melhorar. Eu não estou satisfeito com algumas coisas, tem alguns detalhes que nós precisamos crescer e a gente vai seguir trabalhando para fazer o melhor. 3 vitórias seguidas agora tem que dar motivação e dar também inspiração para a gente trabalhar mais e continuar com essa sequência. O que nós temos para disputar, nós temos que ganhar. Nós temos A2 para disputar, então nós temos que ganhar e representar bem a Ponte. Desde antes de ontem eu sabia que seria muito difícil contar com o Elvis. O Elvis está tendo um problema pulmonar, está tendo uma dificuldade muito grande de recuperar de uma gripe, está tendo muita tosse, fez ontem, eu não sei ainda o resultado dos exames, uma raio-x torácica para ver o que acontece, e eu achei que não valia a pena trazê-lo, e o departamento médico também achou isso. A questão Cássio, eu sempre cobrei do Cássio o emocional, a motivação, a inspiração. Eu falei, você não pode demorar a pegar no tranco.
Você tem que ser um jogador de muita motivação, um jogador mais integrado ao ambiente do jogo. E ele deu essa resposta. Para mim, foi muito bem na partida, na função que nós demos para ele. Agora, é impressionante o futebol brasileiro. Gente, Gé fez a primeira vez na vida dele uma pré-temporada. Gé nunca jogou futebol. Gé jogou pelada no seu lugar de morar, ganhando um dinheirinho para participar, e foi para o Itapirense, né? Foi para o Itapirense. É o futebol brasileiro. O Gé é a realidade do futebol brasileiro. Você está entendendo? Tanto que ele ainda tem algo a aprender. Ele ficou 5 ou 6 vezes no impedimento, que é coisa natural, que ele vai aprender a sair com a última linha. Agora, me impressiona o futebol brasileiro com esse surgimento de jogador do nada. Isso não é Hélio dos Anjos que colocou, que revelou, que nada. Isso é o natural futebol clube, isso é Deus que faz acontecer esse tipo de jogador. Essa palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Tá certo, tá aí o Hélio dos Anjos, nosso treinador, falando na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, 18 horas mais 40 minutos, 18h40. Lembrando que a bola vai rolar daqui a pouco, 7h30 da noite, para Noroeste e Juventus. Tem Taubaté e Rio Claro, 8 da noite, agora... Completando aqui a rodada, são 4 jogos às 8 horas da noite. Taubaté, Rio Claro, Comercial Portuguesa Santista, São Caetano 15 de Piracicaba, Velo Clube e Linense. Os jogos desta Série A2 do Campeonato Paulista 2023. Nesse momento, o time do Primavera assume a liderança. Nesse momento, agora, o Primavera é líder, tem 10 pontos em 4 jogos. A Portuguesa Santista, que joga mais tarde contra o Comercial em crise, demitiu o Pinho, o Acleison, que era o diretor de futebol, o executivo de futebol, o Pinho, que era o diretor ali de futebol também, ex-treinador Pinho, de muita experiência, né? Também saiu, e o Comercial que deve anunciar aí o seu treinador até amanhã. A Portuguesa Santista é a segunda colocada a 9 pontos, a Ponte terceira a 9 pontos. O Novo Horizontino, mesmo com a derrota, ainda está na 4ª colocação com 6. O Lemense é o 5º, 6. Taubaté, 6º, 5. Lemense é o 7º, tem 5. O Juventus, 8º colocado, 5 pontos. Oeste, 9º colocado, tem 4 pontos ganhos. O 15 da cidade de Piracicaba aparece na 10ª colocação com 4. O Noroeste é o 11º, tem 3. O Velo Clube é o 12º, 3. O Rio Claro, 13º, 1. O Comercial tem 1 ponto, é o 14º colocado. Os dois últimos, Monte Azul, 1 ponto, adversário da Ponte hoje. E o São Caetano, que ainda não pontuou na competição, é o último colocado, não tem nenhum ponto ganho. Esta a Série A2 deste Campeonato Paulista. Série A2 que tem a sua 4ª rodada completada hoje, André Luiz. Carlos, e eu não sei se você, o nosso comentarista Frank, também concorda, são 2 jogos importantíssimos, porque são contra... aí hoje, se a Ponte ganhar do Monte Azul, e no sábado um confronto direto com o Taubaté, já que o Taubaté está ali colando, dá para dar uma distanciada. O que você acha, Carlos Frank? Com 5 vitórias, 15 pontos, vai ficar bem ali na primeira colocação. Tem, claro, né? Vai ter time alcançando, aí vai ter time buscando. O Primavera, por exemplo, vai buscar. A Portuguesa está jogando muito bem, né? Mas é o seguinte, tem que fazer, tem que jogar um jogo de cada vez, né? Tem que jogar um jogo de cada vez, pensando no Monte Azul hoje e no Taubaté no próximo sábado, né, Franqui? Sim, Carlos, mas é muito importante que a Ponte vença essas 2 partidas. Primeiro que vencendo hoje já iguala a campanha de 2008, né, Carlos? Sim. E na próxima a Ponte já quebra mais um tabu. Então isso tudo vai fortalecer o grupo, comissão técnica, moral da torcida, porque nós estamos muito machucados, Carlão. A Ponte agora é Ponte Preta, galera. Agora tá tudo redondinho. Time brigador. Nós temos 11 jogadores da base hoje. Isso aí é para ser comemorado e muito. E, Carlão, eu acredito na Macaca nesses 2 jogos. E vou ressaltar, não vai ser fácil com o Taubaté. É time que também é clássico com a Ponte. Vai dar muito trabalho. E hoje, Carlão, apesar de ser um jogo que eu também acho que não vai ser moleza, mas eu não sei porque, acordei, vi o Cezinha comentando num post que eu coloquei no Facebook, e tô com ele, Carlão, não sei, fiquei inspirado. 4-0 pra Neguinha hoje. Tomara que você esteja correto
e que a Ponte Preta consiga vencer o seu jogo nesta quarta-feira. Lembrando que você pode participar aqui pelo nosso Facebook, tá bom? Deixando aqui a sua mensagem no nosso Face. Vai lá no Facebook dos canais Futebol Interior. Você pode participar também aqui pelo YouTube no Futebol Interior. Deixa aqui a sua mensagem pra gente. Vai ser um prazer falar com você aqui no nosso YouTube, tá? Futebol Interior. Deixa pra gente aqui a sua mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fabião. Tá ligado com a gente? Obrigado, Fabião, pela audiência. Rapaz, no YouTube tem um montão de gente aqui conosco. Obrigado a todo mundo que tá ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior no YouTube. Valeu, hein? Você que tá com a gente aqui, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever aqui em nosso canal, para deixar aqui também a sua curtida, tá bom? Tô esperando aí a sua participação conosco. Deixa aí a sua mensagem pra gente, tá? Tô esperando a sua participação. O Paulo de Tarso escreveu: vamos Ponte. Regiane Doreto da Silva tá ligada com a gente, valeu. Gustavo Carvalho tá dizendo aqui, tem uma mensagem aqui. Regiane, mãe do André, jogador da Ponte, tô na torcida. André entrou na Ponte com 14 anos. Tá dizendo a Regiane aqui, tá no banco de reservas hoje. Aí o Gustavo Carvalho coloca: sucesso ao seu filho. Regiane, Tiagão se firma no jogo de hoje e não sai mais. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Éder Luiz tá mandando boa noite pra todo mundo. A Regiane é de Marília, São Paulo. Esse aqui já entrou zoando, não vou dar moral pra ele não. Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Uma ótima transmissão a todos. Macaca escalada e sem improvisar na lateral direita. Hélio escutou a hora da macaca. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Valeu, querido. Éder Luiz também tá ligado com a gente. Valeu. Igor Henrique. Ô, Igor, eu tô contigo e não abro, velho. Faço minhas suas palavras aqui no nosso chat no YouTube. Tá bom, meu querido? Obrigado aí pela sua participação. O Erasmo Silva também tá ligado. Valeu, meu querido. Obrigado pela sua participação. Ô, Éder, a gente não tem o direito de transmissão do jogo, tá bom? Meu querido, aqui vai ser com áudio, mas com a mesma emoção, tá bom? Se você puder aí, faz o seguinte, procura aí a imagem do jogo que vai ter no YouTube, no canal da Federação Paulista de Futebol, e fica com o nosso som, porque a mais ponte pretana que existe é a nossa Rádio Esporte Clube. Deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo Ariel Ferreira. Grande Ariel. Escreveu: boa, vírgula, Carlão. Fala, Ariel, como é que você tá, meu querido? Aquele abraço. Erasmo Silva Torres. O Gé era meu vizinho. Tô torcendo tanto pra esse moleque. Ele merece, o Erasmo. O Gé já é ídolo da torcida da Ponte, viu? O Gé do Palinho. 3 tempos em campo. Não são 3 jogos, não, viu? 3 tempos em campo, 3 gols. É 1 gol por tempo. Abraço pra você, Erasmo. Fica com a gente. Pedro Lino. Boa noite, Corsato. Eduardo e o Will e também o Pedro no Futebol Interior. A casa tá dando moral pra gente, hein? Abraço pra vocês aí. Abraço, Pedrão. Vai, Macaca! Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. O João Marinho, boa noite. Sou de Governador Valadares. Sou Macaca. Abraços. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela audiência. Gustavo, não dá moral pros antes, não, velho. Eu vou ficar aqui com a mensagem do amigo aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Paulo de Tarso também. Valeu, Paulão. Abraço pra você, rapaz. Eu vou ficar lá com a mensagem do amigo Igor Henrique. Valeu, Igor. Aquele abraço. Obrigado aí pela participação. O Wilson Cardoso tá dizendo campo lotado. Cara, pelo menos umas 5 mil pessoas eu acredito hoje, viu, Wilson? Vai ser, se não for o melhor, o segundo maior público. Lembrando que a Ponte já tem o primeiro e o segundo maior público da competição. 15 de Piracicaba e Ponte, o maior público. O segundo maior público, Ponte Preta e São Caetano. Gente, tem muita gente conosco aqui no YouTube. O Hélio Rodrigo tá dizendo que o Atlético Monte Azul vai ganhar por 2-0. Ô Hélio, eu espero que você esteja redondamente enganado, mas obrigado pela sua participação, tá bom, meu querido? Seja bem-vindo aqui, boa sorte também pro seu Atlético Monte Azul. O Maurício Santicioli, do bairro São Bernardo, tá dizendo que a Ponte vai vencer por 3-0. Luiz Fernando, boa noite, não temos nada a ver com a situação do Monte Azul, pois existe a macaca mãe. Valeu, querido, valeu, Luiz Fernando, obrigado.
O Paulo de Tarso também tá com a gente. Tô lendo as mensagens aqui ao vivo, viu? O Carlos César tá mandando um salve. Valeu, Carlos César. Obrigado pela sua participação. Abraços. Obrigado aí pela audiência. Você vai participando, mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. No Facebook, o Renato Monteiro tá dizendo que não gosta do técnico Brigatti. Mas o que tem a ver o Brigatti hoje no jogo, hein, ô Renato? Técnico da Ponte é o Hélio dos Anjos. Técnico do Monte Azul é o Tuca Guimarães, que fez um bom trabalho nas temporadas passadas no time do Juventus, né? O Brigatti não faz parte da comissão técnica da Ponte. E eu adoro o João Brigatti, sou fã de carteirinha do Brigatti. Ambos. Daniel Moraes, hoje vai ser 4-0 para a Macaca. Ô, Daniel, aquele abraço, meu querido. Obrigado aí pela participação. O Hélio Rodrigo, sou de Monte Azul, Paulista, São Paulo. Estou ao vivo com vocês. Obrigado, meu querido. Obrigado aí pela sua participação. Série A1, Campeonato Paulista. Ontem transmitimos a vitória do Corinthians. Pra cima do Guarani de virada. Corinthians 2, Guarani 1. Lucas de Souza transmitiu aqui nos canais Futebol Interior com Wagner Ferreira, com Claudinei Corsi e com o Albert Cavalcante. Daqui a pouco a bola vai rolar para Bragantino e Ferroviária. Série A1, Campeonato Paulista. Às 7h30 da noite tem Ituano e Palmeiras. Santo André e Botafogo jogam às 8h30. Santos e Água Santa às 21h35. Amanhã, complemento da quarta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Tem São Bento Internacional de Limeira, 3h30 da tarde. Mirassol e São Bernardo às 7h30. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. E para fechar a rodada tem São Paulo e Portuguesa. Edson Carlos transmite no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior com a CIN. Paranaense, quarta rodada. Daqui a pouco tem Atlético do Paraná contra Foz do Iguaçu. 7h15. Às 9h30 da noite tem Maringá e Coritiba, esse jogo aqui nos canais Futebol Interior também depois do jogo da Ponte Preta com a Esportes Malaguenha e o grande Moura Júnior. Obrigado pela sua participação. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior. Deixa o seu like lá. Obrigado pela audiência. Você que é ponte pretano, gosta da Macaca Querida? Deixa seu like. Não gosta, quer zoar a gente? Fique à vontade. Mas ó, o narrador aqui não dá muita moral pra antes não. Principalmente se vier com falta de educação, né? Porque eu não falto com respeito com ninguém. Então, seja educado. Não dá pra dizer que o cara é boca suja, porque o cara escreve. Então, o seu dedo sujo. Dedo sujo. Seja educado, tá bom? Porque a gente respeita todo mundo aqui. Ô, Carlão, eu. E eu queria deixar um alerta pra vocês, gente. A gente vive um momento em que o ser humano precisa se repensar. Mas não precisa inventar nada, não. Volta só pro que era antes, tá bom? Vem Boa, aqui, ó. Boa. Só não precisa evoluir nada. Antes, não precisa evoluir nada. Volte ao tempo um pouco. Volta no tempo um pouquinho. Seja educado. Futebol é para fazer amigos. Nós temos o maior prazer que você participe das lives conosco. Torça, faça a sua participação, mas com respeito. Nós temos o maior carinho. E vocês são a razão de estarmos aqui. Só não esqueça, não precisa inventar nada e nem evoluir mais nada. Retorna um pouquinho, tá bom? Lembra como o papai e a mamãe ensinou lá no berço. Isso, para não deixar o pai e a mãe triste, né? Porque, pô, pai, pra criar um filho é duro, viu? Você dá um duro danado, gasta um dinheiro, mostra tudo que pode e o que não pode pro filho. Aí o filho vai nas redes sociais, é mal educado. Não faz isso com o pai e com a mãe, não, eles não merecem. 18h53, ô André, ponte escalada definida? Definida pelo técnico Hélio dos Anjos. E o Atlético Monte Azul? Também o azulão definido pelo técnico Tuca Guimarães, Corsato. Ficha técnica do jogo em 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo no sistema 4-4-2 com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 3, Thiago Oliveira. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro Matheus Silva. E na ala esquerda, o 15 Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 8 Felipe Amaral, 5 Leonaldi, 22 Júnior Tavares e 10 o craque do time que está de volta, o capitão Elvis. E à frente, 19 o artilheiro Gé. E 11, Pablo Diego. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, o Everton 2, Thiago Oliveira 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipe Amaral 8, Leonaldo 5, Júnior Tavares 22, Elvis 10, Gé 19, Pablo Diego com a 11 no banco, Pedro Rocha, Diogo Mora, Dudu, Eliel, Edson, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Fraga, André, Cássio, Gabriel e Maurício. Macaca é neste momento, terceira colocada, né? Começou a rodada como segunda colocada na competição, mas com a vitória do Primavera mais cedo, a Ponte caiu uma posição no momento. Tem 9 pontos ganhos, são 3 jogos, 3 vitórias. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor, majestoso, hein? Sábado que vem, 4 da tarde, contra o Taubaté. Futebol Interior. É o Atlético Monte Azul, ama o azulão, escalado e definido pelo técnico Tuca Guimarães no sistema 4-4-2, vai a campo com o André Zuba, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Cleiton Quequeu, a zaga central, 3, Júnior Henrique, com a 4 no costado, o quarto zagueiro Henrique Gigante, e na ala esquerda, o meia dúzia Bruno Dipe. O meio-campo do azulão começa com 5, Levi Nepomuceno, 7, Samuel Etor, 8, Henrique Rocha e 10, Natan Barbosa. E à frente, 11, Denner Rodrigues e 9, Lucas Gadelha. Olha o repeteco do Atlético Monte Azul de André Zuba, 1, Cleiton Quequeu 2, Júnior Henrique 3, Henrique Gigante 4, Bruno Dipe meia dúzia, Levi Nepomuceno 5, Samuel Etor com a 7, Henrique Rocha 8, Natan Barbosa 10, Denner Rodrigues 11, Lucas Gadelha 9, no banco, Igor Cauê, Maicon Vicente, Pedro Oliveira, Danilo Eliseu, Felipe Carvalho, Christian Eto'o, Eutierres, Vitinho e Toninho. Esse é o time do Atlético Monte Azul, o AMA, tem 1 ponto, são 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Nesse momento, o Atlético Monte Azul é o 15º colocado com 1 ponto ganho. O Christian Eto'o, que está no banco de reservas com 2 gols, é o seu principal artilheiro na competição. Foram 3 gols até aqui, Christian Eto'o fez 2 e o Samuel Etor tem 1 gol. Próximo jogo do Monte Azul, em casa, domingão, hein? 10 da manhã, contra o Velo Clube. Arbitragem. Apita o jogo, Hilbert Esteban da Silva. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Fabrício Porfírio de Souza. Assistente 2, Bruno Silva de Jesus. O quarto árbitro, Ronald Oros Araújo. E o árbitro de vídeo, José Henrique de Carvalho. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes definidas, a bola vai rolar, o jogo tá marcado para 7 horas da noite. Tem muita gente no Majestoso, hein? Mas o jogo aí por volta de 7 horas da noite, expectativa é de mais de 5 mil pagantes hoje no estádio Moisés Lucarelli, se não o melhor público, o segundo melhor público dessa Série A2 do Campeonato Paulista. A bola vai rolar, Elvis é o capitão da Macaca, Elvis é o capitão da Ponte.
E aí, o goleiro do Rio Claro, o André Zuba, é o capitão do Rio Claro, é o capitão do Monte Azul, o André Zuba, é o goleiro capitão experiente, André Zuba, goleiro da equipe do Monte Azul. A bola vai rolar já já. Ô Francisco, e aí, o que você tem para dizer, Ponte e Atlético Monte Azul? Carlos, eu espero uma grande partida da Ponte, do Monte Azul também. Vai ser um jogo bacana de assistir, tenho certeza. E a Ponte vai se impor no jogo de hoje, tá bom? E eu queria lembrar uma coisa, Carlão, ia passando batido aqui. Não sei se você falou, não me recordo. O Monte Azul é da cidade do nosso querido Oswaldo Alvarez, que já passou. Um abraço para a família do Vadão aí, né? E acabei me lembrando, Carlão. Ia passando batido, hein? Inclusive no site do Monte Azul tem uma parte lá que fala do Oswaldo Alvarez, que é de Monte Azul. Esse vai ser apenas o segundo jogo entre as equipes na história. O primeiro jogo aconteceu em 2010, a Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1. O árbitro Hilbert Estevam da Silva, 39 anos, ele é funcionário público, nasceu no dia 24 de 11 de 1983. Ele é árbitro desde 2006. A Ponte Preta em campo contra a equipe do Atlético Monte Azul. O Monte Azul todo de azul. A camisa do Monte Azul, ela começa com um azul mais claro nas costas e vai ficando bem escuro, né? Mas aquele azul anil mesmo. Camisa bonita do Monte Azul. A Ponte Preta com essa camisa aqui, ó. Tirando o patrocínio, né? Que a nossa não tem patrocínio, tá só com a marca aqui da 1900, é essa camisa que a Ponte Preta tá em campo, você que tá vendo a gente aqui na tela nos canais de Futebol Interior. Toda branca, faixa preta no peito. A bola vai rolar. A bola vai rolar. E você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Estou com o André Luiz, abaixo aqui na tela. Estou com o Francisco e com você, torcedor. Mesa de som, equipe técnica, mesa de áudio, a cargo do Felipe Marques. No YouTube, quero a sua participação. Obrigado, muita gente com a gente aqui no YouTube. Obrigado, viu, pela grande audiência, você, torcedora, ligado conosco. A gente vai mandando mensagem pra você. Luiz Augusto Duarte Simas tá ligado com a gente. O Ronaldo de Lima diz que vai ser, tá ligado aqui conosco. O Wilson Rocha, 5-0 pra Ponte. Tá dizendo ele aqui, o Daniel Moraes. Vai ser 4-0 pra Macaca. Valeu, minuto Daniel. de silêncio. Aquele abraço. 1 minuto de silêncio, a bola vai rolar. Posse de bola no primeiro tempo do time do Monte Azul. O Monte Azul vai defender o gol da linha do trem, a Ponte defendendo o gol do portão de entrada, Ponte Preta atacando pro gol da linha do trem, vai começar o jogo, vem comigo, torcedor de futebol, se liga comigo, torcedor de futebol, a bola vai rolar, quarto jogo da Macaquinha, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, vem Ponte, vem Macaca, traz contigo a grande nação Ponte Pretana, a bola vai rolar. O árbitro do jogo, Hilbert Estevam da Silva, 39 anos, vai apitar. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer para você todas as emoções. Vai Ponte, vai Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Detalhe. Olho no olho, cara a cara, é hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo de futebol. E se tem futebol, tem aqui nos canais Futebol Interior. Posse de bola da Macaca, lado esquerdo, campo de defesa. Detalhe no ar, André Luiz. O público comparece e continua chegando no estádio Moisés Zucarelli. Público muito bom, a expectativa é de mais de 6.000 torcedores para esta noite. Aqui continua 0-0 majestoso, Ponte Monte Azul. No YouTube, a Gisele Gadelha, fazer gol Gadelha, tá dizendo ela aqui. O Thiago, pra cima Gé, canal do Grigo, grande Anderson Grigoleto. Obrigado por estar conosco, obrigado pela audiência. O Erasmo da Silva, pelo que eu conheço, o Gélio ainda não jogou nada. Vocês vão ver o futebol, ele é muito bom. Melhor que muitos da Série A do futebol brasileiro. Ele vai pra cima, podem anotar. O Cláudio Campos também tá ligado com a gente. Ele é antes, tá dizendo que vai ser 2-0 pro Monte Azul. Eu espero que você esteja totalmente enganado, viu, Cláudio? Obrigado por estar conosco. Vem Ponte, vem aqui o Leonardo, vem na marcação ali pra cima dele. Chega o camisa número 6, o Bruno Dipp, e joga a bola pra lateral. Mas a bola pegou no Leonardo e saiu. O Bruno Dipp tem uma tatuagem ali na barriga. A bola acaba saindo pra lateral. É lateral pra equipe do Monte Azul fazer a cobrança, comecinho do jogo. Começou de espetáculo. O Monte Azul tem 1 ponto em 9 disputados. A Ponte, 9 pontos em 9 disputados. A Ponte Preta começou a rodada na segunda colocação
Com a vitória do Primavera, a Ponte caiu momentaneamente para a terceira colocação. Mas já está igualando o número de pontos aqui do Primavera, portanto, subindo para 10, porque o jogo da Ponte já começou. Podemos computar um ponto. Ponte vem Elvis, trabalha a bola no meio, fez o passe aqui na ponta esquerda. Era pro Pablo Diego, a zaga tirou, a bola voltou para ele de novo, voltou. Sobrou pro Elvis, vai fazer, bateu pro gol, para fora! Passa, vai embora! O capitão da Ponte, ele pegou a bola ali no centro. De cara, de frente pro crime. Dava até pra escolher o canto. Tocou no canto direito do goleirão André Zuba, que nada podia fazer, hein? Ela saiu em fundo, quase o primeiro gol da Ponte, André Luiz. E no bom cruzamento pelo setor direito do Pablo Diego. O Henrique Gigante acabou resvalando na bola, a bola sobrou pro Elvis, chutou forte, perna direita, a direita de André Zuba, que apenas observou. Quase a Macaca chega lá, 0-0, majestoso. 0 Ponte, 0 Monte Azul, vem Ponte, bola com o Leonardo, vai queimar dali, o Gé bateu pro gol, pra fora. O árbitro deixou o jogo seguir, né, tinha falta ali pra cima do Leonardo. Mas o árbitro deixou o jogo seguir, aí o Gé não quis saber de conversa, não, meteu o pé na bola, ela saiu, foi embora, livre fundo. Tiro de volta pro André Zuba, o capitão do time, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para você agradar aqui o nos seu canais Futebol paladar. Interior. Acesse Prone Alimentos. Não, pode deixar. A gente vai chegar lá, viu, Felipe Marques? A gente vai chegar lá. Estamos com um problema aqui no canal de áudio, mas no YouTube tá tudo certo. A bola rola. Então, torcedor, quando a gente chamar o teaser aqui, você vai ver a torcida da Ponte Preta, tá? Estamos com um probleminha aqui no canal de áudio, vamos tentar resolver aqui assim que possível. Daqui a pouco a gente paga esse teaser então, tá bom? Ô Felipe, zera ele aí. 3 minutos 40 segundos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Vem Monte Azul, o árbitro para marcar a falta, é falta. No canal de vídeo, no YouTube e no Facebook, vamos pro teaser, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, falta para a equipe do Monte Azul fazer a cobrança, vem o Dip para a bola, levantou, tocou na boca do gol, tirou a zaga, a bola voltou, sobrou para a equipe do Monte Azul, vem ali o camisa número 5, Levi, bateu pro gol, a zaga da Ponte chegou para tirar, a bola volta aqui pelo meio, sobe ali, o lateral Everton tira, a bola volta para Felipe Amaral para Pablo Diego vem, perde pro Dip, a bola volta pro time da Macaca, bola aqui pelo meio, trabalha, a bola o time da Ponte, volta. Thiago Lopes de Farias transmitiu aqui para os canais de Futebol Interior a vitória do Palmeiras 2-1 na Copinha. Palmeiras campeão da Copa São Paulo. Vem o time da Ponte, bola com o Arthur, fez o passe na ponta esquerda. Procurava ali o Júnior Tavares. A bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de volta pro André Zuba fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Esse é apenas o segundo jogo, hein? Na história entre Ponte Preta e Monte Azul. Aliás, o Monte Azul tem uma história bacana. O Monte Azul do futebol paulista, né? Segundo informações do cadastro da CBF, tá bom, gente? O estádio do Monte Azul é um dos 4 no Brasil que tem o nome de mulher. Um dos 4 no Brasil que tem o nome de uma mulher. O estádio que... Otacília? É isso, Otacília Patrícia Arroio. Patrício. Que é uma homenagem ao... Obrigado por me corrigir no ar, André Luiz. É uma homenagem à família Arroio. Grandes incentivadores aí do Azulão, o estádio Otacília Patrício
Arroio. Ponte vem, bola aqui pelo setor de ponta à esquerda. Trabalha a bola o time da Ponte Preta, bola pelo meio. Elvis na direita, fez a finta, virou na marcação. Chega a zaga do Monte Azul. A bola volta para a Ponte de novo. Bola aqui pela direita, vem o Everton, 23 anos, jogador do Red Bull Bragantino. Foi contratado para a Série A2 do Campeonato Paulista e também para a Série B do Brasileiro. Bola ali do Elvis. Elvis trabalha a bola para Leonaldi. Leonaldi para o Everton, vai para o cruzamento. Chegou o Deep. Não, era o camisa número 7 ali, o Samuel Eto'o. Tira, ele que tem um gol na competição para o time do Monte Azul. Joga a bola para linha de fundo. É linha de fundo, né? Escanteio. Vai ser o primeiro escanteio para a Ponte no jogo, hein, André? Último toque do Eto'o pela linha de fundo. Se prepara para a cobrança. Sempre ele, o craque do time, camisa número 10. O capitão Elvis na bola. Capitão Elvis, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaco. O Matheus Silva tá na grande área, ele é bom de cabeça. O Thiago também, Elvis pra bola, na direita, levantou, tocou na boca do gol, a bola voltou pra Ponte. Pablo Diego bateu pro gol, pegou na zaga, voltou. Vem Pablo Diego, vem Kekel tira, a bola volta, Júnior Tavares, barbudo Júnior Tavares. Chuteira branca, Ponte toda de branca, faixa preta no peito. Trabalha a bola pra Kaique França, perna esquerda, sai do gol, joga adiantado. O Kaique põe bola no campo de ataque, a bola vai voltar pro Gé. Entrou na grande área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, aí fez falta. O árbitro não vai dar falta porque a bola vai ficar com o Deep. O Monte Azul sai jogando, a bola aqui pela direita, saiu jogando errado, a bola voltou pra Ponte, o Everton ganhou, trabalhou pro Elvis, capitão da Macaca, vira o jogo, trabalha a bola pra Felipe Amaral, Amaral pra Júnior Tavares, Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Elvis. Rapaz, ô André, se eu sou o Tavares, eu chuto essa bola, mas ele cruzou, o Elvis não entendeu, a bola saiu lateral pra equipe do Monte Azul. E pegou muito forte na bola, se ele bate para o gol, seria aí um lance que poderia sair o gol da Ponte, ele preferiu cruzou muito forte, lance favorável. Monte Azul, 0-0, majestoso. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vinha, passe muito forte, a bola acaba saindo pra lateral, vai lateral pra equipe do Monte Azul, fazer a cobrança lateral pra equipe do Monte Azul, fazer a cobrança. O Azulão, pássaro imponente, representa a força do futebol para os mais de 20 mil habitantes da cidade de Monte Azul, conhecida como Princesinha da Colina. Trabalha a bola aqui o time do Monte Azul, lado esquerdo do campo, 9 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Ponte Preta e Monte Azul e Ponte Preta. Neuri Menezes, Corsato raspou o cabelo para confundir de vez com o Marcelo. Faz parte, né? Hugo Moreno vai Ponte, João Vitor Gomes, 1-0, tá dizendo ele aqui pra Ponte. Pra cima, Gé, tá dizendo aqui o Thiago. Pessoal no nosso YouTube, João Amaral, cadê a imagem do jogo? Ô, João, a gente não é canal pirata, não podemos colocar a imagem do jogo. A imagem é da Federação Paulista de Futebol, meu amigo, se liga aí. Bola na ponta à esquerda, trabalha a bola. Aqui é transmissão como se fosse rádio. Você fica vendo o narrador, torcedor fiel, louco da Macaca, comentarista, torcedor fiel, louco da Ponte, André Luiz, louco, torcedor da Ponte. Trabalha a bola aqui pela ponta à esquerda. Você viu que eu coloquei o louco na frente, né, André? Bola aqui pela direita por baixo. Chegou o Matheus Silva cometendo falta. E quem tava ali era o Gadelha. O Lucas Gadelha, tem gente aqui no YouTube torcendo pro Gadelha meter gol. Ele sofreu falta do Matheus Silva na risca que divide o gramado, hein, André? E o Matheus Silva não quis saber de brincadeira. Lado esquerda, linha divisória de meio campo, pegou o Gadelha de jeito, falta já cobrada, mas ficaria melhor repórter louco pela Ponte. Também. Bola aqui pela direita. Bola para a equipe do Monte Azul. Vem na disputa de bola de jogador da equipe do Monte Azul. Tocou por último na bola e não deixou a bola sair para a linha de fundo, não. O Eto'o, o Samuel Eto'o. É legal que tem Samuel Eto'o e Christian Eto'o. Eu posso garantir que é tudo homenagem para aquele jogador, o Samuel Eto'o. Posso garantir. É tudo Tô. Só que o camisa número 7 que tá em campo, o Eto'o dele tem um R mesmo no final. O Christian Eto'o, aí sim a grafia é idêntica do Eto'o. E-T-O, a vírgula apóstrofo e o Eto'o. E o O. Né? E os Henriques? São 3 Tem Henriques. um monte de Henrique aqui. Tem Henrique Gigante, Júnior Henrique e Henrique Rocha. O Henrique Gigante é o 4, o Júnior Henrique é o 3 e o Henrique Rocha é o camisa número 8, jogadores da equipe do Monte Azul. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo passa, 11 minutos 30 segundos passados desse primeiro tempo, 33,5 no regressivo para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contei não, majestoso. Quarta rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Ponte, Monte Azul, Ponte vão empatando pelo placar de 0-0.
Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, bola com o Leonaldi, vai Leonaldi, toca a bola para Pablo Diego, tentou fazer a infiltração aqui pela direita, a zaga tirou, a bola voltou para Pablo Diego, daqui a pouco o comentário do Frank Francisco, a bola volta para Leonaldi, fez o passe no meio, procurava o Júnior Tavares. Melhor para a zaga do Monte Azul, tira com o Kekel, já põe contra-golpe para o Denner, vem Denner, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, bem. Thiago Oliveira, bem, menino da base, ganha a bola para Ponte, toca a bola para Júnior Tavares, 12 minutos, 30 segundos, primeiro tempo de jogo, Série A2, Campeonato Paulista, Ponte 0, Monte Azul 0. Ontem, o Novo Horizontino perdeu ontem, hein, pro Lemense pelo placar de 3-2 mais cedo, Primavera 3, Oeste 2, são 10 gols, em 2 partidas, média de 5 gols. Esse é o terceiro jogo, por enquanto não tem gol. Bola pra Ponte, bola pro Thiago Oliveira. Na ponta esquerda vai subir na peça. O time da Ponte Preta, bola com o Arthur. Arthur na Ponte, quase 13. Passados desse primeiro tempo. Arthur lá do lado da torcida jovem. O lado da Ponte Chopp. Do lado da Ponte Terror. Do lado da torcida da Macaca. Do povo da nação Ponte Pretana. Bola pra Ponte, bola pra Elvis. Retorna ao time, não jogou contra a equipe do 15 de Piracicaba. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola pra Leonaldi. Leonaldi trabalha a bola. Era o Felipe Amaral que tava por ali, ele volta essa bola, não, Leonaldi mesmo, Leonaldi é o 5, Amaral é o 8, ele que tá com a bola, vem o Amaral, faz o passe, perna direita, abre o jogo, trabalha na ponta, pra Pablo Diego na área, de cabeça fez o toque, a zaga da equipe do Monte Azul tirou. Ô Frank, 13 minutos, 30 segundos, é primeiro tempo, Ponte, Monte Azul e Ponte 0-0, qual é do jogo aí, Frank? Carlos, a Ponte por enquanto no abafo em cima do Monte Azul, a Ponte deve ter quase 70% de posse de bola. A Ponte precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, Carlos. Procurar tocar um pouco mais essa bola, fazer o time, a bola rodar, né? Abrir espaço, porque o Monte Azul do meio campo para trás está muito bem postado. E a marcação deles, eles estão fazendo uma marcação bem aqui a partir da meia cancha. Mas o meio da Ponte parece que tá tomando conta do jogo, hein? Quem sabe agora, Leonaldi ganhou, os caras ficaram pedindo toque de mão, ele fez o passe, a bola vai ficar pro André Zupa. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão do Monte Azul, Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. O Edilson Roberto tá mandando boa noite pra galera aqui, valeu, obrigado pela participação. Já mandei abraço aqui pro Neurinho Menezes, valeu querido. Geni Vicente escreveu vai Ponte. João Vitor Gomes, Hugo Moreno, vai Ponte, coloca ele aqui, valeu. O João Amaral também tá ligado com a gente. E agora o Felipe Amaral levou ali um braço no rosto. Jogador da equipe do Monte Azul, é falta pra Ponte, o André. Levou na passagem do jogador camisa número 5, Levi. Falta para a Ponte, já cobrada, 0-0, Majestoso. Falta cobrada, falta para a Ponte, Júnior Tavares, na grande área, fez cruzamento, André Zuba, soltou, a bola voltou pro Pablo Diego, era o Jé que tava por ali. O André Zuba, o goleirão, capitão, ele defendeu, mas teve que, em 2 atos, para fazer a defesa, hein, André Luiz? O detalhe que no lançamento tentou puxar ali o Júnior Tavares, André Zuba espalmou e quase no segundo momento ele conseguiu defender. Olha aí o Monte Azul. E vem Monte Azul, bola aqui para a ponta, é o Denner, ele é rápido esse Denner, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago mete a cabeça na bola, tira. Joga a bola, a linha de fundo, é escanteio pros caras, é o segundo do jogo, o primeiro do Monte Azul, André. Último toque do Thiago Oliveira pela linha de fundo, é escanteio lado direito. O Monte Azul desce, continua 0-0, Ponte Monte Azul. Natan Barbosa vem ele para fazer a cobrança do escanteio, Júnior Henrique, um dos Henriques está por lá, bração aberto, Natan, jogada ensaiada, tocou pro Denner, Denner pra Natan, vem cruzamento direto pro gol, pra fora! Meu Deus! A bola passa, vai embora, linha de fundo, quase o primeiro gol dos caras, André... Essa raspou o poste direito do Kaique. E como raspou, o cruzamento que vem pelo setor direito, o jogador Henrique Gigante não acompanhou, porque se ele coloca a cabeça na bola, seria o primeiro do jogo, o primeiro do Monte Azul. Tiro de meta para a Ponte, continua
0x0 Majestoso. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola rolando. Estamos com 16, anota aí, torcedor. 16h40 passados desse primeiro tempo. Tá 0x0 Ponte Preta e Monte Azul. Mais cedo, Lemense 3, Novo Horizontino 2. Primavera 3. Mais cedo não, ontem, né? Abertura da rodada. Mais cedo, Primavera 3, Oeste 2. Jogos que você acompanha no placar ao vivo Futebol Interior. Tá tudo lá, tá? Daqui a pouco também a bola vai rolar já. Começa às 7h30, Noroeste e Juventus. Vamos acompanhar aqui no placar ao vivo Futebol Interior. 8 da noite, mais 4 jogos. Taubaté, Rio Claro, Comercial Portuguesa Santista, São Caetano 15 de Piracicaba, Velo Clube e Linense. Os jogos desta quarta-feira. Rodada cheia, Série A2, Campeonato Paulista. Ponte pela ponta esquerda, bola para o Júnior Tavares. Acho que ele fez falta lá no jogador da equipe do Monte Azul, que levou vantagem. Trabalha a bola aqui pela ponta direita, bola para o Henrique Rocha. Um dos Henriques trabalha a bola na ponta direita para o outro Henrique, que é o Júnior Henrique. Ele trabalha a bola na perna direita, fez o passe no meio, tem o Denner. É rápido esse Denner, hein? Vem na marcação ali para cima dele o Matheus Silva. E joga a bola para fora. O jogo inverteu os zagueiros ali. O Matheus Silva agora tá jogando na esquerda e o Thiago Oliveira aqui na direita. A bola acaba saindo lá para a lateral. Há pouco, uma imagem um pouco mais aberta aqui. Eu vi gente chegando ainda no estádio Moisés do Carelli. Jogo das 7 horas da noite. Eu acho um horário legal na semana, às 8 horas da noite. Às 7 da noite é complicado pro torcedor. Vem os caras. Denner na ponta direita, chegou. O camisa número 15 ali, o Arthur. Brigando com o Denner, mas o árbitro já marcava o impedimento. O Wilbert Estevam da Silva, 39 anos, ele que é funcionário público, ele atendeu ali o Bruno Silva de Jesus, auxiliar número 2, 36 anos, ele que é árbitro da Federação Paulista de Futebol desde 2007, marcando impedimento do ataque da equipe do Monte Azul. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. O Edilson Roberto tá colocando aqui o Monte Azul com 11 na defesa. Vai ser difícil. Luiz Fernando Ribeiro. Também tá ligada com a gente, Adriana Aparecida. Pessoal ligado, gente, aqui canal de áudio, tá bom? É transmissão como se fosse rádio. Nós não somos canal pirata, não podemos colocar a imagem do jogo. Por favor, bola aqui pela direita, trabalha a bola, o time da Ponte Preta, bola com o Leonaldi. Leonaldi volta a bola para Felipe Amaral mais atrás ainda pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira começou jogando de zagueiro central, tá lá de 4 zagueiro agora. Bola pro Batu, daqui a pouco o Frank Francisco vai comentar. Bola pro Júnior Tavares, 19 minutos passados desse primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Monte Azul, apenas o segundo jogo da história, e é o primeiro jogo da história das equipes pela Série A2 do Campeonato Paulista. Bola para Matheus Silva vem na marcação, ali para cima dele o camisa número 19, o Lucas Gadelha. O Gadelha mete o pé na bola, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Vem o Everton, 23 anos, jogador do Red Bull Bragantino, emprestado para a temporada toda para Ponte Preta, fez o passe pelo meio, trabalhou bola para o Gé para Pablo Diego volta essa bola um pouco mais atrás, bola para o Everton volta mais atrás ainda, círculo que divide o gramado, bola para Thiago Oliveira fazendo o primeiro jogo dele na competição, pela Macaca ele faz o passe pela direita, bom passe pro Everton, direita, levantou, tocou na boca do gol, era pro Leonaldi, chega a zaga, tira a bola, volta, bem Felipe Amaral, ganha pra Ponte, mas perde na sequência, a bola volta aqui pro time do Monte Azul, bola pro Natan vem na disputa de bola com ele, Pablo Diego, se joga na bola. Joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Monte Azul fazer a cobrança lado esquerdo. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Você ouviu o toque de 20 daqui a pouco. O giro do placar do futebol. Felipe Marques marcou 20 minutos passados. Primeiro tempo de jogo 0-0, Série A2, Campeonato Paulista. Falta. O árbitro está marcando uma falta ali, falta para o time da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Mas tá caído ali o centroavante, o Gadelha. É o Gadelha. E o Gadelha tá caído, o árbitro vai lá observar o jogador, camisa número 9 da equipe do Monte Azul, jogo paralisado, continua 0-0 Majestoso. Informação para Ovo Satoshi. Deixa eu abraçar aqui o povo que tá com a gente no Facebook também, razão da nossa existência. Facebook. Tudo começou aqui no Facebook, Aparecido Alves da Silva. Boa noite, equipe. Bora para mais uma vitória. Abraço a todos os macacos. Valeu, Aparecido. Osmar Dangar. Fila. Estádio lotado. Tá dizendo que o Osmar tá dizendo que o estádio tá lotado. E depois eles vão divulgar 4.000 pagantes. Eu tenho um senãozinho, né? O jogo da Ponte Preta contra o 15 de Piracicaba, a Ponte Preta vendeu, né? Segundo o site, né, que vende os tickets,
Na quinta-feira, o jogo foi no sábado, na quinta-feira passada já não tinha mais ingressos. A carga para a Ponte Preta era de 1.500 ingressos. Na sexta-feira, a Ponte Preta conseguiu 250 ingressos. Como que a Ponte conseguiu esses 250 ingressos? Pessoal que reservou o ingresso pelo site, mas não buscou. Aí a Ponte pegou e trouxe os ingressos aqui para o Majestoso. Vendeu 250 ingressos, ou seja, vamos ficar com a conta de 1.500. Tinha 1.500, né? Aí 1.250, depois mais 250. Corsato, mas é 1.750. Não. Da carga de 1.500, a Ponte fez de tudo para vender os 1.500. Só que no borderô da Federação Paulista de Futebol, tá lá no site da Federação Paulista de Futebol, que tinha 1.255 pagantes lá no setor de visitante do 15 de Piracicaba, né? Mas o próprio site que vende os ingressos já não vendia mais ingressos na quinta-feira. E depois a Ponte disponibilizou no seu estádio mais 250 ingressos. Mas é isso, eu acredito em mais de 5 mil pessoas hoje aqui. Pode ter certeza. Bola pra Ponte, aqui pela ponta direita. Elvis tá apagado no jogo. Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Felipe Amaral. Chegou ali o Kekel, deu um bico na bola, tirou. A bola acabou saindo. O árbitro tá dando bola pra Ponte Preta. Disputa de bola. Jogo pegado. É jogo de Série 2. Bola pra Pablo Diego pra Júnior Henrique. Júnior Henrique volta pro Dipe. É o Bruno Dipe. Dipe volta essa bola aqui pelo meio. Ele trabalha a bola pra Levi. Levi fez o passe, ele é pro Denner, Kaique. Olha aí, ó, você que não gosta de ver o Kaique França adiantado. Se ele não tivesse adiantado agora, meu filho, saiu ali como Neuer, goleiro da Alemanha. Saiu jogando como se fosse um líbero. Aí a bola fica aqui no canto esquerdo, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Já passamos da metade do jogo, da metade do primeiro tempo, da metade do jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, mete o dedo no botão aí, Felipe Marques. Tá na hora de girar. Tempo e placar do futebol, 23 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo, 21,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Te contei não, Majestoso. Ponte e Monte Azul tá 0-0. Vem os caras, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai ficar pro Dipe aqui na ponta esquerda. Vem ele pra fazer o cruzamento. Fez o passe, virou, trabalhou bola pro Levi. Levi, cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique França. Levanta voo e pousa com ela em seus braços. Placar ao vivo, futebol interior, Série A2, Campeonato Paulista. Ontem, Lemense 3, Novo Horizontino 2. Mais cedo, Primavera 3, Oeste 2, Copinha. Final do Copa São Paulo de Futebol Júniores. Rádio Futebol Interior transmitiu com a Rádio Futebol na Canela. O Palmeiras venceu o América e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júniores 2023. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem o time do Monte Azul, bola com o Denner. Esse Denner é perigoso, tá fazendo uma fumaça no canto direito. Chega ali a zaga da Ponte. Matheus Silva ganha pra Macaca. O Frank, 24:30, hein? Tá osso, hein? 0 pra Ponte, 0 pro Monte Azul. Carlos, o jogo é bem difícil mesmo, mas a Ponte tá muito displicente. Somente o setor de meia cancha, tá errando muito passe. E outra coisa, hein? Se o juiz não começar a dar cartão, a coisa tá começando a descambar. O Monte Azul gosta de baixar o sarrafo, hein? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho no Facebook tá dizendo Ponte Preta 1-0, jogo difícil. O Albert Cavalcante, boa noite, amigos. Ótima transmissão pra vocês. Ângela Maria Rosa, bora, Macaca. Vamos ganhar Macaquinha, tá dizendo aqui o D. Valmir Souza. Luiz Augusto Duarte Simas, precisa tomar cuidado com este 7 do Monte Azul. Ele é muito bom e rápido no contragolpe. O 7 do Monte Azul é o Samuel Etor, que tem um gol na competição dos 3 da equipe do Monte Azul. Rodrigo Bugneira. Carlos, manda um oi aí pra Maria Júlia, está pedindo Ponte Preta Roxa. Ponte Pretana Roxa, 5 anos. Valeu, ô Maria Júlia. Beijo, que nome lindo esse, não? Muito bonito. Maria Júlia. Valeu, querida. Obrigado. Beijo pra você, viu? Não assusta Coutinho aqui não, né? Fiz pra melhorar, tá? Roberto Santos. Jogo morno. Aperta que ganha, tá dizendo ele aqui. Aperta que ganha. Será? Tomara. Bola aqui pro time da Ponte. Ganhou, Macaca. Diz que o Jeff fez falta. Velho, eu vou ser bem sincero pra você, viu? Ah, não, ele tá marcando lateral, né? Lateral pra Ponte. Fala, pô, falta eu não vi não, né? Mas ele marcou lateral, mas lateral pra Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. No Facebook, o Neuri Menezes tá dizendo que o time tá sonolento hoje. Tô com você, Neuri. Meu Deus. Quinhaca.
O Paulo Vieira, vamos que vamos, Frank, tá dizendo ele aqui. Cláudio, cadê o zagueiro Guilherme? Joga muito, ô Cláudio. O Guilherme foi expulso, né? Não pode jogar. Quem é expulso no jogo anterior não pode jogar neste jogo. Mas, ó, o Claudi A. É Claudi A. É o nick dele. Ou dela, não sei. Os 3 últimos jogos o Guilherme jogou nada, viu? Meu Deus. Doido pra entregar a paçoca. José Amaral, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. O Alexandre tá pedindo pra mandar um alô pra Itaperuna, no Rio de Janeiro. Opa! Na década de 90 tinha um time muito forte aí em Itaperuna. O Henrique Rocha escreveu, vamos, Ponte. É mais um Henrique, mas é o Henrique da nossa live. Ponte vem, bola com o Elvis, o nosso maestro, o nosso 10. Lindo, passe, ele quase não erra passe. Bola pro Arthur, tá na ponta esquerda, vem cruzamento. Pega na zaga, pega no Kekel, voltou. Trabalhou, Júnior Tavares, que jogada. Virou, tocou pro Felipe Amaral. Amaral pra Tavares, vai Tavares. Toca a bola pra Arthur, rasteirinho. Pablo Diego, cruzamento, levantamento na boca do gol. Zuba, saiu, voltou, sobrou pro Gé, pro Everton, vai fazer pro gol pra fora! Passe, vai embora! Tirando mais um. Da galera da Ponte, quase o gol da macaca. Ia ser do Everton, ia ser o primeiro dele com a camisa da Ponte. Que perigo, hein, André? E o detalhe é que no cruzamento do Arthur saiu muito mal do gol o André Zuba. Ele acabou soltando a bola e no bate-rebate a bola sobrou para o Everton, que chutou de perna direita e quase a macaca abre para cá. A bola passou lambendo o poste baixo esquerdo da meta de Zuba e foi embora. Tiro de meta para o Monte Azul, continua 0-0 majestoso. Informação para bebidas, Poti. Ponte, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá ligado com a gente. Valeu, querido. O Carlinhos, eu não vou tentar falar seu sobrenome, porque com certeza eu irei errar, mas obrigado, viu, por estar com a gente. Escreveu, nega véia, bora pra cima. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, que gol super perdido. A Ângela Maria Rosa manda um af aqui no nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Danilo Silva também tá ligado com a gente. Valeu. O Paulo Vieira, valeu, Paulão. Parabéns pelo trabalho, tá dizendo aqui o Cláudio, obrigado, tá no YouTube. Valeu. Alexandre, que é lá de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Valeu, Alexandre, obrigado, viu, por estar com a gente. Muito obrigado mesmo. Valeu, Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, quase meia hora de jogo, 0 pra Ponte, 0 pro Monte Azul, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo, e placar do futebol! Chegamos a 30 minutos, meia hora do primeiro tempo, 15 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, te contei não. Ponte, Monte Azul, tá tudo igual. 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Ontem, Lemense 3, Novo Horizontino 2, mais cedo, Primavera 3, Oeste 2, daqui a pouco, 7h30 da noite. Tem Noroeste Juventus. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não fui eu quem fiz. Ponte vem, bola lá pelo setor de ponta esquerda para Júnior Tavares. Tavares para Arthur, Arthur para Tavares, Tavares para Arthur, Arthur para Tavares. Vira o jogo, trabalha a bola para Felipe Amaral. Felipe Amaral vira o jogo da esquerda para a direita para o Everton. Pega esse passinho aí, o Everton. Ele pegou, mas deu uma assistência pros caras. Vem Monte Azul, bola aqui pela ponta esquerda. Bola pra Bruno Dipp. Vem Bruno Dipp, fez a cavadinha, virou, tocou na grande área. Chega a zaga da Ponte com o Matheus. Tira, a bola volta pelo meio, vem Levi. Olha o camisa número 5, ele vai bater daí, hein? Bateu pro gol, Kaique França. Cantinho direito, sai do gol pra ficar com ela, André. E foi o Levi Nepomuceno. Acabou chutando forte de perna direita, bem postado no canto baixo direito. O goleiro Kaique França fez a defesa e já repôs. Continua 0-0, Ponte Monte Azul. O Carlinhos está dizendo aqui que a Ponte é o time do coração. O Neurinho Menezes é só apertar que o Monte Azul não aguenta. Segurar, o time dos caras é limitado. Tá dizendo aqui o Neurinho Menezes. Quero saber do Frank Francisco aqui, 31 minutos passados do primeiro tempo. Tá, pode ser limitado? Ok, mas que tá dando trabalho pra Ponte, tá. Então, nesse momento, né, a Ponte também está sendo limitada, porque não consegue passar pelo Monte Azul. É isso, Frank? Com certeza, Carlos. Eu não vejo isso que o Neuri falou. Não vejo limitação no time do Monte Azul. É claro que não é um time técnico,
Mas tá fazendo uma partida fantástica, Carlos. Marcando muito, não dá espaço pra Ponte jogar e tá faltando chutar de fora da área. Não adianta a Ponte que entrar com a bola dentro da área. Tem que começar a arriscar, tem que chutar. Chuta, como tá faltando chuta. Como diria César e Paulinho, chute pro gol de bico. L. Vem Ponte, bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Vem o Gé, cruzamento por baixo. Chega a zaga dos caras, tira. Escanteio pra Ponte, André. Último toque do Júnior Henrique pela linha de fundo. É mais um escanteio, lado direito, vai para a cobrança. O camisa número 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. É só o terceiro escanteio do jogo. O segundo para Ponte. O segundo da Ponte aqui pela direita também. Lá do lado do gol, da linha do trem. Vai Elvis pra bola, para fazer a cobrança. Levantamento, perna direita no gol, na trave. Bateu na trave. Deixa eu só ver o replay aqui para ver se pegou na trave dentro do campo ou naquele pau que sustenta a bandeira. Deixa eu ver aqui, ó. O goleiro foi... Rapaz, o Elvis viu que o goleiro saiu e tentou mandar direto. Seria um gol olímpico. Quase. O Elvis é sensacional. Hein, André Luiz? Ah, e se entra seria uma pintura. O gol do ano seria um gol olímpico do camisa número 10. Elvis, a bola caprichosamente bateu no ângulo superior esquerdo e foi embora com o goleiro já batido. Tiro de meta para o Monte Azul, continua 0-0, Ponte Azulão. Que jogadaça do Elvis, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho tá dizendo aqui, quase gol olímpico, golaço, quase. Como a Ponte de grande tradição tá nessa situação, tá dizendo aqui no Facebook, tio Antônio e tia Adriana. Para os meus tios, o Antônio e tia Adriana, eu sempre dou benção. Então, benção, tio. Como a Ponte Preta de grande tradição tá nessa situação. Será que volta? Qual a expectativa para a Série B? Expectativa é de uma boa Série B, mas nosso negócio é a Série A2, viu? Nós tem que subir, viu, tio? Antônio, tio Adriana, lateral pros caras, lateral pro Monte Azul, 34 passado, primeiro tempo de jogo, 0-0. Levantamento na boca do gol, Matheus Silva. Meteu a cabeçona na bola, linha de fundo, escanteio. Escanteio pros caras. Ô, jogo difícil, hein, André? Ai, como? E que jogo difícil. É mais um, dessa vez pelo lado esquerdo. Não tem pressa alguma o jogador do Monte Azul, porque está empatando 0-0 com a Ponte até aqui. Informação para Proni Alimentos. E tem muita gente no Majestoso, a Geralzona ali. Rapaz, que saudade de torcer ali na Geralzona. Vai a passar Geralzona de 6, hein? Tá lotada, Geralzona tá lotada. Torcedor da Ponte não abandona o seu time. Tá chegando gente lá, viu? Olha lá, ó. Tá chegando gente. É escanteio para a equipe do Monte Azul. Vem Natan Barbosa para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Monte Azul. Escanteio pro Azulão. Vai Natan pra bola, bateu. Jogada ensaiada. Bola na grande área pro Dip, bateu pro gol. Chegou a zaga. Não era o Natan que bateu, não. Porque o Natan tava ali, ó, pra tentar fustigar pro gol da Ponte com a perna esquerda, a zaga da Ponte tirou. Último toque do jogador do Monte Azul, ela saiu. Vamos chegar a 35 passados deste primeiro tempo, 0-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Campeonato Paulista, Série A2, a bola já tá rolando para Noroeste e Juventus. Vou acompanhar aqui no placar ao vivo Futebol Interior, que já marca 5 minutos do primeiro tempo. 0-0 para este jogo, Noroeste e Juventus, pela Série A2 também do Campeonato Paulista. Daqui a pouco teremos mais 4 jogos, hein? Aí o complemento da rodada: Taubaté, Rio Claro, Comercial Portuguesa Santista, São Caetano 15 de Piracicaba, Velo Clube Linense. Ontem, Série A1, Campeonato Paulista, transmitimos a vitória do Corinthians para cima do Guarani de virada pelo placar de 2-1. Tem bola rolando também já para o Campeonato Paulista, Série A1, Bragantino e Ferroviária. Esse jogo começou às 7 da noite. Outro jogo também que começou mais cedo pela Série A1 do Campeonato Paulista é o jogo do Palmeiras contra a equipe do Ituano. Jogo que começou às 7:30 da noite. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Fala, André. Detalhe que a torcida do Monte Azul está presente no estádio Moisés Zucarelli, o chamado gol de fundo, o gol da linha do trem. 12 torcedores da cidade de Monte Azul Paulista. Você contou, André? Rapaz, Contei. você é o cara. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Gé. Trabalhou pro Elvis, na ponta esquerda, é pro Júnior. Ih, o Elvis ficou sentindo. Vem Tavares, cruzamento, levantamento, pegou na zaga, voltou pro Tavares, vai queimar dali, bateu pro gol, sobrou pro Gé, toque pra fora, linha de fundo. A bola passa e vai embora. A Ponte agora chegou com força. Cruzamento lá da esquerda, o Gé dá trabalho, linha de fundo. Tirou de volta pro Monte Azul, André. E que força, o cruzamento, o chute forte de perna esquerda do Júnior Tavares. O Gé colocou a cabeça na bola, porém sem direção. A bola passou à esquerda de André Zuba e foi embora. Tiro de meta para o Monte Azul, continua 0-0, majestoso. 37-30. E aí, Francisco, 0 pra Ponte, 0 pro Monte Azul. Carlão, a Ponte continua com supremacia no jogo, precisa ter um pouquinho mais de calma. Essa bola o Júnior Tavares bateu pro gol. Se ele tivesse levantado a cabeça e cruzado, o Gé tinha entrado de bola e tudo pra dentro do gol. Mesmo assim, o Gé ainda jogou o corpo na bola. Mas a Ponte precisa ter um pouquinho mais de calma. E o Léo sentiu, já saiu, Carlão. Que pena, hein? Que pena. Mudou. Leonaldo vai embora, vai. Foi embora Leonaldo, machucado para a entrada do 18 Fraga. 18 Fraga tá no jogo, 5 Leonaldo foi embora. E no lance anterior, Kekel levou amarelo para o Monte Azul, primeiro da partida. Informação para a Pizza do Dadá. Ponte Preta mexe o Fraga, que aliás teve seu contrato renovado com a Ponte Preta até 2024. O Fraga, contrato renovado com a Macaca, o Wesley Fraga. Contrato renovado com a Ponte Preta, ele que casou no final do ano e foi uma grata revelação aí da Ponte Preta na temporada passada, né? Porque veio para compor o elenco apenas e acabou se firmando aí, jogando muitos jogos e agora firmou contrato com a Ponte Preta, fica na Macaca até 2024. E agora a Ponte tem uma falta, hein? Falta frontal ali pro gol do André Zuba, vem pra bola o Elvis, o André Luiz. Pegaram bonito ali o Elvis, falta pelo lado direito, o próprio Elvis na cobrança, continua 0-0, majestoso. Volta pra Ponte, 39 passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Ponte Preta e Monte Azul. O Bragantino vai vencendo a Ferroviária, Série 1, Campeonato Paulista 2-0. Pra bola, o Elvis, levantamento na boca do gol, sobe a zaga. Um dos Henriques ali, é o 4. O Henrique, que é o gigante, mete a cabeça na bola, o gigante tira. Põe a bola aqui pro Denner, o camisa número 11, a zaga da Ponte chega pra tirar. A bola volta, Júnior Tavares, briga pra Ponte, falta. Falta, o árbitro tá parando para marcar a falta, a bola ficou com o time da Ponte ainda lá na ponta esquerda com o Matheus, mas o árbitro tá parando para marcar falta para Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1 ao lado do Posto Fininho, loja 2 no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Elvis, capitão da Ponte, vem ele para fazer a cobrança da falta do lado do povo, lá bem perto da bandeira da faixa da torcida jovem da Ponte Chopp, da Ponte Terror, da nação Ponte Pretana, do planeta dos macacos. Pra bola, Elvis, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Monte Azul, tira. Aí vem o Levi, camisa número 5, chuteira laranja, dá um bico na bola, coloca a bola ali pro Denner na zaga da Ponte, chega pra tirar, só que tira pelo meio, a bola volta pro time, dois caras, vem o Heitor, ganha essa bola aqui pelo meio, Felipe Amaral, disputou bola com o Heitor, ficou no chão, vai ter que parar o jogo, o árbitro, a bola voltou pra Ponte, vem o Gé, chega a zaga, vem Henrique, o Henrique tira, volta a bola aqui pro Dip trabalha a bola pelo meio, trabalhou a bola pra Gadelha Everton vem, ele faz o passe, Gé na marcação, a bola voltou pro Dip faz o passe pelo meio, Matheus Silva, falta. E acho que vai vir cartão pra ele, hein? Pegou o jogador aqui da equipe do Monte Azul, ganhou na velocidade... Mateus... Falta pros caras, André. Matheus Silva pegou bonito ali o jogador do Monte Azul, que se contorce em dores no gramado. A distância, me parece que é o camisa número 9, o Lucas Gadelha, e levou amarelo. É o segundo do jogo, o primeiro para jogadores da Ponte. Matheus Silva, camisa 4, amarelado. Informação para Store Colchões. Com 40 minutos, o Matheus Silva tá amarelado. Jogador da equipe da Macaca. Rapaz, que jogo complicado, hein? Carlos Eduardo Lemos Matosi. Gente, não se importem com os antes. Deixa eles.
Deixa ele, só não vou dar moral aqui. O Rafael César tá mandando um abraço pra você, viu, Franque? O Ronaldo Queiroz, vamos, nega véia, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ângela Maria Ponte, macaca querida, sou louca por você. Falta pros caras. Tá pedindo bola ali o Natan Barbosa, hein? É falta. Vem ele, é o Natan pra bola. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Aí vem o gigante, o Henrique. Trabalha a bola pelo meio. Ele volta um pouco mais atrás. Bola pro outro Henrique, que é o Rocha. De Henrique pra Henrique. A zaga da Ponte tirou. A bola voltou. Denner vai queimar dali. Bateu pro gol. Levi pra fora. Passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 42 minutos passados desse primeiro tempo, Série A2, Campeonato Paulista. 3 minutos para terminar o primeiro tempo, mais acréscimos. Quarta rodada, Majestoso. Muita gente no Majestoso. A nossa casa, a casa da Ponte. Ponte e Monte Azul vão empatando o placar. 0-0, placar ao vivo. Futebol interior, 17 minutos passados do primeiro tempo, Série A2, Campeonato Paulista, Noroeste e Juventus vão empatando em 0-0. Série A1, Campeonato Paulista, finalzinho do primeiro tempo, o Bragantino vai vencendo a Ferroviária pelo placar de 2-0. Palmeiras e Ituano empatam em Itu pelo placar de 0-0. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Ponte vem, bola aqui pela ponta, Vinha, Júnior Tavares perdeu, o Fraga vem, disputa a bola com o jogador da equipe do Monte Azul, a bola vai ficar pelo meio, Ponte não consegue achar o caminho do gol, bola aqui pela direita, trabalha a bola no time do Monte Azul, o passe é pros caras, vai chegar ali o Thiago Oliveira, dá um bico na bola, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Monte Azul fazer a cobrança, lá pelo setor de ponta direita, lateral pra Ponte, lateral pro Monte Azul. Ô Frank, 43, qual é a do jogo aí? 0-0, Ponte e Monte Azul. Carlos, a Ponte precisa jogar com inteligência, né? O time hoje tá irreconhecível. É jogo pro Dudu, é jogo que tem que ter um ponto ali. A Ponte precisa jogar mais pela beirada e chutar pra gol, Carlos. A Ponte quer entrar tabelando, vai ficar difícil, a marcação tá muito rígida. Eu não sei se o Monte Azul tem gás pra tudo isso, Carlão. Eu já na vaga do Leonardo eu já teria colocado um atacante. Olha os caras, bola na grande área, vai fazer Gadelha, saiu Kaique, França defendeu, sobrou, Thiago mete a cabeça na bola, tira! Joga a bola, linha de fundo, a bola vai embora! Primeiro uma defesaça do Kaique. Agora o Bandeira tá levantando o seu instrumento, o auxiliar ali, o número 2, o Bruno Silva de Jesus, marcando impedimento, e tava, né? Tava impedido, já não ia valer mais nada, né? No passe ali do camisa número 10, o Natan, pro Gadelha. O Gadelha saiu na cara do Kaique França, que primeiro fez uma defesaça. E depois o Fraga veio na bola e tirou, salvou a Ponte, mas não valia mais nada tudo isso aí, viu, André? Não valia mais nada, mas grande defesa do goleiro Kaique França e na sequência, arrojado. O Fraga também salvou ali, mas num lance paralisado, continua 0-0, Majestoso. Finalzinho do primeiro tempo, Ponte e Monte Azul. João Vitor Gomes, Edilson Roberto, número 3 do Monte Azul. Tá falando que ele é mascarado? Reparem, abraços e ótima transmissão. Olha a Ponte, olha a Macaca, fez o passe no meio, bola ali pro Pablo Diego, tocou pro Gé, vai fazer, bateu pro gol, golaço! Printa a tela! Gol! Tá no gol, é da Ponte! Na marca de 45 minutos passados do primeiro tempo de jogo, Pablo Diego. Se tem gol da Ponte, tem assistência de Pablo Diego. Se tem gol da Ponte, tem gol do Gé. Artilheiro da Macaca, Gé do Palinho. Gé, 19 a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso pra arrepiar a nação pontipretana. Essa galera, o planeta dos macacos, tá todo mundo pulando de alegria no Majestoso em todo mundo. Gé, se tem gol da Ponte, tem gol do Gé. É mais um.
o que tava difícil, o Gé foi lá e facilitou pra gente. Gé, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Monte Azul 0. Pensa num jogo difícil, pensa num gol difícil. Gé, pra arrepiar o torcedor ponte pretano. Ponte 1, Monte Azul 0. Ô, goleirão André Zuba, demorou, hein? Mas essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Ponte, o gol do Gé. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que no contra-ataque rápido da Macaca, Pablo Diego se livrou do zagueiro e serviu a Jack vintando pelo meio da área e disse faz. E de perna direita, o artilheiro da Macaca colocou no canto baixo direito da meta de André Zuba que nada pôde fazer. Jack, camisa 19, agora... Ponte 1, Monte Azul 0 e vamos até os 48, 3 minutos de acréscimo nesta primeira etapa. 47-30 passados o primeiro tempo. Ô, Frank Francisco, tem gol da Ponte, tem gol do Gé e tem assistência do Pablo Diego, é isso? Carlão, que jogada maravilhosa cerebral do Elvis. Vai de novo. Vem Ponte de novo, Elvis trabalhou pro Pablo Diego, bate daí, Pablo bateu pro gol, pra fora! Passa, vai embora, que perigo, quase o segundo gol da Ponte, Frank. Ah, ele merecia fazer, hein? Carlão, mas eu queria chamar a atenção. Que jogadaça do Elvis, como ele é cerebral. Quando ele domina a bola, ele ergue a cabeça, viu o Gé puxando pelo centro e o Pablo abrindo pela direita. Os dois zagueiros ficaram indecisos em quem ia. Ele lança o Pablo Diego e, para variar, de novo, que assistência do Pablo Diego pro Gé. O nosso Jefferson. E aí, o que deu, Carlão? Gol da Macaca, Ponte na frente, 1-0, a tela tá pintada, apita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo, o Monte Azul deu trabalho. Pensa num Monte Azul duro esse aí. Ponte 1, 0 pro Monte Azul, tá no ar. O intervalo de jogo dos canais Futebol Interior. Tá no ar o intervalo de jogo dos canais Futebol Interior para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes, Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 37442121. Ô André Luiz, que gol chorado, hein? Mas o fato é que a Ponte vence pelo placar de 1-0, seu destaque na saída dos jogadores. Ai, põe gol chorado nisso, com gol de Gé, camisa número 19, o artilheiro da Macaca aos 44 da primeira etapa. A Macaca vence o Monte Azul por 1-0, intervalo de jogo, Moisés Lucarelli, jogadores do Monte Azul saindo aqui à nossa direita, rumo ao vestiário número 2, e os jogadores da Ponte todos já no vestiário número 1 do estádio Moisés Lucarelli, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, daqui a pouco o André volta para todo o segundo tempo de Ponte Preta e Monte Azul. Majestoso, tá bonito, hein? Mais de 5 mil, eu garanto. Mais de 6. Você vai mais de 6? Eu vou em mais de 6. E aí, Frank? 5, 6 ou você quer colocar mais algum aí? 5.540. 5, eu vou marcar aqui, do Frank eu vou marcar. O meu e o 5.850. Então, 5. Não, é 5 ou 6? Vamos lá. Ah, então se ele tá na faixa do 5, eu vou no 5.850. 5.850, eu vou colocar, vou ficar com 5 mil, né? Mas é isso. Vamos lá, então. Bom, você ligar, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá conosco aqui nas arquibancadas virtuais, né? Tem muita gente torcendo a favor, tem muita gente torcendo contra, a gente sabe disso, né? Mas faz parte. Podem continuar secando, porque por enquanto tá dando certo, viu? A Ângela, Maria, Rosa, eu já sabia. Ronaldo Queiroz, essa macaca só me faz feliz. Valeu, Ronaldão. Coisa linda essa nega véia. Valeu, Macaca. O Gustavo Carvalho, sempre ele. Gé, Pablo Diego, garçom da Macaca. O Leonardo também tá ligado com a gente. Valeu, querido. Obrigado pela participação. Marcelo Ramos também tá ligado. Valeu. Pessoal aqui na nossa arquibancada virtual no YouTube. Gente, eu não vou ler as mensagens, mas vou abraçar o povo aqui. Danilo Silva, Bruno Picarelli. Tinha aqui um ouvinte desesperado pedindo o gol da Ponte, que ele apostou nas casas de apostas, né? Apostou aí que a Ponte ia fazer um gol no primeiro tempo. Pronto, deu certo. O João Vitor Gomes. Aí,
A Caroline Barbosa. Cadê o gol da Ponte no primeiro tempo? Tá aí, Caroline. Ponte vai com tudo. O Cícero, Duda Souza, Fabiano Pimenta, Alexandre, Emily Lima, também com a gente. Valeu. Obrigado aí pela participação. Luiz Fernando Ribeiro, também tá ligado. Jogaram milho. Não é pra me ler essas mensagens. Cláudio Rodger, parabéns pelo trabalho. Valeu. José Amaral, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Lenício Oliveira, valeu, meu querido, obrigado pela participação. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui. Você quer falar mais alguma coisa, André? Vamos só mandar um alô aqui pro Paulo Eletricista, curtindo a transmissão da Rádio F Canais Futebol Interior, e ele fala que o time do Monte Azul é muito fraco, e se colocar mais um atacante a ponte e goleiro, mandando um abraço a toda a equipe. O José Flávio, macaca minha vida, sou o maior ponte pretano do mundo, tá dizendo o Zé. Rapaz, tomara, que bom, viu? Eu não vou me colocar que sou o maior ponte pretano do mundo, não. Mas só de ser ponte pretano, você já é meu amigo. E do peito ainda, viu, Zé? Seja bem-vindo. O Wilson Correia, Lula dos Santos, também tá ligado com a gente. Vamos pro intervalo aqui daqui a pouco. Ô, Frank, eu não peguei esse destaque, né? Frank, conta pra gente aqui. Ponte 1-0. E que sufoco. E tem gente falando que o Monte Azul é limitado, hein? Rapaz do céu, eu queria saber o que é um time aguerrido, então. Carlão, mas vamos lá, bem rapidinho pra fazer a bola rolar. Pra mim, destaque do jogo, Elvis. O cara é cerebral. Tá usando a 10. Carlão, eu lembro do mestre de carro. O Elvis tá top. Top, galera! Esse Frank Francisco. Daqui a pouco o Frank vai falar pra gente quem é que dormiu no showroom, no colchão da Store Colchões. A Store sempre monta um showroom para mostrar os seus colchões e é tão bom, mas tão bom, que tem jogador que não quer jogar, só quer ficar deitado no colchão da Store. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Frank vai falar. 5 minutos de intervalo, Ponte Preta tá vencendo o Monte Azul pelo placar de 1-0. Tem bola rolando também. Rapidinho aqui, placar ao vivo Futebol Interior, o Juventus sai na frente do Noroeste, hein? 23 minutos, primeiro tempo de jogo, Juventus 1, Norusca 0. Olha só quanto time de tradição, né? Noroeste subiu da 3 para 2 no ano passado e tá perdendo em casa pro Juventus por 1-0. O Red Bull Bragantino, esse jogo da Série A1. A bola vai rolar já, 8 da noite, da Série A2, né? A bola vai rolar já para mais 4 jogos. Taubaté, Rio Claro, Comercial Portuguesa, Santista, São Caetano 15 de Piracicaba, Velo Clube e Linense. Série A1, Campeonato Paulista, placar ao vivo acompanha. Intervalo de jogo, Red Bull Bragantino 2, Ferroviária 0. Ituano e Palmeiras vão empatando 0-0, 26 do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer
qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Macaca tá vencendo, 1 para Ponte, 0 para a equipe do Monte Azul. Se a Ponte Preta vencer esse jogo, aí vai ser a 4ª vitória seguida. Aí a Ponte vai igualar o feito de 2008, hein, gente? Vai igualar um feito de 2008. A Ponte já igualou o feito de 99, na Série A2 de 99, o último ano que a Ponte Preta disputou esse torneio. Lembrando que a Ponte, até o ano passado, era o time do interior que mais tempo estava na Série A1, 23 anos consecutivos. Para você ter uma ideia, agora o time mais longevo da Série A1 é o Ituano. É o time mais longevo da Série A1, 8 anos, se eu não me engano, consecutivos. A Ponte já ia completar 24 anos esse ano. A Ponte conseguiu 3 vitórias seguidas em 99. Agora, se vencer o time do Monte Azul, aí serão 4 vitórias seguidas no mesmo campeonato, vai igualar o recorde de 2008. Mas aí, 2008 é campeonato brasileiro... Campeonato Paulista. Paulista, né? É verdade. Fomos vice-campeões. Isso. Campeonato contra o Palmeiras. Isso, aquele campeonato que fomos vice-campeões. Naquele lá, a Ponte conseguiu 4 vitórias também em 2008. Deixa eu abraçar aqui o Pablo Teixeira. Estamos aqui no Majestoso. Obrigado, viu, gente? Eu adoro, né? O nosso trabalho aqui é pela internet, né? Mas eu adoro quando vejo que o Ponte Pretano tá lá no Majestoso e entra aqui na nossa live para ver o que a gente está falando. Obrigado, viu, Pablo? Muito obrigado mesmo, viu? A gente fica feliz. Eu sei que aí na hora do jogo é mais complicado, mas obrigado mesmo, viu? Obrigado, galera da Ponte, vocês que entenderam aqui o nosso trabalho. Se tem transmissão melhor que a nossa, confesso que eu não sei. E também não vou ficar falando aqui que a melhor transmissão é a nossa. Mas a mais Ponte Pretana eu posso garantir que é a nossa. Porque tem muita gente boa que transmite os jogos da Ponte Preta, né? Então eu não tenho essa pretensão. Mas a mais Ponte Pretana eu posso garantir que é a nossa. Pra sentar aqui, ó, tem que ser Ponte Pretano. O que tem de nego, o Frank, que pede emprego, fala, ô Carlão, dá uma vaga lá. E aí, nas redes sociais, sabe, fica tirando o meu time, cara. Fica tirando a minha macaca. Mano, não faz isso. O passo pro fracasso é você tirar a Ponte. Porque aqui, por enquanto, só senta quem eu deixo, né? Só senta quem eu deixo. Se falar mal da Ponte... Obrigado, chefe. Se falar mal da Ponte, aqui não senta mais de jeito nenhum. Valeu, chefe. Tá, pros coleguinhas aí. Mas não vai sentar mesmo. E não adianta ficar fazendo tipo, não. O Ronaldo de Lima Neto tá com a gente... O Ronaldo tá no palpitômetro aqui do público. Tá dizendo que é 7 mil hoje, hein? 7 mil. Se for 7 mil, é o maior público. A gente já tem o primeiro público, né? Que é Ponte 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba e Ponte Preta, né? Com 6.700 pagantes, né? Mas é jogo da Ponte. E o segundo maior público, Ponte São Caetano, aquele dilúvio da última quarta-feira. Caíram mais de 20 árvores em Campinas. Sim. Ô Carlão, se for 7 mil, nós vamos dedicar esse público pro Mozart. Eu não vou entrar nessa, não. Elcio Almaré, sou Ponte até o fim. Milton Hoffman, Milton, meu diretor. Milton, beijo. Um abraço pra você, meu querido. Dá um abraço no Joaquim. Milton quer dar
O Wolf AM 540 apresenta o jornal lá junto com o meu mestre, grande Joaquim Gutierrez. Um abraço pro Milton, meu diretor. Um abraço para você, Milton. Edmilson Antunes de Campos, vai Ponte. Tem aqui torcedor do Monte Azul também. Ana DZL, Vera Lúcia Dias, Ponte. Torcedor roxo, Lenício Oliveira, já vai subir a Ponte. Eu conheço esse moleque. Vamos Ponte. Tá dizendo aqui o Danilo Silva. Roné Ribeiro também tá ligado com a gente. Valeu. Obrigado pela participação. Vídeos engraçados. Escreveu o gol da Ponte. Valeu, vídeos engraçados. Obrigado por estar conosco. Ronaldo de Lima Neto. Boa, Frank. Quem chamou? Não, fui eu. Você falou no Wolf FM, continua M540, que um dia eu comecei a minha carreira no Rádio Esportivo Campineiro nela, em 2005, quando se chamava ainda... Era a antiga Rádio Nova Sumaré, onde por lá eu fiquei 8 anos na equipe esportiva de Wagner Ferreira. Forte abraço a todos. Carlos Roberto Soares, Ponte, só alegria. Valeu, Carlos Roberto Soares. Bom, a bola vai rolar já no estádio Moisés Lucarelli. Eu espero, né? Porque deu chute aqui na imagem. Parou, aí mas voltou. Parou, voltou. Voltou, parou. Voltou, parou, voltou. Ô Felipe, será que dá pra dar um restart ali pra gente ver se... não tá atrasada a imagem? Me ajuda aí, por favor. Porque deu uma travada lá, né? Bom, 14... Ainda não, porque estamos com 14 minutos de intervalo, né? Mas dá um restart lá pra gente, Felipe. Se possível, por favor. Deixa eu dar uma passada aqui no placar ao vivo Futebol Interior, porque Série A1, Campeonato Paulista, tem gol do Palmeiras. O Palmeiras fez 2 gols mais cedo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu o América pelo placar de 2-1. E agora o Palmeiras também faz gol. Palmeiras 1, Ituano 0, 35 minutos do primeiro tempo, Série A1, Campeonato Paulista. Bola rolando para Red Bull Bragantino e Ferroviária. Já começou o segundo tempo, tá 2-0, acompanha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. E o Noroeste vai perdendo para o Juventus em casa pelo placar de 1-0. Bom, são 8 da noite mais 5 minutos. Todos os jogos com bola rolando pelo Campeonato Paulista Série A2, hein? Taubaté, Rio Claro, Comercial Portuguesa Santista, São Caetano 15 de Piracicaba, Velo Clube Ilinense. Né? A bola já tá rolando por esses jogos, então, rodada completa da Série A2, André Luiz. Até eu faço essa pergunta para o nosso comentarista, o Frank Francisco. Como é engraçado essa Série A2, né? O Noroeste... que é um time tradicionalíssimo, veio da 3 jogando em casa, perdendo pro Juventus, o moleque travesso fazendo travessuras lá em Bauru. Não é fácil não, hein, Frank? Não, Série A2 é isso aí, gente. Não tem time bonzão e não tem time fracão, não. É jogo pegado, quem entender melhor o jogo, se adaptar melhor, é que vai vencer. Então é isso aí. A gente tava comentando aqui no intervalo agora, né, Carlos? Sim. Tá todo mundo falando, o Monte Azul, se a Ponte apertar, ganha. Não é bem assim. A Ponte fez um belo jogo, já devia estar vencendo mesmo, mas o Monte Azul também teve suas oportunidades e deu trabalho pra caramba. É isso, vamos fechar aqui o intervalo do jogo, porque a bola vai rolar. Apita o árbitro! Tem bola rolando no segundo tempo! E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vai, Ponte! Vai, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Posse de bola no segundo tempo do time da Macaca. Ponte que vence o jogo pelo placar de 1-0. Gol no finalzinho do primeiro tempo, hein? O gol da Ponte foi marcado no finalzinho do primeiro tempo. A 45 minutos a Ponte tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Macaca em campo contra a equipe do Monte Azul. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Comecinho de jogo para você ligado conosco. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Através aqui do nosso zap, o 989-89-35-26. Ponte pela direita, vem o Everton lá na ponta, vai pro cruzamento. Hoje eu vou pagar todos os meus pecados. Vem o Everton pra bola, vai pra linha de fundo, vai pra tentar fazer o cruzamento na direita. Chega a zaga da equipe do Monte Azul, tira. Joga a bola, linha de fundo, é o primeiro escanteio pra Ponte. Primeiro escanteio para Macaca no segundo tempo, André. E no bom cruzamento para o setor direito de ataque, o Everton, a zaga da equipe do Monte Azul, testou pela linha de fundo.
Lado direito, se prepara para a cobrança, camisa 10. Elvis da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a Ponte. Tá 0-0, Ponte Preta e Monte Azul. Levantamento do Elvis. Na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Monte Azul para tirar a bola. Vai voltar lá pelo setor de ponta direita. É, bola para Ponte, bola para Macaca lá na ponta. Na direita, Elvis. O povo está no estádio Moisés do Carelli. Elvis vai pro cruzamento, levantamento, a bola vai embora. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Monte Azul fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Luiz Augusto Duarte Simas está aqui mangando com a minha cara, né, Luiz? Não tem problema não, obrigado aí pela sua participação, valeu. Ronaldo de Lima, Elcio Alvarez, todo mundo ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Você participa, manda mensagem pra cá, o nosso zap é o 989-89-3526. Tô esperando aqui a sua participação, manda lá, manda mensagem no zap 989-89-3526. 3 minutos quase passado o segundo tempo de jogo, 0 pra Ponte, 0 para a equipe do Monte Azul, 1 pra Ponte, 0 pro Monte Azul. Jé marcou no finalzinho do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Macaca que vai liderando, né, nesse momento o campeonato. 12 pontos ganhos. Arthur, campo de defesa, dá um bico nessa bola pra tirar dali. Toca a bola pro Jé do Palinho. Jé ganhou, trouxe a bola aqui na ponta direita, meia esquerda. Já passou o Júnior Tavares, pediu na ponta. Olha o Jé, trouxe pra perna direita, vai fazer, bateu pro gol. Espalma o goleiro. Zuba! André Zuba, o Jé fez a finta, não tomou conhecimento ali do Júnior Henrique, trouxe pra perna direita uma bomba, Zuba! Linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. É, e o Jé ganhou a bola do Kekel, que ficou na saudade, ele deu um corte no Júnior Henrique e chutou forte de perna direita. André Zuba se esticou todo e fez a defesa. É escanteio, lado esquerdo, se prepara para a cobrança, camisa 10, Elvis da bola. E tudo começou lá embaixo, com o Arthur no campo de defesa. Jogadaça pro Jé, o Jé é sensacional, 4 gols na competição. Artilheiro do campeonato junto com o Caio Mancha da Portuguesa Santista. Tá 1-0 pra Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Escanteio pra Ponte, é o 4º escanteio pra Ponte no jogo. O segundo no segundo tempo. O primeiro aqui pelo lado esquerdo, Ponte atacando pro gol do portão de entrada, pra bola Elvis, levantou fechado na boca do gol, Zuba! Dá um soco na bola pra tirar dali, a bola volta pra Felipe Amaral trabalha a bola pra Ponte, fez o passe no meio pro Elvis, levantou, tocou pro Matheus no meio pro Fraga, chega a zaga com o Henrique pra tirar dali, e tome contra-golpe dos caras, se virar na ponta esquerda é perigo, bola ali pro Samuel Eto'o, o passe pra ele, melhor pro Everton na cobertura. Ganha essa bola pra Ponte, depois o Thiagão veio, ajudou a defesa, sai jogando pra equipe da Macaca, troca a bola pra Kaique França pra Thiago, lá na ponta direita, vamos chegar a 5 minutos passados, segundo tempo de jogo, 1 pra Ponte, 0 pro Monte Azul, Série A2, Campeonato Paulista. Na sequência, você vai conferir Campeonato Paranaense, hein? Maringá e Coritiba e Maringá, com o Moura Júnior e Esportes Malaguenha, canal de áudio também no Facebook. Bom, no canal de áudio, você vai pegar aí o finalzinho do primeiro tempo, porque a gente vai com o pós-jogo aqui nos canais Futebol Interior. No Facebook, você vai começar já no primeiro tempo do jogo, no comecinho do jogo. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita para Wesley Fraga para o Elvis para Jé, na marcação, chega a zaga da equipe do Monte Azul, tira a bola, volta para Ponte, bola para Thiago Oliveira, o Oliveira para Fraga na direita, já pede bola ali o Pablo Diego, trouxe a bola, perna esquerda, passou pelo primeiro, passou pelo segundo pro chão, pau nele! Falta! Abriu ali a caixa de ferramenta o Henrique Rocha. E nessa caixinha de ferramenta do Henrique tem um martelo, viu, o André? E o martelo foi no pé do Pablo. É falta pra Ponte, meia direita. Olha o Elvis aí. É, e ele deu uma martelada no dedão direito do jogador da Ponte que tá latejando até agora. É pelo lado direito, favorece a Macaca. A Macaca aperta, quer o segundo gol no jogo, continua 1-0, a Ponte vencendo majestoso. Ponte na frente, Ponte vai vencer o jogo pelo placar de 1-0. Ronei Ribeiro, tá ligada. A Edilaine Munhoz escreveu Minota. Ô Edilaine, eu tô te vendo aqui, querida, obrigado por estar com a gente. A Ana DZL tá torcendo pro Monte Azul. Vai Ponte, tá dizendo aqui o Edmilson Antunes de Campos. Vera Lúcia Dias Pimentel,
Ponte tá com a gente. É falta para Macaca, 6 minutos 30 segundos, segundo tempo. Ponte 1, Monte Azul 0. Elvis, perna direita, majestoso, com muita gente. Júnior Tavares para bater com a esquerda. 1, 2, 3, 4 na barreira. Elvis para a bola, bateu direto pro gol. Gol da Ponte! O seu time tem um 10? O seu time tem um Elvis? O meu tem! Elvis! 10 é a camisa dele, que golaço! O Elvis faz o futebol ficar ainda mais lindo! Elvis! Que beleza! Que alegria! Que legal! O seu time não tem o Elvis! O meu tem! Ele mostra as 10 nas costas. A 10 é só do bom do time. Capitão na Macaca. Golaço de falta. Elvis! Muda o placar aí. Tá na tela, a tela tá printada. 2 pra Ponte. 0 pro Monte Azul. E que felicidade! Torcer pra Ponte. Ver um gol de falta. Ver o Elvis desfilando toda a sua categoria, ampliando para Macaca. Eram 7 minutos passados do segundo tempo de jogo. Elvis, 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 Elvis. 1000 vezes você, Elvis. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 2, Monte Azul 0. Ô, André Zuba, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte, o gol do Elvis. Que golaço! Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que é lá, mestre de cá, para os saudosos torcedores pontepretano, Elvis, o artilheiro craque do time, foi com muita consciência para a bola. De perna direita, jogou no ângulo superior esquerdo da meta do goleiro André Zuba, que nada pôde fazer. Amplia a Macaca, camisa 10, Elvis, um golaço de falta lá de cá, mestre de cá. Agora Ponte 2, Monte Azul 0. Macaca na frente, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte, eu te amo, meu amor. Ponte, eu te amo. Ô, Frank, que pintura, que golaço. Ponte na frente, 2-0. Carlão, vou tirar o chapéu. Tenho certeza que se mestre de cá estiver assistindo, ele deve ter se emocionado. Carlão, camisa 10, majestoso, aquela batida perfeita na bola e não deu outra, meu amigo. Barbante, que golaço, e merecia. Elvis é o cara. Elvis, Ponte na frente, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte tá na frente, Ponte 2-0 para a equipe do Monte Azul. Lembrando que a Ponte Preta vai indo a 12 pontos. Mudou na tabela de classificação da competição. Bora lá então, André Luiz. Foram 2 alterações na equipe do Monte Azul, processada pelo Tuca Guimarães. Foi embora o 10, Natan Barbosa, para a entrada do 18, Gutierrez. E foi embora o 7, Samuel Etor, para a entrada do 19, Vitinho. Informação para Prone Alimentos. Tem mais uma, saiu o Denner, camisa 11, entrou o 17, o Etor. O Eto'o tá no jogo, 17, o Denner 11. Foram 3 alterações do time do Monte Azul. Daqui a pouco, André, com calma, você vai passar para mim quem saiu e quem entrou. Entraram 17, 18 e 19 no time do Monte Azul. Saíram 7, 10 e 11. Mas daqui a pouco, André, com calma, vai passar pra gente as alterações. Vem Monte Azul, bola lá pelo setor de ponta esquerda. É pro Eto'o. Ele que é artilheiro do time, hein? Christian Eto'o. Tem 2 gols lá na ponta esquerda por baixo. Chega a zaga da Ponte pra tirar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Anote aí, torcedor, 11 minutos passados, segundo tempo de jogo. Série A2, Campeonato Paulista, te contei não, Macaca tá na frente, hein? Gé marcou a 45 do primeiro tempo, Elvis de falta, a 7 do segundo. Ponte na frente, Macaca 2, Monte Azul
Monte Azul 0, Série A2, Campeonato Paulista. A bola tá rolando para Noroeste 0, Juventus 2. Finalzinho de jogo no primeiro tempo. O Juventus faz o seu segundo gol, hein? 0 pro Noroeste, 2 pro Juventus. Série A1, Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino vai vencendo a Ferroviária pelo placar de 2-0. O Palmeiras fora de casa vence o Ituano por 1-0. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. O André, com calma agora. Vamos lá para as alterações do técnico Tuca Guimarães. Foram 3, manda aí. Foi embora o 7, Samuel Eto'o, para a entrada do 19, Vitinho. Saiu camisa número 10, Natan Barbosa, para a entrada do 18, que é o Gutierrez. E foi embora o 11, Denner Rodrigues, para a entrada do 17, que é o Christian Eto'o. Informação para Jump Esportes. Legal, só confirma para mim o nome do 19, por favor. Quem é o 19? É o Vitinho. Vitinho, né? Pronto. Vitinho, Gutierrez e Eto'o. Saíram Samuel Eto'o, Natan e Denner. 12 minutos 40 segundos. Ponte 2-0, a torcida da Ponte vai cantando no estádio Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E a Macaca vai vencer o jogo pelo placar de 2-0. Franque, Ponte na frente, 2-0. Bom, agora é segurar, não é mesmo, querido? Com certeza, Carlos. E que batida maravilhosa. Que golaço, que pintura, né? A Ponte tá numa fase muito bacana, Carlão. O Monte Azul não veio para jogar atrás, Carlão. Ele veio para fazer uma partida de marcação e explorar erros da Ponte. Esse segundo gol vai facilitar muito o jogo para nós, desde que, Carlos, a Ponte mantenha o foco, a Ponte continue responsável, respeitando o Monte Azul, porque respeitar é bola no barbante, hein, Carlão? E vem o Christian, o Eto'o, trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada, ele bateu pro gol, pegou na zaga, voltou pro Christian, Eto'o, a bola voltou pra Ponte, bola pro Arthur, toca de primeira, bola pro Elvis, vem o 10 da Ponte, faz o passe, vira o jogo, toca a bola pro Fraga na direita, trabalha a bola pra Pablo Diego, Ponte só fez uma alteração, só que era do primeiro tempo do Fraga com 40 minutos que entrou na vaga do Leonaldi, que sentiu, a bola voltou pra Elvis, que lindo gol que o Elvis fez, a bola voltou pro Arthur sai da ponta, vem pro meio, fez o passe, trabalhou pra Pablo Diego, perna esquerda, uma bomba pra fora, pegou alto demais, saiu de fundo, tirou de volta pro Monte Azul, André. O detalhe é que o Pablo Diego, na altura da meia-lua da grande área, pegou muito embaixo, de perna esquerda, a bola por sobre a meta do goleiro André Zuba, tiro de meta para o Monte Azul, que perde por 2-0 do Majestoso. A família Anunciação tá com a gente aqui, ó, o Fernando e o Marcelo. É nóis! Cleide Damasceno, vamos, Macaca, Catanduva, São Paulo. Na torcida, a Daiane Bianchi tá colocando um monte de coraçãozinho preto aqui. Ô, Daiane, minha querida, beijo pra você. Edilane Munhoz, eu estou te notando, tá? Eu sei que você tá conosco, obrigado, viu? Você que tá com a gente aí, dá uma curtida aqui lá no YouTube, Futebol Interior, vai ser muito bom. Ó, você não vai ganhar nada, mas mais pessoas vão saber que nós estamos aqui transmitindo o jogo. Essa transmissão aqui no canal de áudio dos canais Futebol Interior, com você sempre vendo aqui as manifestações do narrador, as manifestações aqui do comentarista, do repórter, o tempo e o placar do jogo. Por exemplo, o Felipe Marques apertou aí o botão agora, você ouviu 15 minutos passados desse segundo tempo. Tá 2-0 pra Ponte, Série A2 do Campeonato Paulista. Tá bonito, tá gostoso, tá bonito, tá gostoso. É Martinho da Vila, né? Não sei se eu mudei a letra da música, mas tá valendo. Eu gosto de um pagodinho também, hein? Bola pra Ponte, pela direita, bola pra Pablo Diego. Pablo Diego veio, a zaga da equipe do Monte Azul tirou, voltou, trabalhou bola pelo meio, chega a zaga da Ponte pra tirar, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Vem o time do Monte Azul, bola aqui pro campo de ataque, sobe Matheus Silva. Mete a cabeça na bola, na marcação ali pra cima do Gutierrez, que estava por ali. O Matheus tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança. Placar ao vivo, Futebol Interior.
Intervalo ainda não, hein? O jogo vai a 50 lá em Bauru. O Noroeste perde em casa pro Juventus por 2-0. Trabalho Série A2. Campeonato Paulista. Bola pro time do Monte Azul. Levi na marcação pra cima dele. Chegou o Arthur. O árbitro não deu falta, não deu nada. Deu tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Lá pela direita, vem Ponte, Fraga, toca a bola pro Pablo Diego, pro Fraga, vai pro cruzamento. O Elber está na grande área, o Jé também, ele voltou, trabalhou atrás pro Diego. Diego na ponta, bola pro Everton, vem cruzamento, calibrou, passe, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Monte Azul com o Kekel. Mete o pé na bola, tira dali. 17 passados deste segundo tempo. 2-0 para a Ponte, 28 para terminar o jogo. A Ponte está vencendo, vai conquistando a 4ª vitória seguida. Por enquanto a Ponte Preta vai assumindo a liderança da competição. Daqui a pouco eu vou lá pro jogo da Portuguesa Santista. Bola para a Ponte, trabalha o Arthur. Fez a finta, virou, trabalhou atrás. A bola voltou para a Ponte, Matheus Silva fez o passe. E vem contra-golpe para os caras. Não vamos tomar contra-golpe do Monte Azul ganhando o jogo 2-0. Bola pro Eto'o. Eto'o trabalhou bola aqui pro meio pro Gadelha. Gadelha fez o passe pro Gutierrez. Está impedido. Não vale mais nada. Está impedido ali o jogador da equipe do Monte Azul. O jogo está parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 18 passados do segundo tempo. Mudou, André Luiz? Mudou. É a 4ª alteração processada pelo técnico Tuca Guimarães no Monte Azul. Foi embora o camisa número 5, o Levi Nepomuceno, para a entrada do 16, Felipe Carvalho. Informação para Bebidas Poti. O jogo tá parado. Ô Frank, o Tuca Guimarães tá mexendo no time aí. Tem que mexer mesmo, o time tá perdendo por 2-0. Tem que pôr força aí no time. E a Ponte, por enquanto, o Hélio não mexe. A Ponte com aquela alteração apenas do primeiro tempo. A Ponte está bem, Carlos, mas eu gostaria... Se eu fosse o Hélio, eu tiraria o Júnior Tavares e colocaria o Dudu. Hoje é jogo pra Dudu. Não que o Tavares esteja mal, Carlos, comprometendo, entende? Mas ele não tá num dia brilhante hoje, não. Eu colocaria o Eliel. Eu acho que tem que dar moral pro garoto. O Dudu é um jogador de rapidez pela beirada, por isso que eu iria por ele. A gente tá falando, você tá fazendo a alteração como taticamente no jogo, né? Mas eu digo até pra torcida, pro garoto, sabe? É verdade, o Eliel desse jogo e também o Dudu, nada impede que ele coloque os dois. Né? Só fez uma alteração, pode mexer mais 2 vezes, ele pode parar o jogo 2 vezes. Lateral pra Ponte, o Everton toca a bola pro Kaique França, o Kaique França no peito, perna esquerda, dentro da grande área, põe a bola no campo de ataque, a bola volta ali pro camisa número 16, que é o Felipe Carvalho. O Carvalho trabalha a bola ali pelo meio, ele volta a bola pra Vitinho, Vitinho trabalha a bola pra Pablo Diego, menos um pouco, viu, Pablo Diego? Olha o Everton, roubou, foi bem, agora ganhou a bola pra Ponte, o Jé tá na grande área, o Everton vai pro cruzamento. Chega ali o camisa número 3, o Júnior Henrique, desculpe. O Júnior Henrique meteu a cabeça na bola. O Everton poderia ter calibrado um pouco mais esse passe pro Gé ali, né, André? Ele poderia, mas ele acabou aí no último momento pegando mal na bola. O Júnior Henrique chegou, tirou. No bate e rebate a bola ficou. Lateral para o Monte Azul. Continua 2-0 para a Macaca. Informação para Ovos Satoshi. O Maurício Santiciori tá dizendo aqui, ó. Como falei, vai ser 3-0. Tomara, Maurício. Tomara, mas 2-0 já tá bom pra nós, viu? O Gilberto de Moraes escreveu amor maior aqui. O Batata Ponte Preta também tá ligado. Ô Batata, obrigado, meu querido. Escreveu boa noite, Carlão. Manda um abraço aí pro meu filho, o Antônio Henrique. Estamos ligados aqui em Rio Preto. Obrigado, Batata. Valeu, viu? Obrigado por estar com a gente aí esse minutinho. A gente agradece aí a sua participação. Trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Arthur. Arthur tentou fazer o passe aqui na esquerda, bola pro Júnior Tavares. Tem 2 jogadores ali da Ponte pra entrar, mas eu acho que o Eliel ainda não vem nessa. Pelo menos nessa levada. Bola pra Kaique França com a perna direita que não é boa. Ele dá um bico na grande área, tira a bola de lá. A bola vai cair no campo de defesa do time do Monte Azul, que vem bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Dip. O Dip trabalha a bola, sai da ponta, vem pro meio. Lateral esquerda da equipe do Monte Azul. Disputa de bola ali do Wesley Fraga. Ele vem, disputa a bola com ele ali, o Pablo Diego. O Elvis também. A bola volta na ponta esquerda. Bola pro Gutierrez. É o Eto'o que tá na bola. Levantamento, cruzamento na boca do gol. Toque na trave. Sobrou pro Monte Azul. Eto'o vai fazer. Furou. A bola voltou pro Dip. Fez o passe pelo meio. Na grande área. Olha o gol do Monte Azul. Chega a zaga pra tirar. Meu Deus.
Que coisa louca! O Kaique França virou passageiro. Virou passageiro do trem sem motorista. Só torceu. As luvas do Kaique França, elas viraram ali um rosário pra torcer pra bola não entrar. E que lance estranho. Depois, acho que foi o Eto'o ali que falhou e furou. Tava na cara, hein, André Luiz? Essa não entrou não, viu, meu filho? É, que lance estranho. Chute de longa distância. O Kaique França perdeu o tempo da bola. A bola bateu no poste esquerdo, voltou. Eto'o, debaixo do gol. Era só empurrar, só encostar o corpo na bola que a bola entraria. Ele conseguiu furar o chute. E evitando aquele que seria o primeiro gol da equipe do Monte Azul, e daqui a pouco 2 alterações na Ponte de uma vez. A Macaca continua vencendo e os deuses dos estádios e Nossa Senhora do Majestoso protegendo a Macaca, Corsato. O Dudu vai entrar já. E o outro é o Jean Carlos, o 16. É o 7 o Dudu e o 16 é o Jean Carlos, que estão ali para entrar no time da Ponte Preta. Lembrando que o Jean Carlos no último jogo no Majestoso ele só fez 2 assistências para 2 gols da Macaca. Vem Ponte, olha o Everton, cruzamento pro Pablo Diego, vai fazer o toque de cabeça pra fora, vai embora. Rapaz, Pablo Diego testou direitinho, mas ela saiu em linha de fundo, tiro de volta pros caras, André. E no cruzamento do Everton, testou, subiu no terceiro andar o Pablo Diego testando forte. A bola por sobre a meta de André Zuba. Tiro de meta para o Monte Azul, continua 2-0, quando nesse momento serão feitas as alterações do time da Ponte, o 16 Jean Carlos e o 7 Dudu Ratamoto. Vem aí, vamos ver quem vai sair. Saindo o camisa número 11 da Ponte, o Pablo Diego, para a entrada do 16 Jean Carlos. E vamos ver quem vai sair para a entrada do Dudu Ratamoto. Daqui a pouquinho Tavares. É o Júnior Tavares. Júnior Tavares vai embora, o 22 para o 7 Dudu Ratamoto. 2 alterações processadas na Ponte, a terceira da Macaca no jogo. Informação para Plone Alimento. Bom, já o Franco vai falar das alterações aí, mas o Pablo só se for para descansar ele, porque tava jogando muita bola. Fernanda Valente, Gato da Paz diz, Ponte vai ganhar 3-0. É Gato da Paz. Valeu, Fernanda. Cleide Damasceno, ufa, tem que ter sorte, tá dizendo aqui o Paulo de Tarso. O Gilberto de Moraes também tá ligado com a gente. Valeu, querido. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 24 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo 21 pra terminar o jogo. Série A2, Campeonato Paulista no giro do giro. O giro que gira o placar do futebol pra você. Ponte na frente. Ponte 2, Gé e Elvis, uma pintura cobrando falta. Ponte 2, Monte Azul 0, placar ao vivo. Futebol interior, Série A2, Campeonato Paulista, intervalo de jogo. Noroeste 2, Noroeste 0, Juventus 2. Série A1, Campeonato Paulista, 32 minutos segundo tempo. Bragantino 2, Ferroviária 0. Intervalo de jogo, Série A1, Campeonato Paulista, Ituano 0, Palmeiras 1. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu que fiz. Bola aqui pro campo de ataque, vem o time do Monte Azul. Bola com o Eto'o, tá impedido. Não vale nada, jogo parado. 25, segundo tempo, Franco Francisco. O Hélio dos Anjos fez mais 2 alterações no time da Macaca. Com 23 minutos, saíram Pablo Diego, Júnior Tavares. Entraram Dudu e Jean Carlos. O que pretende o nosso técnico? Carlos, ele manteve a composição tática, né? Ele vai dar um pouquinho de liberdade pro Jean Carlos descer. O Dudu é simplesmente para aliviar um pouco o Pablo Diego, que tem jogado todas, né? Carlão, é nóis aí. E vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda pro Jean Carlos. Disputa a bola ali com o zagueirão Henrique. Melhor pro Gigante, tira dali, a bola volta pra Kekel. Kekel na ponta direita faz o passe na marcação. Chega ali o toque do camisa número 18, o Gutierrez. Ele toca a bola pro Gadelha na ponta pro Gutierrez. Chegou a zaga da Ponte com o Thiago. Thiago tirou, só que estourou ali pro meio, né? Aí o Wesley Fraga não ganhou. A bola voltou pro Natan. Vem o camisa número 10, sai da ponta, vem pro meio. Na direita o Kekel pede. O Arthur vem na marcação pra cima dele. O Kekel na marcação. Nas costas do Arthur, a bola sai. Passa, vai embora, linha de fundo, escanteio pro Monte Azul, André. Último toque do jogador, camisa número 15, Arthur. A bola pela linha de fundo, é lado direito.
O Monte Azul desce, perde por 2-0 no Majestoso e vem para a cobrança. O 18, Gutierrez na bola. Vem Gutierrez, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Monte Azul. Ponte Preta vence 2-0. O povo vai cantando no Majestoso. O povo vai cantando, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Gutierrez para a bola, levantou o segundo pau. Sobe a zaga da Ponte, tira. Sobe a zaga da Ponte para tirar. A bola volta aqui pela direita de novo. Para Gutierrez, vai para a linha de fundo. Acabou o campo. A bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta para a Ponte. Vai, Frank. Complete aí. Ponte Preta vence 2-0 as alterações. Ele manteve o esquema tático. O Carlos vai dar uma oportunidade para o Jean, né? Sangue novo. O Júnior realmente estava pedindo para sair, né? Estava cansado. Ainda não deu aquela encaixada que a gente imagina que ele vai fazer nessa meia cancha. Achei ele hoje bem tímido, errou bastante passe. E o Dudu é aquilo que eu te falei, poupar um pouco o Pablo Diego, que tem jogado uma enormidade, né? Então um jogo como esse dá pra dar uma poupada nele aí, porque é jogador importante pra frente. E vamos torcer pro Dudu, Carlão. Vamos lá, Dudu na ponta direita, vem na marcação ali pra cima dele o gigante, o Dudu sai na ponta, vem pro meio, na ponta esquerda ele tá aqui, caído, bola pro Arthur, Arthur volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Thiago Oliveira, o camisa número 3 da Ponte, vai trabalhar na bola, um pouco mais atrás pro goleirão, o Kaique França, vai ficar com ela o goleiro da Ponte, perna esquerda, o Gutierrez vem pra cima dele, ele dá um bico, põe bola na grande área, pro Jack, ganhou mais uma, trabalhou na ponta direita pro Dudu, o Dudu perdeu, recuperação pra equipe dos caras, bola pro Gadelha, na ponta esquerda, o passe muito forte, sai do gol, goleirão. Kaique França para ficar com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Olha a Macaca, vai queimada ali, bateu direto pro gol. Elvis pegou o goleiro. Elvis tocou pro Dudu, o Dudu bateu pro gol, o Zuba caiu, eu achei que ele não ia chegar, rapaz. Aí com a mão direita ele bateu, a bola vai embora, linha de fundo, quase gol da Ponte, escanteio pra Macaca, André. Quase, Dudu Ratamoto, na altura da meia-lua da grande área, chutou forte de perna direita. No reflexo, André Zuba colocou de mão direita para escanteio, é escanteio lado esquerdo para a Ponte Preta, quando nesse momento é atendido o camisa número 1 do Monte Azul. O goleiro André Zuba ficou caído ali no chute do Dudu, escanteio para a Ponte. O Saulo Alexandre. Corsato, boa noite. Quando morava em Campinas, eu era gandula da Ponte Preta. Mora em Caraguatatuba e sempre torcendo para nossa macaquinha. Valeu, Saulo. Tá no YouTube aqui no Futebol Interior. O Roberto Santos, Rafael César, Luiz Augusto Duarte Simas, Valdir Macedo. Tá dizendo que vai ser 3-1 para a Ponte, tá 2-0. Então, segundo ele, a Ponte vai fazer 1 e vai tomar mais um. Vai tomar 1, né? Ronaldo de Lima Neto. Como o Hélio não vê que o Thiago é 1000 vezes melhor que o Guilherme. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Belíssimo, importante gol de falta do Elvis. Elvis vivo. Se pudesse trocar, iria de gol olímpico. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Porque o Elvis tentou, né? Um gol olímpico no primeiro tempo. Valeu, obrigado, mais um abraço aqui para Fernanda Valente. Bom, o jogo tá parado, né, para atendimento do goleiro da equipe do Monte Azul, não é, André? Isso mesmo, está sendo atendido ainda o André Azul. E um detalhe muito importante que os ouvintes têm falado é a questão do saldo de gols. A Ponte, até então, antes de começar essa rodada, ela estava perdendo a liderança por causa do saldo de gols. E o saldo de gols vai ser muito importante lá na frente. Ao término das 15 rodadas, pode ser decidido quem fica em primeiro lugar pelo saldo de gols. E, consequentemente, quem ficar em primeiro lugar joga por empate nos jogos de ida e volta, nas quartas, na semifinal e também na final, Corsato. É isso, a Ponte Preta vai indo a 12 pontos nesse momento. A Ponte Preta vai na liderança da competição. Deixa eu dar uma passadinha aqui, né, nos jogos. A bola não tá rolando ainda, viu, gente? A Ponte vai mexer já o 13 e o 14 e vão entrar. Daqui a pouco o André vai informar. Bom, vamos dar uma passadinha aqui então na Série A2 do Campeonato Paulista. Noroeste perde pro Juventus por 2-0. Bola rolando, jogos que começaram às 8 horas da noite. Taubaté e Rio Claro. Comercial Portuguesa Santista, 0-0. Velo Clube e Linense também 0-0. O 15 de Piracicaba tá ganhando do São Caetano pelo placar de 1-0. Bom, o jogo ficou parado um tempão, hein? Para atendimento do goleiro. Escanteio pra Ponte. Pra bola Elvis. Levantou, fechado na boca do gol. Toca de cabeça da zaga da equipe do Monte Azul. A bola sai, vai embora, linha de fundo.
É mais um escanteio pra Ponte, André. Último toque do Quequeu no primeiro pau, mandando pela linha de fundo, é lado esquerdo, mais um escanteio para Macaca, Elvis, camisa 10 na bola. Elvis, camisa número 10, vem ele na bola para fazer a cobrança do escanteio, o sexto escanteio para Ponte, o 4 no segundo tempo, vai Elvis, fez um golaço a 7 minutos do segundo tempo, Ponte na frente, 1-0, 2-0, Elvis pra bola, levantou fechado na boca do gol, Zuba, a bola volta aqui pelo meio, Dudu, trabalhou pro Elvis, toque na boca do gol, levantamento, sobe a zaga da equipe do Monte Azul, tira a bola, volta para Dudu de novo, aqui no meio de campo ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, a bola pro Everton, tô gostando do Everton, cruzamento pro Gé, era pro Jean Carlos, chega a zaga da equipe do Monte Azul, tira a bola, volta pra Ponte de novo, bola na direita para Dudu, Dudu trabalha a bola pro Everton, o Everton vem na marcação ali pra cima dele, o Henrique Rocha, a bola voltou, vem o Everton, levantamento na boca do gol, o toque do Matheus Silva de cabeça, trabalhou pro Arthur, entrou na grande área, ficou pedindo pênalti, juizão não deu. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu achei que foi. Kaique França mete o pé na bola, tira errado. A bola voltou. Gutierrez, perna direita, pode bater dali. Fez o passe pelo meio, vai queimar, bateu pro gol, pra fora. Ô, Kaique, me ajuda aí, velho. Tira essa bola pro lado. Bola voltou ali pro Gutierrez, que tocou pro jogador ali do Monte Azul. Perna esquerda, ele bateu. Quase o primeiro gol dos caras, André. O detalhe é que no primeiro lance, o Kaique França acabou dando uma pichotada na bola, a bola sobrou de novo pro Gutierrez, que chutou forte de perna esquerda, a bola passou lambendo o poste esquerdo da meta de Kaique França, foi embora, tiro de meta para Macaca, e na minha opinião também, o lance anterior foi pênalti para a Ponte, não marcado. Eu sou o árbitro ali, eu dou na calma, mas assim, né? Eu sei que eu sou um pouco Ponte, então deixa quieto esse negócio, velho. Carlão, mas pra mim também foi cal, hein? Pra mim também foi cal. Tudo bem que o nosso olho é bem ponte pretano, mas essa jogada é pênalti, gente. Carlão, eu louco pra dar uma nota boa pro Kaique hoje. Ele não errou uma saída de gol e agora ele quase me matou o coração, hein, Carlão? Rapaz! E tocou no meio do campo, né? Não pode isso, né? Rapaz, fez alavanca, é pênalti. Assim, ele fez alavanca, eu tô contigo, mas não sei, cara, parece que também ele se joga na perna do cara. Aí eu vou ser bem sincero pra você, velho. Se eu sou o árbitro, eu dou na cal, entendeu? Mas é duvidoso, confesso pra você que é lance duvidoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Elielzão. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ponte vem pela ponta direita, Dudu tentou tocar pro Gé, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte, Everton pro Gé, perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Monte Azul fazer a cobrança. 34 do segundo tempo. 0 para Ponte, 0 para o Monte Azul, 2 para Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem pra cá. Futebol Interior no WhatsApp 989-89-3526. No Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol FI. Fique à vontade pra participar com a gente. Macaca mexeu. O André Luiz vai informar já as alterações do técnico Hélio dos Anjos. Vai, André. Foi embora o 2, o Everton, para a entrada do 14, Luiz Felipe. Foi embora o 15, Arthur, para a entrada do 17, Guipira. 5 alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos da Macaca. Informação para Ovo Satoshi. Luiz Felipe na vaga do Everton. Sai um lateral, entra outro. Guipira, atacante, na vaga do Arthur. Agora não tem mais dobra. A Ponte joga com 3 atacantes, hein? Ponte Preta ali agora com Dudu, Gé... E também com o Guipira, hein, Francisco? As alterações do técnico Hélio dos Anjos. Ele passou o Jean Carlos pra dele na lateral, né, Carlão? E vai dar oportunidade pro Guipira, que a gente tava querendo também, né, Carlão? Tá precisando deixar a gente ver um pouquinho mais do que ele pode apresentar pra nós. Nega velho, Carlão. E vem Ponte, bola pro Guipira, na marcação chega o gigante pra tirar dali. Bom, tem gol, Campeonato Paulista, Série A2, gol da Portuguesa Santista, hein? Portuguesa vai
fazendo o seu quarta vitória também. Pensa o quê? Portuguesa 1, Comercial 0. Não tá fácil não a situação lá pro Comercial. Bola rolando para Taubaté e Rio Claro, 0-0. O Noroeste vai perdendo pro Juventus pelo placar de 2-0, 5 minutos do segundo tempo. Aqui a Ponte vai vencer o Monte Azul pelo placar de 2-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Vem Ponte de novo, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Dudu, cruzamento, levantamento na boca do gol. Guipira se joga na bola, mas não pega. Aí ela vai ficar aqui na ponta direita pro Quequeu. Quequeu faz o passe no meio, ganhou Jean Carlos. Chuteiro azul marinho do Jean Carlos, vira o jogo, toca a bola pro Wesley Fraga. Fraga no meio, toca a bola aqui pro Felipe Amaral. Felipe Amaral tentou fazer o passe, chegou a zaga da equipe do Monte Azul com o Henrique. O Rocha. Ele mete o pé na bola, tira, joga a bola para a lateral. 37 passados deste segundo tempo. 2 para Ponte, 0 para o Monte Azul. Daqui a pouco tem Coritiba e Maringá, em Campeonato Paranaense. Você vai conferir no Facebook o jogo na íntegra, nos canais de Futebol Interior e no canal de áudio, finalzinho do primeiro tempo para todo o segundo tempo com a Esportes Malaguenha. Amanhã tem mais bola rolando em Campeonato Paulista, Mirassol e São Bernardo, 7h30 da noite. E depois, São Paulo e Portuguesa, com todo o timaço da CN e o Edson Carlos em Ponte. Olha o Gé, vai lá para a linha de fundo, tentou fazer o passe ali para cima do Henrique Gigante. Melhor pro Gigante, briga de gigantes ali, Gé contra o Gigante levou a melhor, aí o Felipe Amaral domina no peito essa bola, trabalha a bola ali pro Luiz Felipe, vem o camisa número 14 do time da Macaca, Luiz Felipe, ele volta essa bola aqui pela ponta direita, entrou no segundo tempo. Ponte Preta fez as 5 alterações, o Tuca Guimarães também do Monte Azul, também as 5. Kaique França, dá um bico na bola, põe bola aqui no meio, bola para Jean Carlos, menino da base, fez o passe no meio, pegaram ele, hein? O árbitro não deu, bola pro time do Monte Azul. Muito forte, o passe vai ficar pro Kaique França com os pés, sai do gol da grande área para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Anote aí, torcedor, no toque do tempo, 38 minutos, 30 segundos passados desse segundo tempo, 6,5. Mais acréscimo, vai ser gigante, hein? Vamos ter um monte de tempo aqui para complementar. Deste segundo tempo, Série A2, Campeonato Paulista, te contei não. A Macaca tá na frente, anote aí, Ponte 2, Gé e Elvis. Monte Azul, 0, placar ao vivo, futebol interior, bola rolando. Série A2, Campeonato Paulista, vem Ponte, bola pro Guipira, bateu pro gol, pegou o goleiro. Completando o placar aqui, Série A2, Campeonato Paulista, o Juventus vence o Noroeste fora de casa por 2-0. Portuguesa Santista vence o Comercial em Ribeirão Preto por 1-0. Taubaté e Rio Claro, 0-0. O São Caetano perde em casa pro 15 da cidade de Piracicaba pelo placar de 1-0. Velo Clube Ninense vão empatando em 0-0. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Tem jogador da equipe do Monte Azul caído do lado esquerdo lá, do lado do povo, como diriam os antigos, lá nas populares do Majestoso, André. Jogador do Monte Azul está sendo atendido, me parece que a distância, não dá para ver aqui o número, mas daqui a pouco eu te confirmo. E a torcida da Ponte canta e dança em Moisés Lucarelli. Deixa eu dar aqui, o jogo tá parado, deixa eu dar uma moral aqui pro pessoal do Facebook. O Roberto Santos tá ligado com a gente. Luiz Augusto Duarte Simas, é só ter o controle que o jogo vai sair com 3 pontos. Neuci, Zavariz e Lucato. Só um pouco, Ponte, como eu te amo. Foi pênalti, não deu porque não quis, tá dizendo aqui o Luiz Augusto Duarte Simas, no Facebook Futebol Interior. Roberto Santos, mais 1 ou 2, vamos Ponte, bora golear. Torcedor da Ponte vai fazendo a festa, deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube. Fernanda Valente, Gato da Paz diz olá. Kevin Almager, você pode me enviar uma saudação? Olá, Kevin. O Anderson Oliveira tá perguntando o que vocês estão achando do Gé. Responda aí pro Anderson Oliveira o que nós estamos achando do nosso artilheiro, o Gé do Palinho, hein, ô Franqui? Já é ídolo, né, Carlos? Não tem muito o que falar. 2 jogos inteiros e 1 tempo. 4 gols, Carlão. O que nós vamos falar? Sensacional.
Ayrton Passo também tá ligado com a gente. Valeu, vai participando aí, gente. Vai mandando mensagem. Vanessa Karen, vamos Macaca. Jaú na torcida por vocês. Sérgio Soares, que maravilha. Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. E o Ituano empatou, hein? Placar ao vivo, Futebol Interior informa. 1 pro Ituano, 1 pro Palmeiras, Série 1. Campeonato Paulista. Rádio Futebol Interior vai transmitir daqui a pouco o Campeonato Paranaense. Coritiba e Maringá. Vem Ponte. Olha o Atamoto. O Gé pede na ponta direita. O Dudu deu passe pra ele. Lindo passe. O Luiz Gustavo passou pela direita. Recebeu. Tá na grande área. Vem cruzamento pro Dudu. Bateu pro gol. Defesaça do goleiro. Vem o Gé. Tenta. Chega a zaga. Tira. Joga a bola. Linha de fundo. O André Zuba agora foi fantástico. Sensacional. O Dudu meteu a cabeça. O André abriu o bração, tirou. Era o terceiro gol da Ponte ali, André. E o detalhe aqui do cruzamento que vem pelo setor direito. O Dudu Ratamoto se jogou na bola e testou forte. Na elasticidade e também no reflexo, André Zuba evitou o terceiro gol da Ponte do jogo. É escanteio lado esquerdo, Elvis, camisa 10 na bola. Elvis vem para fazer a cobrança do quinto escanteio para a Ponte no segundo tempo, o 7º no total. Elvis para a bola, levantou o segundo pau, Zuba. Rapaz, tá mandando bem o Zuba e olha que a Ponte tá vencendo por 2-0. Dá um bico, tira, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Público total 6.526 no estádio Moisés Lucarelli. Público pagante 5.725. Lateral para Ponte, lateral cobrado. Gé tentou fazer a finta no peito. Aqui tentou dar uma puxeta, não é bicicleta, não é uma puxeta aquilo. Mas a zaga tirou. A bola voltou aqui pro time do Monte Azul. Vem Gadelha, falta. Falta pra cima ali do jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado. Falta pra Macaca. Então vamos lá pro público. Anote aí, torcedor. Público total 6.526. 6.526. Para a arrecadação de 80.220. 80.220. Público total no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e 15 da cidade de Piracicaba. 6.526. O público total no estádio Moisés Lucarelli. Ponte vem lá pelo setor de ponta direita, 43, quase Mudou. 44 passados desse segundo tempo, tá 2-0 pra Ponte do Luiz Gustavo. Toca a bola aqui pro Elvis. Elvis para Luiz Gustavo. Próximo jogo da Ponte, sabadão, 4 da tarde contra o Taubaté. Mudou. Fala aí, André Luiz. Seu microfone não tá funcionando. Liga aí. Foi embora 9, o jogador Lucas Gadelha para a entrada do 20, Toninho tá no jogo, 20 Gadelha foi embora. Informação para Bebidas Poti. Toninho, é isso? Camisa número 20? Toninho, camisa número 20. Toninho, camisa número 20, tá no jogo. E o Gadelha foi embora. E aí, qual é a do Toninho, hein, o Franco Francisco? Ah, Carlão, o treinador do Monte Azul tá botando a galera pra canchar um pouquinho, né? O jogo praticamente terminou, a Ponte tiver só ter calma agora, sair só na boa, tocar e tá definida a fatura, Carlão. Tá mais fácil da Ponte fazer mais um que tomar o gol. E esse Franco Francisco, comentarista aqui dos Canais Futebol Interior, vem Ponte, olha o Amaral, ganhou pra Macaca, toca a bola pro Gé na direita, virou pro Elvis, tá na grande área, trouxe a bola pra perna direita, vai fazer, bateu pro gol! Gol! Tela printada pra Ponte! É gol, é gol, é gol! Elvis! Elvis! 10 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Perna direita, chutou forte. Goleirão André Zuba foi pra ela, mas não deu pra você, André Zuba. Deu pro 10, deu pro Elvis. O seu time tem um 10?
O seu time tem o Elvis? O meu tem! 10! Elvis! Pra printar a tela pra Macaca! O terceiro gol da Ponte, o segundo do Elvis, pra fazer o torcedor da Ponte muito mais feliz no Majestoso! Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você! Ponte 3, Monte Azul 0. Ponte 3, Monte Azul 0. Goleirão André Zuba. Essa você só pega lá no fundo da rede. Não deu pra você, né? Ponte 3, Monte Azul 0. Torcedor da Ponte vai fazendo festa, vai cantando no Majestoso. 3 pra Macaca, 0 pro Monte Azul. O detalhe do gol. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que no contra-ataque rápido pelo setor esquerdo, o Gé serviu a Elvis no meio da grande área do Monte Azul, que de perna direita chutou forte no canto baixo direito da meta de André Zuba, que nada pôde fazer. É o terceiro gol da Macaca no jogo, o segundo do craque Elvis, camisa 10. Agora, Ponte 3, Monte Azul 0. Macaca na frente, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. É falta pra Ponte lá na ponta. Vamos até 50, 47, 30. Vem pra bola o Elvis pra fazer a cobrança do escanteio da falta aqui pra equipe da Ponte. É lá do lado do povo. Torcedor Ponte Pretano vai cantando. Vem Elvis pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Monte Azul, tira. Aí a bola volta pra Amaral. Amaral no meio, trabalha a bola. Chega a zaga da equipe da Macaca com o Luiz Gustavo. Dá um bico na bola, tira. Joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe do Monte Azul fazer a cobrança. Lateral pro time do Monte Azul fazer a cobrança. Lateral para a equipe do Monte Azul. A Ponte vai vencendo a equipe do Monte Azul pelo placar de 3-0. Macaca vencendo e vem Monte Azul. Bola aqui pro campo de ataque. Era pro Toninho. Kaique sai do gol. Pra ficar com ela o Frank. 3-0 pra nós. Elvis, o segundo gol dele no jogo. Ponte na frente. Carlos, eu tinha acabado de falar, né? Tá mais fácil da Ponte fazer mais um que tomar um gol. E eu queria chamar a atenção para um jogador que na segunda etapa me encheu os olhos, me fez lembrar do ano passado. Felipe Amaral, Carlão. Ele que recupera essa bola para ela chegar no ataque. Outro bote dele é o segundo ou terceiro nesse segundo tempo. E ele tá jogando um pouco mais adiantado e o Fraga fazendo, na verdade, a cabeça da área. Tô gostando demais do Felipe, Carlão. E a Ponte Preta vai vencendo o jogo pelo placar de 3-0. Quarta vitória seguida da Macaca. Na ponta esquerda vem o time do Monte Azul. Bola ali com o Bruno Dipp. Dipp trabalhou no meio, virou. Bola pro Toninho. Vem o Toninho. Ele vira, trabalha a bola ali com o time do Monte Azul. É o Felipe Carvalho. Felipe Carvalho vem, disputa de bola do Henrique Rocha. Tá no chão, hein? Tô vendo uma falta ali, 49 do segundo tempo. Falta pra equipe do Monte Azul. Falta do Wesley Fraga. O Fraga não tem jeito pra ele não, né, o André? Ele chegou ali e não perdeu a viagem. Falta do Fraga em cima do camisa número 8, Henrique Rocha. Favorável à equipe do Monte Azul. Chega ali uma comissão de jogadores, o próprio Henrique Rocha. Também chega por ali mais 2 jogadores do Monte Azul. Lance que vai levar perigo à meta do goleiro Kaique França. E a Ponte continua vencendo por 3-0 no Majestoso. Finalzinho de jogo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Tem falta pros caras ali, hein? Tem falta pros caras. É falta pro time do Monte Azul fazer a cobrança. Henrique Rocha próximo da bola. O Vitinho tá por lá também. O Toninho, camisa número 20. Vamos ver quem é que vai ali pra fazer a cobrança na falta. O Felipe Carvalho foi quem sofreu a falta. Ponte coloca 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. É falta pros caras fazerem a cobrança. Henrique Rocha tá perto da bola também. Ele parece que tá mais longe, hein, o Henrique. Camisa número 8. Ele que vai pra bola. Bateu direto pro gol. Kaique! Rapaz, foi buscar, hein? Cantinho direito. Defesaça do goleiro da Ponte. O árbitro Wilbert Estevam da Silva vai pedir a bola. Ponto, centro do gramado. Acabou. Fim de jogo no Majestoso. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta vence o jogo. Ponte 3. 1 do Gé, 2 do Elvis.
0 pro Monte Azul. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vai a 12 pontos na competição. Vai ali, ó, parelha com a Portuguesa Santista, que também tá vencendo o seu jogo pelo placar de 1-0 contra a equipe do Comercial. Ponte tá na frente, venceu 3-0. Líder da competição, 100% do aproveitamento. Vitória da Macaca, quarta na competição. Fim de jogo no Majestoso, 1-0 para Ponte. Saída dos jogadores. Detalhe, reportagem, canais Futebol Interior. Vai, André Luiz. O detalhe que eu confirmo o placar com gols da Macaca de Gé e 2 de Elvis. A Macaca venceu o Monte Azul por 3-0. Os mais de 6.500 pontepretanos presentes esta noite no estádio Moisés Lucarelli cantam e dançam. A torcida da Ponte faz muita festa nesta vitória maiúscula diante do Monte Azul, que dá a liderança até neste momento do Campeonato Paulista da Série A2, agora com 12 pontos ganhos. Jogadores da Ponte já no vestiário número 1, assim como os jogadores do Monte Azul já se foram para o vestiário número 2. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Ponte Preta vence o Monte Azul pelo placar de 3-0 no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca venceu. Ô, Frank Francisco, que beleza, 3-0 para Ponte, respeitando sempre o adversário, né? Respeitando sempre aí os adversários. A Ponte vence, coloca mais 3 pontos na sacola e vai passo a passo aí, jogo a jogo, né, para tentar aí chegar aí à segunda fase e aí outro campeonato da Série A2 para voltar aí, quem sabe, em 2024 para a Série A1 do Campeonato Paulista. 3-0 para Ponte, Franque. Amigo Ponte Pretano, aconteceu o que a gente falou, Carlão. A Ponte se impôs jogando em casa, um primeiro tempo dificílimo, conseguiu fazer o gol, era para ter feito mais, mas foi muito difícil. O goleiro do Monte Azul, você falou aí, Carlos, é o André, né? André Zuba. Apesar do placar elástico, ele fez uma belíssima partida. Ele pegou algumas bolas aí que eu vou te contar. Aquela do Dudu embaixo, Carlão, que a gente achou que ele não ia chegar, foi muito boa. E a Ponte fez o papel dela, Carlos. A Ponte é o grande da Série A2. Todo mundo vai querer jogar o que sabe e o que não sabe contra a Ponte. E a Ponte, Carlos, tem que ser isso aí. O Hélio tem sido muito feliz. A Ponte tem que respeitar o adversário. Respeitar o adversário é como o Luxemburgo falava, Carlão. É bola no gol do adversário, é bola no barbante. É vencer, vencer bem e convencer. Este Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo e depois do intervalo, o fim de jogo dos canais Futebol Interior. E aí vamos aguardar a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos depois da vitória da Ponte. 3-0 para cima da equipe do Monte Azul. A Ponte venceu. E aí depois do intervalo eu vou trazer também um panorama desta Série A2, deste Campeonato Paulista. 100% de aproveitamento, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Ponte 3, Monte Azul 0. Depois do intervalo voltamos com o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, fim de jogo no ar, pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, depois de Ponte Preta 3, Monte Azul 0. Bom, vamos ficar atento no YouTube da Ponte Preta, né, pra entrevista coletiva do nosso treinador, o técnico Hélio dos Anjos. Palmeiras faz o segundo gol contra a equipe do Ituano, hein? Palmeiras 2, Ituano 1, 32 minutos do segundo tempo. Ó, o público da Ponte Preta desse jogo, eu tô indo no público total, tá bom, gente? Vou até aqui voltar e daqui a pouco vou pedir pro pessoal ajudar a gente também aqui pra votar e eleger o melhor em campo. Pode ir votando aí no melhor em campo, tá? Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, fique à vontade pra eleger aqui o melhor em campo. Ó, o público de hoje do jogo da Ponte não é o maior público da Série B, da Série A2. O maior público foi Ponte Preta e 15 de Piracicaba, 6.766. Eu vou falar aqui público total, tá? Porque tá no borderô, né? Então público total. 6.526. Ponte Preta ficou aí a 240 torcedores de ter aí o maior público. 241, né? Porque precisava colocar um a mais para ter o maior público da rodada. Porém, contudo e entretanto, né? Os 3 maiores públicos da Série A2 são jogos da Ponte. 15 de Piracicaba e Ponte. Ponte Preta agora contra a equipe do Monte Azul, 6.526. E depois o jogo Ponte Preta e São Caetano, 3.720 torcedores. O terceiro maior público desta Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte Preta venceu pelo placar de 3-0. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui rapidamente nos jogos dessa Série A2, é a 4ª rodada, né? Ontem, Lemense 3, Novo Horizontino 2. Hoje, mais cedo, Primavera 3, Oeste 2. A Ponte venceu por 3-0. Quantos gols, hein? Nos 2 primeiros jogos foram 10, mais 3 agora nesse jogo, 13. Noroeste está perdendo em casa pro Juventus por 2-0, mais 2 são 15 gols. Taubaté e Rio Claro vão empatando 0-0. O Comercial empatou com a Santista, intervalo de jogo. Comercial e Portuguesa Santista 1-1. Bom resultado, tá dizendo aqui o André Luiz, para a Ponte Preta. Que a Portuguesa vai ficando com 10 pontos, né? E a Ponte Preta vai a 12 já,
Primavera e Portuguesa 10, a Ponte na liderança da competição. O 15 de Piracicaba está vencendo o São Caetano pelo placar de 1-0. Velo Clube Linense 0-0. Só 2 jogos 0-0. Taubaté e Rio Claro, Velo Clube e Linense. Só esses jogos. No segundo tempo, São Caetano 0, 15 de Piracicaba 1. Comercial e Portuguesa Santista 1-1. Intervalo de jogo. Noroeste vai perdendo em casa para o Juventus por 2-0. É claro, né, Frank, André, ouvintes, que eu vou fazer aqui uma visão geral aqui desta Série A2, né? Não gente, deixar claro aqui que não é ainda a classificação final, porque, como eu disse aqui, jogos em andamento. Nesse momento, Ponte Preta lidera com 12 pontos. Se a Portuguesa não ganhar do Comercial, vai ser o único time com 100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 vitórias. Ponte Preta líder 12. A Santista é a segunda colocada nesse momento, 10 pontos. Ganha no saldo de gols da equipe do Primavera, que tem 10 pontos também, é o terceiro colocado. O Juventus, com essa vitória, vai passando para a quarta colocação, hein? 8 pontos ganhos. O 15, com essa vitória, está subindo. Quinta colocação, 7 pontos. O Novo Horizontino cai para a sexta posição, 6. O Lemense tem 6 pontos, é o sétimo. Taubaté, próximo adversário da Ponte, nesse momento está empatando o seu jogo, vai ficando com a oitava colocação, 6 pontos. Detalhe que o Taubaté ainda não perdeu. São, nesse momento, 4 jogos, né? 1 vitória, 3 empates. Taubaté ainda não perdeu na competição. O Linense também tem 6 pontos, mas sem derrota. 1 vitória, 3 empates. O Oeste é o 10º colocado, tem 4. Velo Clube, 11º, 4. Noroeste, 12º, 3. Rio Claro, 13º, 2. O Comercial, nesse momento, é o 14º colocado, 2 pontos ganhos. O Monte Azul, que perdeu para a Ponte, está na 15ª colocação, 1 ponto. E o São Caetano, que está perdendo o seu jogo. São Caetano vai ficando sem nenhum ponto, zerado na competição. Palmeiras tem pênalti, hein? 36 minutos do segundo tempo. Pênalti pro Palmeiras contra o time do Ituano. Pênalti pro Palmeiras. 36 do segundo tempo. Pode ser o terceiro gol pro Palmeiras. Série A2, Série A1, Campeonato Paulista. Palmeiras pode fazer aqui o terceiro gol na cobrança de pênalti. Vamos ver se vai sair o gol pro Palmeiras aqui. Jefferson Paulino pra bola. Pro gol do Palmeiras. Tabata, Rodrigo Tabata, camisa número 11, pênalti no meio do gol. Palmeiras faz 3 Palmeiras, 1 Ituano. Palmeiras vence o seu jogo por 3-1. O Bragantino venceu a Ferroviária 2-0. O Juventus faz o terceiro gol, hein, contra a equipe do Noroeste. Agora Juventus 3, Noroeste 0. Que fase do Norusca. Isso é Série A2. Série A1, Campeonato Paulista, o Botafogo abre o placar contra o Santo André. 1 pro Botafogo, 0 pro Santo André. Tudo isso aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Gente, vamos lá então para trazer aqui o comentário do nosso Frank Francisco. Ô Frank, no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Ponte venceu 3-0 a equipe do Monte Azul. Para quem tinha dúvidas, a Ponte fez o seu papel, né? 3-0 para cima do Monte Azul. Agora vamos pro próximo. Fez o papel e bem feito, Carlos, porque é um jogo inconteste, né? Onde toma 3-0, o goleiro do Monte Azul, pra mim, destaque no Monte Azul, me chamou muita atenção. Pegou muito, hein, Carlos? Que se ele não trabalha direitinho ali, a coisa ia ficar meio complicada pro time do Monte Azul. Mas eu torno a falar, isso não significa que o time do Monte Azul é fraco, gente. Série A2 é um outro campeonato. A Ponte fez o jogo ficar fácil. Vamos estar atentos a isso. A gente tem que dar todo o mérito para a Ponte Preta. Eu já venho falando há algum tempo, a Ponte está consolidando essa equipe e está tendo um encaixe perfeito. O Jeca, o nosso torcedor, perguntou, Carlos, o que eu achava dele, e encaixou como luva. Nós estamos reeditando o nosso ídolo, Carlão. Ele tem alguma diferençazinha. Eu acho ele um pouco mais habilidoso, mas tá me lembrando o Washington Mega Massa, o homem gol. Ele também é marcador de gol, Carlão. Carlão, gostei. Não tem muito o que falar de diferente não, Carlos. A Ponte hoje fez uma vitória maiúscula, uma vitória com toda a autoridade, mantendo o que ela tem que manter, Carlão.
ela joga em casa e é o grande, tem que ganhar. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco o Hélio dos Anjos vai falar aqui na Rádio Futebol Interior e também nos canais Futebol Interior. Sidney Verginelli, tá ligado com a gente? Sidão. Ele diz que morador do Santa Rita de Calda. Isso mesmo. Foi meu técnico no Internato São João. Aliás, Sidney Verginelli, forte abraço, viu, Sidão? Forte abraço a você, grande Sidão, que saudades. E a toda a sua família em Santa Rita de Caldas. Forte abraço. Alô? Oi, agora sim. Forte abraço a você, Sidão, a toda a sua família em Santa Rita de Caldas. Sidão, que foi meu técnico do Internato São João, e ele é um dos fundadores, um dos 3 fundadores da torcida jovem Amor Maior, fundada em 23 de março de 1969. Abração, mestre Sidão. Leonildo Teodoro. Jefferson é monstro, joga muito. Tá aqui no YouTube do Futebol Interior. Gente, manda aqui pra gente quem foi o craque do jogo, tá? Daqui a pouco eu vou abrir a votação. Vai mandando aqui no YouTube, no Facebook também. Eu quero saber quem foi o craque do jogo. A Ponte venceu com 2 gols do Elvis, 1 do Gé. Ponte 3, Monte Azul 0. Segundo jogo entre as equipes. O primeiro pela Série A2, 100% de aproveitamento pra Ponte. Primeiro confronto lá em 2010, a Ponte venceu 2-1. E agora a Ponte vence pelo placar de 3-0. Gustavo Carvalho tá com a gente aqui. Espanta a tranquilidade e a experiência que o Gé tem. Nem parece que veio da Bezinha. Mostra mais qualidade que muitos camisas 9 por aí. Macaca querida, João Carlos Borges. Tá ligado com a gente aqui, Bruno Picarelli. Boa noite, a nação pontipretana. Silvana Sandoval. Grande macaquinha. Gustavo Carvalho, tá botando aqui no Melhor em Campo. Valeu, Gustavão. Daqui a pouco vou colocar seu voto aqui, tá? Aguinaldo Moreira, Maurício Santicioli, Fernanda Valente, Ana Rosa, Cleide Damasceno, Bruno Picarelli, Ailton Basso. Pessoal que tá com a gente aqui, obrigado, viu? Todo mundo que participa e manda mensagem. Bora lá então, gente, vamos votar aqui no Melhor em Campo. A Ponte Preta venceu a equipe do Monte Azul pelo placar de 3-0. Não quero começar aqui a votação do Melhor em Campo, porque eu tô aguardando aqui a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, né? Vamos ver se a Ponte TV vai abrir aqui a entrevista coletiva, né? Ponte Preta que venceu o time do Monte Azul pelo placar de 3-0. Bom, Série A2 Campeonato Paulista, bola rolando para Noroeste 0, Juventus 3. Noroeste 0, Juventus 3. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui na Série A2 do Campeonato Paulista, no placar ao vivo Futebol Interior, para a gente trazer aqui todos os jogos desta Série A2 para deixar você, torcedor, muito bem informado. Ontem, Lemense 3, Novo Horizontino 2 na abertura da rodada, Primavera 3, Oeste 2 hoje em Indaiatuba, Ponte Preta 3, Monte Azul 0, Noroeste 0, Juventus 3, Taubaté 0, Rio Claro 0, jogo no segundo tempo, comecinho do segundo tempo também para Comercial e Santista, tá 1-1, São Caetano empatou, hein? Lá para cima do 15 de Piracicaba. Segundo tempo, São Caetano 1, 15 de Piracicaba 0. E o Velo Clube faz 1-0 no Linense. Modificação aqui nos placares, né? Velo Clube 1-0 no time do Linense. Campeonato Paulista da Série A2. 9 da noite, mais 15 minutos. 9h15. Vamos trazer então aqui a eleição do craque do jogo. Se pintar a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, a gente aborta a eleição do craque e já coloca o Hélio dos Anjos para bater um papo com a gente depois da vitória da Ponte 3-0 para cima do Monte Azul. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. É isso, você que participa com a gente aqui, manda mensagem no nosso YouTube, participa aí para deixar aqui a sua mensagem no craque do jogo. Bora lá então, entrando aqui no YouTube. Gente, eu tenho a mensagem aqui do Osmar Dangar no YouTube, tá? Então eu vou do Osmar Dangar para frente. Não foi o melhor em campo, mas vou de Thiago. Prestigiar. Primeira partida que não tomamos gol. Verdade. Então o Osmar Dangar vota no Thiago. A Ponte Preta que havia tomado 3 gols, né? Ela venceu os 3 primeiros jogos por 2-1, né? Havia feito 6, tomado 3. Um gol por jogo. Hoje fez 3 e não tomou nenhum. Portanto, então, o Osmar Dangar vota no Thiago, zagueiro. Rodrigo Brugneira, faltando o Sanches para renovar o time.
Osmar Dangar tá dizendo, esse é fera. Elvis brincou de jogar bola hoje. Então, pelo que eu entendi aqui, Elvis pro Rodrigo Brugneira, o melhor em campo. Elvis. O Luiz Antônio. Elvis. 2 gols, né? Não tem jeito. Vanessa Karen. Também vota no Elvis. Valeu, Vanessa, querida. Obrigado aí pela participação, tá? Aparecido Alves da Silva. Elvis. Discípulo do mestre Dica. Com menção honrosa para Pablo Diego e Gé. Ele colocou PD aqui. E Gé. Então, Elvis. Pro Aparecido. Também. Valeu, Aparecido. Obrigado, viu? Pela participação aqui conosco. Deixa eu ir no YouTube, enquanto o pessoal vai metendo o dedo aqui no Facebook para deixar a sua mensagem. Deixa eu ver se o Gustavo Carvalho votou. Ana Souza, valeu, Macaquinha. Gustavo Carvalho, faltou só um gol pro palpite do Frank. Verdade, você falou que ia ser 4-0, né, Frank? Foi 3. O goleiro não deixou, né, Carlão? Verdade, fez uma defesa numa cabeçada do Dudu ali, que pelo amor. Gustavo Carvalho, Elvis. Votou no Elvis aqui o Gustavo Carvalho. Boa noite, nação Ponte Pretana, tá dizendo aqui o Bruno. Edilson Roberto, Elvis, disparado o melhor em campo. Edilson Roberto, valeu, Edilson. Muito obrigado, viu? Leonildo Teodoro, Jefferson, é monstro, joga muito. Votou no Jefferson aqui o Leonildo. Jefferson. Ou Gé, como a gente está chamando aqui. Lucas Reis, esse Elvis tivesse jogado em Piracicaba, ia ser goleada. Valeu, Lucas. Elvis, o melhor em campo. Tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Já coloquei seu voto, né, Edilson? Obrigado. João Carlos Borges, melhor em campo, teria mais Hélio dos Anjos. Teria mais de uma opção. Elvis arrebentou no melhor em campo. O João Carlos. Vamos colocar então o Hélio dos Anjos. Tá pronto aí, Felipe? Pronto? Então, coletiva com o técnico da Ponte, Hélio dos Anjos. Fala, professor. Já, né? Estamos com imagem, com som. Tem o link da coletiva ao vivo para um grupo de imprensa, vocês podem distribuir também, tá bom? Beleza, Thiago. Vamos começar. Tudo certo, Roberto? Tudo em ordem? Maravilha. Certo. Manda bala. Manda bala. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Ponte Preta invicta, 4 jogos, 4 vitórias. Queria que você fizesse um apanhado da partida, desta vitória, e comentasse a atuação do Fraga, volante. Obrigado. Olha, vamos lá esperar renderizar. Enquanto o Thiago, assessor de imprensa, falava lá, estava tudo certo. Quando o Hélio começou a falar, parou, né? Mas a gente vai trazer já. Ponte Preta invicta, 4 jogos, 4 vitórias. Queria que você fizesse um apanhado da partida, desta vitória, e comentasse a atuação do Fraga, volante. Obrigado. Olha, a gente está buscando ganhar muito mais. E vamos... Os 3 jogos que nós estudamos desse adversário. E a gente não pode questionar isso, porque jogar contra a Ponte nesse momento é motivação. E isso faz parte do jogo. Mas nós temos que administrar bem isso. Batendo nos caras, batendo na maneira de dizer intensidade, 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 porque, na minha visão, eu acho a gente não pode questionar isso, porque jogar contra a Ponte nesse momento é motivação, e isso faz parte do jogo, mas nós temos que administrar bem isso. Batendo nos caras, batendo na maneira de dizer intensidade, 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 porque, na minha visão, eu acho que os adversários vai ser muito difícil aguentar essa intensidade. Nós começamos a jogar no nível de Série B, em termos de intensidade, os nossos números já na última partida contra o 15 atingiam níveis que nós atingimos na Série B. E eu quero mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Não sei quais foram os números, o primeiro tempo nosso, os números foram em nível de Série B, do que nós já produzimos. E eu achei o time um pouco afobado no primeiro tempo. Estamos com a entrevista do Hélio dos Anjos, né? O sinal lá do estádio Moisés Lucarelli. Tá dando uma pipocada lá, mas isso também está acontecendo no canal da Ponte Preta, a PON TV. A gente vai tentar aqui procurar um canal de áudio, né, que tem a entrevista também do Hélio dos Anjos. Na Série B. Isso. E eu quero mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais.
Não sei quais foram os números, mas o primeiro tempo nosso, os números foram em nível de Série B, do que nós já produzimos. E eu achei o time um pouco afobado no primeiro tempo. Vamos deixar aqui. Vamos deixar lá no YouTube mesmo. Vamos ver se fecharam a live, né? Fecharam a live. Vamos ver se a gente consegue. Tem que colocar os coleguinhas que estão ao vivo lá, né? Para ver se a gente consegue pegar aí a entrevista coletiva. Com a participação da Não, pode tirar. Tira. Em nível de Série B. Essa aí ele já falou, né? Vamos ver se... E eu achei o time um pouco afobado no primeiro tempo. A live parou. A live deu uma parada. Vamos lá, vamos procurar aqui um outro canal de áudio. Vamos fazer o seguinte, eu vou seguir aqui. Felipe, mas pode procurar um outro canal de áudio. Tem uns coleguinhas ao vivo lá, as artes que estão ao vivo. Isso, pode procurar aí que tem o pessoal lá que está ao vivo. É que eu não consigo procurar aqui e falar no microfone ao mesmo tempo. Então, mas tem as artes que estão ao vivo lá que a gente pode tentar também conseguir ali o canal de áudio para colocar a entrevista do técnico Hélio dos Anjos. Vamos ver se a Ponte Preta refez a live, né? Se a Ponte refez a live, aí ajuda nós, né, Ponte Preta? Porque, poxa, né? Poxa, né, macaca? Não faz isso comigo, não. Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Tava lá o Hélio dos Anjos respondendo e dizendo que estava gostando, né? Dos números da Ponte Preta. Paulínia News tá com a gente. Paulínia News é o Fernandão, né? Fernando, grande abraço. Marcos da Cunha. Pronto, seguimos aí. Só para emendar também, lá em Piracicaba você disse que não estava contente com o desempenho defensivo, né? Que não poderia tomar a quantidade de gols que a Ponte vinha tomando. Hélio dos Anjos. Está se aproximando esse equilíbrio que você tanto espera? O setor ofensivo está marcando lá na frente e o defensivo não tomando atrás, Hélio? Olha, o Naldi é problema para o próximo jogo. E se ele não for problema, eu não vou usá-lo no próximo jogo. Né? Daqui a pouco foi até um pequeno erro meu. Porque o Naldi ressentiu um pouco ontem, um pouco mais cansado. Eu tirei a carga do trabalho todinha ontem. Mas é um jogador muito voluntarioso, com muita saúde. Mas não fisgou. Né? Não fisgou, não teve uma fisgada, embolou. Então a gente já fica mais não tranquilo. Né? Mas não tem problema. Não jogar Naldi, joga Fraga. E a nossa vida vai continuar. E Ramon já está voltando. E o Jesus já está chegando. Né? E o Everton e o Mailton já estão chegando. Então a gente tem que saber que o momento é esse, 4 jogos em 11 dias, com a intensidade que eu exijo, acaba acontecendo um probleminha. Já deixo de primeira mão que o Naldi, independente de exame, Ele com certeza ia falar que o Naldi não vai jogar. Joga contra o Taubaté, com a decisão pelo departamento médico. E o que eu posso frisar é que nós vamos estar muito forte no sábado. O que eu posso frisar é alegria, principalmente porque entendeu a competição. Entendeu a competição. E aí eu volto. As últimas frases dentro do vestiário foi de que hoje nós não podemos tomar gol. E a responsabilidade é nossa também lá na frente. O Elvis tocou nesse assunto. A responsabilidade também é nossa. Quando eu falo que eu não estou satisfeito defensivamente, não quer dizer a linha de 4, as pessoas não entendem isso. Você entende? Não é a linha de 4, não é os caras lá atrás. Eu sempre falo que a bola suja da nossa equipe, ela é do Fraga, do Amaral, do próprio menino que está jogando, Tavares. A bola suja é deles, para limpar e não chegar suja na última linha. Tá entendendo? E hoje eu falei para eles, eu enalteci muita coisa. E uma das coisas que eu enalteci é não tomar gol. Porque eu parto do princípio que você não pode ter o mesmo número de gols tomados de jogos feitos. Isso pesa na hora da chegada. E hoje nós passamos a ter 4 jogos com 3 gols. E eu não estou satisfeito. Eu acho que nós não podemos tomar 3 gols numa competição como essa. Só que eu também tenho que levar em conta que a Ponte Preta é o time que joga mais arriscado hoje. Eu acredito até mesmo do futebol brasileiro nesse momento. Porque nesse momento, todo mundo que projeta uma marcação na frente, uma marcação adiantada, está ainda fazendo um pouco devagar porque está iniciando a temporada. Só que a própria competição me oferece essa condição de colocar a linha alta, de colocar o time lá na frente
Então, nós também temos consciência que a gente corre mais risco de tomar gol. Mas, acima de tudo, hoje foi muito bom o conjunto da equipe defensivamente. Fernando César, Rádio Central, boa noite, Hélio, parabéns pela vitória. Como controlar a empolgação dos jogadores? A torcida fez a festa, está empolgada absoluta do campeonato, controlar no vestiário essa empolgação e falar também do Elvis, né, que só não fez chover hoje, né? Olha, é aquela história, né? Eu falo por mim, né? A gente tem 39 anos de janela, não vai ser 4 jogos da Série A2 que vai trazer empolgação para o meu trabalho, vai trazer empolgação dentro do vestiário. Realmente eu elimino tudo isso, elimino. E a Ponte Preta, principalmente com a postura do nosso presidente, ela elimina essa empolgação externa, externa de vestiário, mas interna dentro do clube. Nada pode chegar lá. Nós não fizemos nada. Nós temos 11 decisões pela frente até chegar no mata-mata. E nós vamos conquistar a nossa posição para chegar no mata-mata. Mas todos os jogos serão assim, então não vai ter empolgação, não. Eu vou traçar novos objetivos para a próxima partida para você não tomar gol. Vamos seguir, tá falando Nós aí. Vamos enfrentar uma equipe tradicionalíssima de um treinador expert nessa divisão, que é o Roberto Cavallo, grande amigo meu, de muito tempo, né? E eu sei que a dificuldade vai ser muito grande. O rendimento dos adversários jogando contra a Ponte Preta tem sido melhor do que jogando contra as outras equipes. Eu respeito isso, eu entendo isso, eu acho isso normal. Agora, empolgação nenhuma. Agora, a torcida está empolgada, é o que nos enche de alegria. Você entende? Nós tivemos quase 7 mil pessoas hoje no estádio. Aí eu não vou achar bonito, eu não vou achar que essa empolgação é legal, eu não vou convidá-los novamente para sábado, eu não vou precisar nem convidar, porque a torcida da Ponte Preta ela é de frente. Ela é frente. E por isso mesmo que as pessoas têm que entender que a Ponte Preta tem uma tática muito em função... Continua falando o Hélio dos Porque Anjos. não é fácil você colocar, nos dias de hoje, colocar quase 7 mil torcedores no estádio. E a gente está vendo aí a baixa adesão de torcida no Brasil todo. Então a torcida da Ponte faz por merecer o nosso esforço. E nós estamos fazendo por merecer a alegria que ela está nos transmitindo durante os 90 minutos. Começou a picotar agora a entrevista do técnico Hélio dos Anjos, né? Ele falando agora da torcida, quase 7 mil torcedores no estádio Moisés do Careca. No final de jogo, e assim vai ser. Nós não vamos conseguir, não tem. Tá difícil, né? Hoje a entrevista Uma das do razões técnico... nossa de objetivo é tentar classificar primeiramente e tentar trazer todas as decisões futuras para dentro de casa. E por isso que a gente acredita que o torcedor vai nos ajudar muito, continuar nos ajudando muito. E o Elvis, tudo bem? O Elvis é aquilo, né? O Elvis não participou do último jogo. O Elvis vinha apresentando um problema muito sério. A gente ficou muito preocupado com a questão pulmonar, nós, o departamento médico. Realmente o Elvis não foi em Piracicaba porque não teve jeito. Não teve jeito. Ele apareceu muito ruim na antivéspera do jogo. E na véspera do jogo eu cheguei no clube, era às 15:45 da manhã. O Elvis já estava no clube procurando tratar porque estava difícil. Eu falo da véspera do jogo do 15. Na hora que eu cheguei no clube, o Elvis já estava lá, porque ele já queria comunicar para mim que realmente estava muito difícil. Foi aí que o departamento médico decidiu fazer uma raio-x torácica, colocou outro tipo de medicação, que foi os antibióticos. Então ele deu uma descansada, por isso que ele ficou bem demais hoje. E é um jogador decisivo, o jogo estava ruim, ele fez a primeira pré-assistência, nós decidimos. O jogo podia ficar mais difícil na volta, ele foi lá e fez o gol de falta. Mas nós tivemos alguns jogadores que merecem. Aí eu entro e ele começa a falar. De time como a Ponte, né, muito grande. O Amaral, a roubada dele nos últimos instantes para a gente fazer o terceiro gol foi fundamental. Você está falando do Fraga, eu estou falando também do Matheus, eu estou falando do do Arthur. Cuidado da Ponte Preta, porque esse Gé tem tudo para ir longe. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Porque jogador desse nível, você entende? Os gaviões vão estar em cima. E mais uma vez eu quero publicamente dar méritos ao Ivo.
Foi o Ivo que falou comigo, professor, vou trazer um jogador, só que o próprio Ivo fala que não imaginava que a gente ia conseguir fazer ele crescer tanto. E ele está crescendo tanto, mas eu tenho que ter cuidado. Hoje ele chegou 10 minutos atrasado para o almoço, ele tomou uma dura minha. Não tem... O que é isso? Estou dentro do hotel, com os horários tudo previsto, mas ele está acostumando com a vida de jogador de futebol. Esse menino é um menino... Hoje eu brinquei com ele, que ele bate pênalti bem, mas o pênalti dele deixa a gente com um coração meio na boca. E aí eu perguntei para ele na palestra, batendo papo na palestra, eu falei para ele, vem cá, você bate... Se você tiver que bater o pênalti, você bate desse jeito no jogo? E ele balançou a cabeça. Eu falei, vem cá, com todo respeito ao lugar que ele mora, eu falei, e lá na favela? Naquele jogo que os caras ficam em cima do gol, que aparece muitos na internet, né? Nego com arma, assim, tem que fazer o gol. Eu falei, não, lá eu bato desse jeito também. Quem sabe um dia, ele é o quarto batedor. Ele bate diferente, mas ele é o quarto batedor, ele não é nem o segundo. Deve ser uma hora aí que a gente tiver com... Se a gente tiver felicidade de estar com o resultado muito na frente, a gente o coloca, mas é definido. Primeiro é o Elvis, segundo é o Pablo, terceiro é o Tavares, quarto é ele, os homens da penalidade máxima. Tudo bem, Hélio Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu ia perguntar justamente do Amaral, que hoje, na minha opinião, além do Elvis, foi um dos melhores em campo, e ele cresceu justamente no momento em que o Léo deixou o campo. Não sei se houve uma mudança de posicionamento, o Fraga ser o primeiro e o Amaral sair um pouco mais. Eu sentia ele nos jogos iniciais da Série 2 ainda meio tímido, meio preso, diferente do Amaral que disputou a Série B do ano passado e, claro, foi a primeira competição dele. Você entende também que essa mudança de posicionamento também favorece o crescimento do Amaral, não que o Leonardo atrapalhe ele, mas para jogar ali um pouquinho mais à frente, até por conta dessa boa atuação que ele teve hoje? Eu tô falando muito pouco em termos de crítica para os meus jogadores, apesar de que eu cobro muito, tudo. Né? Tanto que eu estou falando publicamente aqui, não estou nem um pingo satisfeito ainda com a minha equipe. Eu acho que a gente tem muito que render. Falar de rendimento técnico individual de jogadores que fizeram uma pré-temporada, sabe, com a média da nossa pré-temporada, a média da nossa pré-temporada, nós foram 49 quilômetros de trabalho. Nós apostamos tudo na pré-temporada. Jogamos o sarrafo lá em cima. Você entende? Não vou lá para Itu para passear. Não fomos para Itu para descansar. Nós fomos em Itu para bater nos jogadores mesmo, porque o preço é alto para render do jeito que nós rendemos. Então, individualmente, eu estou discutindo muito pouco. E também nunca vou discutir publicamente, individualmente. Individualmente, eu falo publicamente, é elogiar. Você elogia publicamente e cobra individualmente e cobra na frente do grupo. Porque aí eu também não tenho esse negócio não, negócio de eu vou cobrar do jogador na frente do grupo. Eles sabem como que eu sou. O processo é esse. Então eu não posso falar sobre individual do Amaral. Só que o que aconteceu? No posicionamento do Fraga, eu trouxe o Fraga para o lado esquerdo, que era o lado do Amaral no primeiro tempo. E o Amaral saiu para o lado direito. Porque eu tenho o Tavares pelo lado esquerdo que projeta melhor ali a marcação do que o Pablo, que é um homem de tiro. Tá entendendo? E aí o Amaral foi para o lado direito e ele rendeu muito bem. Mas o Amaral não tem negócio de lado esquerdo e lado direito, não. Ele rende bem dos dois lados. Ele é um jogador que vai ficar muito completo quando ele aprender a ser um pouco mais viril. Essa palavra virilidade ela é muito diferente da palavra violência. Eles sabem por que nós tomamos o gol contra o 15. O setor nosso que tomou o gol contra o 15 sabe por que nós tomamos. Porque a gente fala no vestiário e depois eu tenho uma coisa muito importante, que é o trabalho sujo que é o Guilherme que faz. Passa para mim, fazemos o vídeo, editamos o vídeo e ele vai cobrar de setor ou individual. E eu cobro do grupo. Eu faço um vídeo de correção de jogo. Então eles sabem. Então essa virilidade é aquilo que eu falo. Eu sou antigo. Volante que sai na lateral do campo, a bola não pode sair. Porque é sinal de que eu estou com o meu campo aberto. Quer dizer, então aí entra a virilidade. Porque as pessoas falam, fazer falta, é isso. Gente, a falta ela faz parte da tática do jogo. Ela faz parte da tática do jogo. Nós aqui que temos uma tradição muito grande de basquete, Campinas, né? Quando você tem um grande time, você marca muito forte porque você roda. Há 3 faltas, o cara fez 3. Aí você roda, você vai rodando. Isso é normal. Então a falta faz parte da tática. Porque você evita transição, você evita contra-ataque, você evita algumas coisas. O Amaral ele precisa aprender um pouquinho mais a virilidade do jogo.
Porque ele é tão técnico, ele está tão capacitado tecnicamente que ele está acabando confiando pela idade, pela juventude. Mas o Amaral vai crescer. O Amaral é altamente profissional, como é o Léo, como é o Fraga, como é o Luiz, como tem sido o nosso grupo. Eu não tenho problema de falta de profissionalismo no grupo e eu realmente bati muito nisso. Eu não quero jogador problema. Eu não sei trabalhar com jogador problema. Eu acho que a Ponte Preta não pode ter jogador problema. A Ponte Preta não pode dar o luxo de falar, o professor tem que administrar. Eu vi agora lá contra num jogo, eu estava assistindo, Santa Cruz e Vitória e Santa Cruz. O treinador resolve tirar um jogador, que eu não sei nem o nome, nem quero saber o nome dele. O jogador fala que não sai, que não vai sair. A postura do Santa Cruz foi corretíssima, dispensou o jogador. Deus me livre e guarda se um negócio desse acontecer comigo. Deus ajuda que eu termine a minha carreira e que não aconteça isso. Você está entendendo? Então, a Ponte não cabe isso. Não cabe essa história que antigamente o jogador problema era foda. Desculpa a palavra. O jogador não pode ser problema. A Ponte Preta não cabe isso, porque a Ponte Preta tem muitos problemas. Aí eu vou contratar um jogador, sabe? Não, fulano é meio problema, mas o Hélio administra. Não administro, não. Não administro, não. Eu administro o jogador profissional, porque eu dou exemplo. Minha comissão técnica dá exemplo. Então, profissionalismo está acima de tudo aqui. E outra coisa, como é que eu vou ter um jogador problema, se hoje, gente, de 22 jogadores que eu tinha 10 jogadores da casa, 10 meninos que estão vindo conviver com a gente. Hoje tem o Maurício, que tem 10 anos de clube, está convivendo com a gente aqui no profissional. Hoje teve vários. Estou citando o Maurício, que você olha, o menino, poxa, ele tem 21 anos, ele está aqui desde 11 anos de idade. Ele merece uma consideração. Ele merece que o treinador do profissional o observe, crie a situação para ele. E assim com os outros. Aí eu vou ter um jogador problema. Aí eu vou ter um jogador bandido. Aí eu vou ter um jogador que chega atrasado. Aí eu vou ter um jogador que acha que ele vai comandar treino. E o exemplo para esses meninos. Né? Então eu parto desse princípio. E a Ponte, eu falo a verdade, enquanto eu estiver comandando a Ponte, não vai ter jogador problema. Daí, esta palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. É isso, tá em entrevista do técnico Hélio dos Anjos. Vamos lá então, rapidinho aqui, porque eu vou voltar pro Melhor em Campo. Mas vai lá, Frank, o que você achou da entrevista do Hélio? Sempre muito verdadeiro, né? Sempre falando a verdade pro torcedor da Ponte, e a gente gosta muito disso, né, o Frank? A gente é fã disso, né, Carlão? Ele foi cirúrgico. E ele fala o que tem que falar, Carlos, e eu gosto disso. Ele é profissional, ele cobra profissionalismo. Eu não sei se você percebeu, Carlos, na transmissão, em vários momentos, de novo, já tinha visto em Piracicaba, e hoje também, o Hélio pulando na beirada do campo, gesticulando. O time ganhando 2-0, ele pula. E ele bravo ali, chamando atenção, corrigindo o posicionamento. Show, né? Hoje a gente não tem o que falar, Carlos. A Ponte está bem representada por meio do seu treinador, dessa comissão técnica. Eu vou dar nota para ele no final, viu, Carlão? Isso, beleza. Bom, vamos lá então. Voltando aqui então, porque antes da entrevista, a gente estava com o craque do jogo. Lembrando que nós pegamos a entrevista do canal oficial da Ponte Preta, o áudio, né? Que é o Ponte TV. E a Ponte fez uma live, a live caiu, ela colocou uma outra live no ar. Então, por isso, você via ali os picotes, né? Mas deu pra gente colocar aqui boa parte da entrevista do técnico Hélio dos Anjos. Osmar Dangar, se der corda amanhã o dia amanhece e o Hélio não terminou a palestra. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, parabéns aos jogadores e à comissão técnica e à torcida, obrigado. O Neuri Menezes, tá voltando no Elvis, aqui como melhor em campo. Valeu, Neuri, obrigado aí pela audiência. Vivi Vicente, feliz, a Ponte ganhou. A Vivi escreveu, boa noite, gente, cheguei. O pessoal sente falta de você, tá vendo aqui, Vivi? Obrigado pela participação, tá? Valeu mesmo por estar com a gente aqui, pegou a entrevista, muito obrigado. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, falou tudo e mais um pouco, ele está em boa fase, substituindo bem também. Valeu. O Chiquinho Lavacar, de Jarinu, o Chiquinho tá dizendo que é vereador em Jarinu, e é torcedor da Ponte. Ô Chiquinho, meu querido!
Nobre Edil, grande abraço, obrigado, viu? Valeu mesmo, obrigado por estar com a gente. Nossa macaca ganhou, meu querido. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Ele coloca aqui, ó, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Valeu, Chiquinho, que Deus abençoe no seu trabalho, tá? Valeu mesmo, obrigado. O amigo nota 10, Janeu Pereira, fazendo propaganda dele também aqui, valeu. Carlos Cunha, meu voto no Gé, tá dizendo aqui o Carlos Cunha. Ô, Carlão, com esse nome aí, eu não conheço nenhum Carlos Mala, velho. Com esse nome aqui, só pode ser gente boa. Valeu, muito obrigado, escreveu que ainda colocou aqui, ô Carlos, sou fã de você. Ô, rapaz, obrigado, Carlos. Obrigado mesmo, a gente fica mais feliz ainda. Valeu, muito obrigado, ele vota no Gé aqui. Boa noite a todos, mais uma vitória com autoria. Parabéns, Paracatu, Minas Gerais. MS Luar, tá com a gente. Marcos da Cunha, Ponte Querida, continue assim. Valeu, Marcos. Qual o público de hoje? Tá perguntando o João Vitor. 6526. 6526. O segundo maior público, viu, João? O primeiro maior foi Ponte Preta e 15 de Piracicaba, 6.726, né? Segundo maior público, 6526. Esse da Ponte Preta contra a equipe do Monte Azul. Lembrando que em Piracicaba, no sábado, tivemos 1.255 ponte pretanos lá também, tá? Mas a Ponte Preta tem os 3 maiores públicos da Série A2. O primeiro, Ponte Preta 15 de Piracicaba em Piracicaba. Segundo maior público esse de hoje, Ponte Preta e Monte Azul. Terceiro maior público, Ponte Preta e São Caetano, na quarta-feira passada. Sábado, a Ponte passa. Com certeza contra o Taubaté. Com certeza. Sábado à tarde, 16 horas o jogo, pra casa cheia. No mínimo, de 7 a 8 mil torcedores. O Hudson Batagim. Carlão, cheguei agora do campo e vi o Elvis, o melhor em campo. Valeu, Hudson. Bom, então é isso. O povo votou no Elvis. O povo tá com o Elvis. Então o Elvis começa com 2 votos na votação do craque do jogo. Começar aqui com o comentarista. O comentarista tem a palavra. Quero saber de você quem foi o craque do jogo, Franquê. Carlos, ultimamente eu tenho dado alguns votos diferentes da galera, né? Até pra a gente destacar outros jogadores. Mas hoje não tem como, gente. Eu devo confessar, o Carlos viu, eu fiquei muito emocionado. Eu sou muito fanzaço do Dicá. Acompanhei o Dicá, era garoto, meu pai me levava pro estádio. E ainda comentei com o Carlos aqui. Só no fechamento, no término da batida na bola, é que o Elvis dá uma diferenciada do Dicá. Porque o jeito que parte pra bola, a competição física, bateu do lado que o Dicá gostava de bater do lado direito também. O Dicá batia do todo jeito, né? Do esquerdo e do direito. Mas foi um gol à la mestre Dicá. Sensacional esse de falta. O Olímpico se sai então, era pra sair e pagar ingresso umas 3 vezes. É verdade. Pra poder entrar, Quase gente. me meteu no Olímpico. O repórter foi bom então na hora do gol. Perfeito, preciso. Sensacional. Eu fiquei muito emocionado. O Elvis, ele é cerebral, gente. Ele comanda todo o time da Ponte. Carlão, olha, nota 10 pro Elvis. Elvis, mais um voto. 3-0 pra ele. E aí, Frank? Ô, André? A gente não poderia deixar de falar, né? É um craque, é um diferencial. O nível técnico do Elvis, já na Série B do ano passado, era muito acima de muitos jogadores. O nível técnico dele é nível de Série A, né? E na Série A2, logicamente, não querendo desmerecer ninguém, mas o nível técnico do Elvis sobra. E realmente, ele lembra muito de cá, tem muitas características semelhantes do Messi, de visão de bola, de visão de jogo, de lançamento em profundidade e o jeito que pega na bola. Inclusive, nós estávamos conversando aqui com o Frank em off, até a inclinação do corpo do Elvis e o jeito que ele pega na bola. Então, a mim, um golaço de falta, realmente a la mestre de cá, como eu disse no momento do gol. E o gol olímpico só não saiu por um detalhe. Que seria também, era um lance para a torcida sair fora do Moisés Zucarelli e voltar de novo e pagar ingresso. Porque seria um belo de um gol. Seria o gol mais bonito até agora do ano. Então, para mim, não tem nem o que questionar. Elvis, camisa 10, o melhor em campo, o craque do jogo, o craque do time,
Elvis da Macaca. Elvis, 2 votos daqui da bancada, mais 2 votos do povo, 4-0, né? Eu vou votar no Elvis também, já iria votar nele. Elvis, portanto, unanimidade, eleito o craque do jogo. Antes da vinheta, deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez pro Carlos Cunha, tá dizendo aqui que o saudoso pai dele era muito fã da gente aqui. Aprendi com ele. Ô Carlos, beijo no seu coração, viu? Tenho certeza que seu pai tá feliz aí com a vitória da Ponte Preta. É claro que não precisava cair pra Série 2 para não ganhar 4 seguidas, né? Mas já que estamos, vamos que vamos, né? Graças ao senhor Dedé. Vamos que vamos. Não dá só pra colocar nele, mas que a culpa também foi dele. O Hélio dos Anjos também teve culpa porque escalou, né? João Vitor, sábado, 9.000 no Majestoso. Amém, João. Edilson Roberto, preparo físico da Ponte tá muito bom, os caras trabalhando bastante. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, jogo contra o Taubaté, outra pedreira. Não tem essa, é tudo jogo difícil, tá? Jogo a jogo. Osmar Dangar, vamos monitorar melhor esse público, hein? Tá estranho, sempre dá a impressão que tem mais gente no estádio. Ó, vamos fechar então o craque do jogo? Solta a vinheta aí, ô Felipe. O melhor em campo, o craque do jogo. Ô Frank, nós temos 12 minutos aqui da jornada esportiva ainda. Rapidinho, quem foi o cara que dormiu no colchão da Store Colchões e não quis jogar bola hoje? Você tem um cara aí? Não precisa ser da Ponte não, pode ser do adversário, viu? Ô Carlos, na verdade eu gostei tanto da partida, do empenho das duas equipes. Eu não teria alguém pra falar assim, esse aí, Carlão, ele foi mal, tinha que ir pro colchão. Eu não tenho, tá? Mas se você quiser que eu eleja alguém, rapaz, eu tô na dúvida aqui. Vai. Como é que é o nome do camisa 5 do Monte Azul? O Lúcio Senna. Não, Levi Nepomuceno. O Levi. Ele vai sonhar bastante com Elvis, hein? E aquele cara que e ele bateu, aquele cara hein? que errou o gol lá? Nossa, ele foi demais, né? Foi o Eto'o, não foi? Foi o Christian Eto'o. Aquele gol até eu com essa pança fazia. O 7? Não, o 17. O 17. Não, mas a Ponte fez uma grande partida, Carlos. Mas vamos lá, vamos dar o colchão pro nosso amigo aí, o cabeça de área, porque esse moço sofreu com o Elvis. Ele vai sonhar, acho que uns 3 meses com o Elvis. Vivi Vicente, fui. Boa noite a todos. Beijo pra você, Vivi. Valeu, querida. Obrigado aí pela participação. Então agora vamos pras notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Kaique França, goleiro, que nota merece? Uma belíssima partida do Kaique, né? Ele teve 2 falhas no jogo que assustou, mas assim, praticamente, Carlos, a gente vê que foi trabalhado saída de bola, hein? Hoje ele jogou adiantado, ele saiu várias vezes assim no momento preciso, no ponto certo da jogada. Só, sim, tomar cuidado com coisas práticas, né? Coisas assim de fundamento, né, Carlão? O goleiro, quando vai chutar uma bola, nunca pro meio do campo, né, meu? Joga pra lateral. Sim. Isso aí não pode fazer. Nota 7 pra ele. 7 pro Kaique. O Everton, lateral direito. Boa partida, Carlos. Vai canchar ainda, vai se soltar mais. Eu senti ele um pouquinho tímido, mas chega muito bem no linha de fundo, faz cruzamento. Só falta confiança pra começar a bater pro gol, hein? Nota 7. 7 pra ele também. Vou com os titulares, depois a gente coloca os reservas, tá? Matheus Silva. Matheus Silva, partida muito boa, segura, sóbria. Tiveram bastante trabalho. Nota meia dúzia pra ele, Carlão. Meia dúzia pra ele, tomou cartão amarelo. Thiago Oliveira. Meia dúzia também, mesmo nível do companheiro de zaga. Ele é melhor que o Guilherme, né? Tem que ser. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação, né? Não tem. Arthur. Nota 7 pro Arthur. Bela partida também, Carlos. Tá jogando muita bola o Arthur, né? Tá. Leonaldi. Saiu com 40 minutos do primeiro tempo e não joga. Não vai receber um descanso. Não vai jogar contra a equipe do Taubaté. Carlão, Seu ex-clube, inclusive. O Leonaldi era do Taubaté. Disputou a Copa São Paulo pelo Taubaté. Eu não vinha gostando do Léo, mas não a ponto de ser nota baixa, tá? Entenda o que eu vou dizer. Eu acho que o Léo anda muito cansado, Carlos. Eu acho que esse descanso vai vir numa hora boa e para que ele possa se recuperar e voltar a apresentar o futebol que estava apresentando antes. Eu dei nota 6 pro Léo, viu, Carlos? Nota 6. Só deixa eu dar uma pausada aqui, porque a Ponte Preta vai fechar a rodada nesse momento como líder, tá? Porque a Santista tá empatando em Ribeirão Preto com o Comercial 1-1, 43 do segundo tempo por lá. Rapidinho aqui os jogos em andamento, né? Desta rodada. Taubaté 0, Rio Claro 1,
O Taubaté tá perdendo em casa Meu no Rio Deus. Claro, próximo adversário da Ponte. Comercial e Portuguesa 1-1, finalzinho de jogo por lá. O São Caetano tá empatando com o 15 e Piracicaba 2-2. O 15 fizeram tanta coisa pra nós, né? Ganhar da Ponte, que não sei que tem. Tá pensando o quê? Esquece da Ponte Preta, viu, ô 15? Vai pros outros jogos agora pra ir pra segunda fase, né? O Velo Clube tá vencendo o Linense pelo placar de 1-0. Nesse momento, a Ponte Preta lidera a competição, o único time 100% até aqui. Paramos no Leonaldi, agora vamos de Amaral. O Amaralzinho, Carlão, Amaralzinho eu tava comentando em off com você, né? Subiu muito no jogo hoje, nota 8. Nota 8 pra ele. Júnior Tavares. O Júnior Tavares, Carlos, não fez uma má partida, mas eu achei que hoje ele errou muito passe. Hoje ele não tava num dia feliz, não. Nota 5,5 pra ele. 5,5 pro Júnior Tavares. Elvis. O craque do jogo. É 10, Carlão. 10? 10 hoje pra ele? Não, hoje é 10. 10. 10 é o número da camisa, 10 é o golaço de falta. E ainda, ó, eu tinha que dar 100, que se sai aquele gol de Olímpico é 100, velho. O Gé. Na minha época era 100. Gé. O Gé é nota 9, Carlão. Artilheiro do time, 4 gols. O Carlos, se nós somarmos o meio tempo do jogo passado... Agora já são 5 tempos, né? São 5 tempos e 4 gols. Não tem... dá pra falar alguma coisa? Mas se você quiser, nem pode até colocar por jogos, né? Não precisa nem colocar o primeiro jogo, que ele não jogou inteiro. Né? O segundo jogo ele também não jogou inteiro. O primeiro jogo ele nem entrou, né? Nem entrou. O segundo jogo que ele estreou no segundo tempo do jogo contra a equipe do São Caetano, né? Mas se você quiser, ele tem 4 gols em 4 jogos. 1 gol por jogo. Se quiser, né? Vamos falar mais o quê? Fechou, nota 9 pra ele, Carlão. Pablo Diego. Mais uma assistência. Olha, o Pablo tem se revelado um jogador extremamente útil, Carlos. E hoje, olha que ele tentou fazer o gol, mas... Hoje não era o dia de gol dele, mas eu gostei. Eu dei nota 8 pro Pablo Diego. 8 pro Pablo Diego. Agora vamos lá pros caras que entraram. O Fraga entrou ainda no primeiro tempo. 40 minutos do primeiro tempo na vaga do Léo. Carlão, o Fraga é aquilo que o Hélio tava falando na entrevista e eu tava falando em off antes de ouvir o Hélio falar. O Fraga, o que ele fez quando a entrada do Fraga? O Fraga desceu pro lado esquerdo e ficou um pouco mais recuado na marcação. Como um primeiro volante perdigueiro. E o Felipe teve um pouco mais de liberdade para descer do lado direito. E gostei do Felipe, Carlão. Tanto que o gol sai de uma bola roubada dele no meio campo. Ele já tinha feito uma momentos antes, quase na mesma posição. Então gostei bastante hoje do Fraga. E o Fraga é o perdigueiro, Carlão. O cara dá 2. Depois ele dá uma sapatada aqui que pra gente não esquecer que era o Fraga, hein? Mas é legal, nota 7 pro Fraga, Carlão. 7 pro Fraga. O Luiz Felipe entrou no lugar do Everton. Carlão, ele foi muito bem também, né? Chegou na linha de fundo, criou um baita de um lance lá bonito, quase sai gol, se o goleiro não fecha. Nota 6 pro Luiz Felipe, Carlão. 6 pro Luiz Felipe. Mais importante como lateral do que como meia pro time da Ponte Preta, o Luiz Felipe. O Gui Pira. Carlão, gostei de novo, hein? Rapaz se mexe, prende bola no ataque. É duro tirar a bola do pé dele, reparou já? Sim. Nota 6 pra ele. 6 pra ele. E o Dudu? Ia fazer um golaço, goleirão do time do Monte Azul, o André Zuba. Fez uma defesaça numa cabeçada, era gol, né? Estufei o peito pra gritar gol. E tirou aquela da entrada da área também. Lembra que ele quase não chega, ele dá um tapa no finalzinho do lance? Sim. Era 2 gols do Dudu. Carlão, vou dar uma nota 7 pro Dudu. Gostei demais do Dudu hoje. Tá entrando bem, né? Entrando bem. E o Jean Carlos? Jean Carlos, nota 7, Carlos. 7 pra ele, notas boas pro time ele da Ponte, não só na marcação, como quando entrou um pouco adiantado também chegou muito bem na linha de fundo. E no momento que ele foi pra dele na lateral, ele mostrou uma consciência que ele não vinha apresentando, Carlos. Eu não vi ele descer loucamente e largar a defesa aberta. Pois é. E isso já é dedo do Hélio, isso já é treinamento. Gostei, nota 7 pro Jean Carlos. 7 pro Jean Carlos. E o treinador Hélio dos Anjos? Que nota merece o nosso treinador que deu uma bronca no Gé hoje, que chegou 10 minutos atrasado pro almoço? Carlos, quanto mais o tempo vai passando e o Hélio vai mais tendo oportunidade de montar o elenco dele, trabalhar o que ele quer pra Ponte Preta, ele vem conquistando e cativando a gente, né? Hoje eu vou dar uma nota 10 pro Hélio. O Hélio hoje não teve erro, Carlos. Substituições corretas, nos momentos certos. Tá tudo redondinho, Carlão. Comissão técnica da Ponte, começando do Hélio
até o último membro da comissão, nota 10. E eu quero mandar um abraço pro Laurinho, Carlão. Hoje o Kaique mostrou que tem treinamento. Ele só errou 2 vezes. Mas para as reclamações que a gente vinha tendo, já é um baita avanço. Nota 10 também pro Hélio. Ele merece ter 10 igual o Elvis. Rapidinho aqui, o árbitro do jogo, Wilbert Estevam da Silva, 39 anos, funcionário público, nasceu em 24 de novembro de 83, auxiliado pelo Fabrício Porfírio de Moura, 39 anos, 2004 na federação desde 2004, o Bruno Silva de Jesus, 36 anos, está na federação desde 2007. Teve só um lance ali que eu confesso que... Claro, né? Tô com a camisa da Ponte aqui. Eu daria o pênalti ali. Mas é discutível o lance, né? Então não dá pra dizer que ele atrapalhou. Pelo contrário, às vezes até passou despercebido no jogo, né, Frank? Tá, mas você sabe que eu sou chato com o juiz, Carlão. Pra mim, eu vou dar uma nota 6 pra ele. Ele não... mas tá bom. Ele ia ter uma nota boa, Carlos. Ia mesmo. Mas o lance do pênalti ele foi muito mal. Ali não tem como você não ver que foi pênalti. Foi uma alavanca. E... Uma coisa que me chama a atenção, Carlos, eu sempre comentei isso. Eu não gosto de juiz que faz o que ele fez no jogo hoje. Os caras bateram demais. Ele cozinhou o jogo. Então, começou a bater, você tem que dar cartão, você tem que dominar. Isso aí é a Série 2. É que a Ponte estava jogando em casa, Carlos. Se o jogo fosse invertido lá em Monte Azul, íamos ter problema, porque o Monte Azul estava chegando bonito, hein? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, a Ponte Preta venceu o Monte Azul pelo placar de 3-0. Ó, eu tô aqui, hein, com o placar ao vivo Futebol Interior. Rapidinho aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fechar as notas do jogo. Eu vou pegar o destaque final do André, do Frank também, mas antes vou passar aqui a classificação e os jogos da Série A2. Fechamos então as notas. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ó, pra quem tá secando a Portuguesa Santista, resultado bom pra Ponte, hein? Segundo gol do Comercial. Belo resultado. Segundo gol do Comercial. Belo resultado pra Ponte. É claro que o que vale é ficar entre os 8 melhores, né? Mas tá vendo, ó. O Comercial vai cair, o Comercial é isso, o Comercial é aquilo, ó. 2-1 pra cima da Portuguesa Santista, né? Que agora tá caindo pra 3ª colocação do campeonato. Comercial faz 2-1. Os outros jogos, ó. André, Taubaté perdeu em casa pro Rio Claro. Taubaté não tinha perdido ainda. Eram 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Perde pro Rio Claro. Tem 5 pontos, né? E vem jogar contra a Ponte no próximo sábado. O Juventus sapecou 3-0 no Noroeste. Nossa. Pelo Campeonato Paulista da Série A2. O São Caetano empatou com o 15 de Piracicaba. Pelo placar de 2-2. O Velo Clube venceu o Linense pelo placar de 1-0. O único jogo ainda em andamento é este jogo aqui do Comercial contra a Portuguesa. Estamos nos acréscimos. O Comercial vai vencer na Portuguesa Santista pelo placar de 2-1. André, a Série A2 não tem essa. O pessoal lá de Santos, tá certo? Jogando contra o Comercial. Era favorito. Mas não tem essa, né? O Comercial é uma grande camisa, uma forte camisa do futebol. Lá em Palma Travassos, está vencendo pelo placar de 2-1. O grande problema é, eu não sei se você concorda, o Frank também, e você, ouvinte da Rádio FI, canais Futebol Interior, são times de camisa, times de tradição. Então, às vezes, não vai pela técnica, acaba indo na raça. Por exemplo, jogar em Palma Travassos é dificílimo. É dificílimo jogar. Eu lembro uma vez que a Ponte foi lá e tomou 5-1. Sim. 5-1 tomou lá. Você entendeu? Lembra, Fran? E eu tava nesse jogo, a estreia do Luiz Fabiano. Isso mesmo. Eu tava nesse jogo. 5-1 pro Comercial. A Ponte vinha muito bem, foi lá e tomou 5. Quer dizer, esses resultados que você fala aí, o que me surpreende mesmo é o São Caetano, que poderia, apesar que administrativamente deve estar influenciando isso no futebol, tá de mal a pior, o clube está sendo leiloado. E tem os dois Rio Claro, hein, que tava vindo muito mal na competição. Acabou o jogo lá, viu? O Comercial ganhou. Quer dizer, não tem jogo fácil, como o Frank fala, como você fala, não tem jogo fácil na A2. A A2 é o coração na ponta da chuteira. Lógico, tecnicamente, a Ponte, ela é bem superior do que esses times. Agora, dizer que vai ser fácil, não vai. Não vem com essa não. Eu não vou aceitar isso. Até falei aqui na redação, vai, não tem que esse negócio de passear. Gente, tem que ganhar.
Não importa quem venha, se vier o Corsato Futebol Clube, disputa a Série A2. Respeito, pezinho no chão e vamos ganhar. Nós vamos mostrar aqui que somos superiores vencendo os caras. Sim. Senão, eu vou dar um exemplo aqui do Novo Horizontino. O Novo Horizontino tá igual a Ponte Preta, tá contratando, e tem que fazer assim. Tem que montar time pra Série B, Sim. porque não vai dar tempo. Eu coloquei aqui e vou repetir. A Ponte Preta e o Novo Horizontino, eles vão fazer mais jogos do que todos os times da Série B. Por exemplo, os times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro de São Paulo, o Botafogo, por exemplo, de Ribeirão Preto, na primeira fase do Campeonato Paulista vai jogar 12 jogos. 12 jogos. A Ponte vai jogar 15. 15 jogos. Fora a Copa do Brasil. Pois é, ainda tem Copa do Brasil ainda, o Botafogo também tem. Mas, assim, só no estadual a Ponte vai só na primeira fase. Na primeira fase. Só na primeira fase. Depois tem mais 2 na segunda fase, mais 2 na semifinal e ainda mais os 2 jogos da final. Se chegar na final, não sendo campeão, mas são 21 jogos só de campeonato estadual. Então, ó, não vem com essa conversa, não. Ah, a Ponte tem obrigação? Tem, a Ponte tem que ganhar. Mas como ganha os jogos? Respeitando todos os adversários, respeitando todos eles e ganhando um por um. Olha o Novo Horizontino aí, que tá montando o time pra Série B. Não tô dizendo aqui que o Novo Horizontino também tá falando que já subiu. Nada disso. Mas o Novo Horizontino tem 50% de aproveitamento. São 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Pega lá o time do Novo Horizontino pra ver se não tem nego bom lá. Tem. Eu tenho quase certeza que tem jogador no Novo Horizontino que ganha mais do que, por exemplo, quase que total folha do Comercial de Ribeirão Preto. Nesse campeonato. Tem jogador da Ponte aí, Comercial, eu tava conversando com o Wilson Rocha esses dias, o Rochinha tava me dizendo que a folha salarial do Comercial hoje chega em 210 mil. E olha que o Comercial contratou o Alain Mineiro, não tá jogando lá, mas tem o Alain Mineiro. Aquele veterano. Né? Isso, 210 mil de folha salarial. O Elvis deve receber umas 150 pra picanha. Menos que isso o Elvis não ganha, viu, gente? Ganha. Não vem com essa não ganha menos que 150. Não. Então, se dinheiro ganhasse jogo, você compra a vaga. Não é assim. É dentro do campo. Eu vi nego aqui no chat falando, não, porque o Monte Azul... Eu não vou pra grupo com vocês, não, hein? Não. Ah, que o Monte Azul é baba? A Ponte fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. E você vai ver do sábado contra o Taubaté, porque o Taubaté perdeu em casa, né? O Taubaté perdeu em casa. E vai vir babando, né, Frank? Vai vir babando pra cima. E o outro é clássico, gente, é o burro da Central. Quem não se lembra do Taubaté e o trabalho que dava quando jogava aqui, gente? Não vem com essa, não vem com essa. Vamos, eu lembro. Vamos com um pezinho no chão, um adversário de cada vez, e vamos subindo etapas, vamos lá. Ah, a Ponte tá fazendo o trabalho dela, parabéns. Tô feliz, mas eu vou olhar aqui pro Novo Horizontino. Tem 6 pontos. 6 pontos. Eu fico pensando o que tá pensando o pessoal lá de Novo Horizonte nesse momento. Então deixa eu trazer a classificação aqui. Agora não tem essa. Liderança absoluta, tá? 4 jogos, 12 pontos. Ponte Preta líder. Agora inverte aqui, viu? Porque a Portuguesa perdeu, né? Perdeu 100% e perdeu o primeiro jogo na classificação. Então, a Portuguesa está na 3ª colocação. O Primavera é o 2º colocado. 10 pontos ganhos nesse momento. A Portuguesa é a 2ª com 3. O Juventus, com essa vitória, vai à 4ª colocação com 8 pontos. O Novo Horizontino é o 5º, tem 6. Lemense, 6º, 6. Velo Clube, 7º, 6. Taubaté, 8º, 5. Se terminasse com 4 rodadas, a Ponte pegaria o Taubaté na próxima fase. Tá bom pra você, não? A Ponte ia pegar o Taubaté. Pauleira, hein? Jogar lá no Joaquim de Moraes Filho, meu Deus. Não é fácil. 15 de Piracicaba é o 9º, tem 5 pontos. Linense, 10º colocado, 5. Oeste, 11º colocado, 4. Rio Claro, 12º, 4. Comercial, com essa vitória, foi a 13ª posição, com 4 pontos ganhos. O Noroeste é o 14º, tem 3. Na zona da degola, o São Caetano com 1 ponto com a derrota de hoje. O Monte Azul vai para a última colocação. 1 ponto ganho, não tem mais nenhum time zerado. Pelo menos 1 ponto para cada um. O único time que não venceu, os únicos times que não venceram foram São Caetano e Monte Azul. André Luiz, 10h06, hora do seu destaque final na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Sabadão tem mais, hein? 4 da tarde, Ponte Preta e Taubaté. Destaque final da Ponte Preta, que após a vitória de hoje 3-0 diante do Atlético Monte Azul, próximo compromisso da Macaca será sábado, 16 horas. Moisés Lucarelli, diante do Taubaté Esporte Clube,
o burro da Central. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos é certo que não poderá contar com o volante Leonaldo, que saiu machucado na noite de hoje e será entregue ao departamento médico e já está de antemão cortado para o jogo diante da equipe do Taubaté, meu caro Carlos Corsato. E aí completando com o destaque final do Atlético Monte Azul, que após a derrota desta noite para a Ponte por 3-0 do estádio Moisés Lucarelli, o técnico Tuca Guimarães terá aí alguns problemas para escalar sua equipe na próxima partida, que será domingo às 10 horas da manhã diante do Velo Clube no estádio Otacília Patrício Arroio em Monte Azul Paulista, Carlão. Valeu, André, obrigado, viu? Grande abraço pra você, sabadão, tamo junto e misturado, 3 da tarde, abertura da jornada aqui nos canais Futebol Interior. Um abraço pra você e até a próxima, valeu, obrigado pela participação e pelo trabalho. Forte abraço a você, Carlos Corsato, ao companheiro Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio FM Canais Futebol Interior por ele, o nosso Shazam, o nosso MacGyver, Felipe Marques. Forte abraço a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, e até a próxima. Valeu, André, grande abraço pra você. Série A1, Campeonato Paulista, bola rolando pra Santos e Água Santa. Tá 0-0, 30 minutos do primeiro tempo. O Neuri, jogo a jogo, tem que ficar em primeira para decidir em casa todos os jogos. E o Neuri coloca um negócio aqui, eu falei que a Ponte pegaria o Taubaté agora, mas tem isso, né? Você já pensou, já na segunda fase, Ponte Preta e Novo Horizontino? Um só vai ficar, velho. 2 times de Série B. É isso aí, Carlos. Então, a segunda fase do campeonato é outro esquema. E do jeito que tá aqui, é claro que só são 4 rodadas, né? Mas o Novo Horizontino não tá em segundo. Não tá em segundo. Ele tá, nesse momento, o Novo Horizontino é o quinto colocado. Nesse momento, o Novo Horizontino é o 5º colocado. Então, por exemplo, a Ponte joga contra o 8º e depois pegaria aqui o vencedor do jogo do confronto, não pega o segundo, vai pegar o vencedor do 4º contra o 5º. Já pegaria na outra fase, se o Novo Horizontino passasse nesse momento, o time do Novo Horizontino. Cara, não é fácil. Não é fácil. Todo mundo dizendo que Ponte e Novo Horizontino iriam ficar com as vagas. No momento, o Novo Horizontino pode encontrar com a Ponte numa semifinal. Nesse momento, não é fácil não. Aparecido Alves da Silva, boa noite, senhores. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho tá dizendo: o Corsato com esse cabelo cortado tá parecendo o irmão, o Marcelo. Somos gêmeos, né? Então, aleluia. Roberto Santos, maravilha, Ponte. Osmar Dangara, o comercial ganhou mesmo. Edilson Roberto, Corsato, estou contigo. Foi pênalti, claro. Franque, vambora, né? Já falamos demais. 10 da noite, 9 minutos. Daqui a pouco, Jornada Esportiva tem Curitiba e Maringá pelo Campeonato Paranaense. Eu tenho a ficha técnica do jogo e vou trazer aqui a movimentação da Série A2 do Campeonato Paulista. Valeu, Frank. Seu destaque final, Macaquinho ganhou mais uma, 3-0. Que maravilha, Carlão. Obrigado de coração. Obrigado, Nação Ponte Pretana. Por vocês terem nos acompanhado. O motivo da gente estar aqui é vocês. Eu tô com o Carlão. Entra aí, curte. Se inscreve na nossa página, comenta lá, seja educado, que é um prazer falar de você nas redes sociais. Hélio dos Anjos, obrigado. Elvis, hoje, cara, você me emocionou. Você fez voltar para minha juventude, quando meu papai ainda era vivo e que vi obras-primas do Dedicai, tá? Brigadão. Carlão, sem criar polêmica. Certo. Quanto que deu o público no Majestoso? Hoje foi 6.526. Faltou pouquinho, então eu vou dedicar. Para você, Mozart, essa é a parte de cima de Campinas, tá? Tá tudo dominado. Abraço, beijo do gordo, fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. É isso mesmo, né, Neuri? Pela divisão aqui, porque quem passa em primeiro, né? Vamos lá, vamos pegar os 4 primeiros aqui. Ponte, ela não enfrentaria o Primavera. A Ponte não pegaria o Primavera. O Primavera, que é o segundo colocado nesse momento, ele estaria na outra chave. Mas, por exemplo, e nem a Portuguesa. A Ponte já entraria na semifinal pegando Juventus, né? Ou Novo Horizontino. Por quê? Porque Juventus e Novo Horizontino iriam se enfrentar na segunda fase.
esse seria o chaveamento. É claro que é tudo começo, é só 4ª rodada. Pode mudar muita coisa aqui. Mas para a Ponte, o ideal seria o Novo Horizontino terminar em segundo ou em terceiro lugar. Para a Ponte, o ideal seria esse. Por quê? Porque aí eles só se enfrentariam mesmo numa final de competição e aí a vaga já estaria garantida. Então, para a Ponte, o melhor seria isso, né? A Ponte pegar o Novo Horizontino. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Novo Horizontino tem investimento, tem bala na agulha, né? Então é isso. Gente, esse Campeonato Paulista aqui, eu falei, eu fiz matematicamente a conta. A Série B do Campeonato Brasileiro, ela dá 20% das vagas, né? Para a Série A. São 4 vagas de 20. Para ser 20% das vagas na Série A2 do Campeonato Paulista, precisava entrar 3 times. Só se classificam 2, ou seja, é menos do que 20% das vagas, menos de 20%, e uma disputa ainda pior, porque não é por pontos corridos. Não é ponto corrido, é mata-mata. Então, ó, você pode ser primeiro colocado. Ano passado o Oeste foi segundo colocado, Portuguesa primeiro, Oeste segundo. A Portuguesa subiu, o Oeste ficou pelo caminho, subiu o São Bento, que classificou, se eu não me engano, na 6ª colocação. Subiu o São Bento, que se classificou em 6º lugar, São Bento subiu. Então, é um campeonato dificílimo, né? E a segunda fase, mata-mata, é outra coisa. Então, vamos lá, pezinho no chão, por favor. Renata Dalgalo, valeu, macaca querida. Roberto Santos, Eberlin estava conversando com torcedores após o jogo. Passei do lado dele. O Eberlin é muito povão, cara. Às vezes erra por excesso, mas ele é muito povão. O Edilson Roberto Corsato, estou contigo, foi pênalti claro. Vamos fechar aqui o nosso fim de jogo, trazendo a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. 10h14, daqui a pouco, obrigado André, um abraço, viu? Um abraço pro André, um abraço pro Frank. Daqui a pouco todo o segundo tempo do Campeonato Paranaense, em Curitiba e Maringá, com a Rádio Esporte Malaguenha. Vamos lá, Ponte Preta ganhou com o Kaique, o Everton, depois Luiz Felipe, Matheus Silva, Thiago e Arthur, depois Guipira, Leonardo saiu a 40 minutos do primeiro tempo, depois Fraga, Amaral, Júnior Tavares, depois Dudu e Elvis, Gé, Pablo Diego, depois Jean Carlos, Hélio dos Anjos, o treinador. O Monte Azul de André Zuba pegou muito hoje, hein? Aliás, os goleiros gostam de pegar contra a Ponte, né? O Arthur do São Caetano pegou muito contra a Ponte também. André Zuba no gol, Kekel, Henrique Gigante, Júnior Henrique e Bruno Dipe. Levi, depois Felipe Carvalho, Samuel Etor, depois Vitinho, Henrique Rocha e Natan Barbosa, depois Gutierrez. Lucas Gadelha, depois o Toninho, e Denner, depois o Christian Eto'o, Tuca Guimarães, o treinador. Gols do jogo, Gé, 45 minutos do primeiro tempo, assistência do Pablo, 1-0 Ponte, Elvis de falta, que golaço, 7 minutos do segundo tempo, Ponte 2-0, Elvis, 45 do segundo tempo, Ponte Preta 3-0. O árbitro Hilbert Estevam da Silva, 39 anos, funcionário público, auxiliado pelo Fabrício Porfírio de Moura, 39 anos, ele que nasceu em 13 de maio de 83, também funcionário público, auxiliar número 2, Bruno Silva de Jesus, 36 anos, está na federação desde 2007, nasceu em 21 de abril de 86. O quarto árbitro, Ronaldo Hornes Araújo, ele é professor, nasceu em 28 de 12 de 91, tem 31 anos. Bom, a Ponte Preta tomou cartão aqui, o Matheus Silva tomou um cartão amarelo no time do Monte Azul. Vamos lá aqui, cartões pro Kekel, cartão amarelo pro Kekel e também pro camisa de número 7, o Levi. Fim de jogo, Estádio Moisés Lucarelli, público total 6.526. Mais uma vez, repito aqui, o segundo público da temporada, né? O segundo maior público da temporada. A Ponte Preta venceu pelo placar de 3-0. 6.526 para uma arrecadação de 80.220. Estádio Moisés Lucarelli. 3 para Ponte, 0 para o Monte Azul. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo.
10h16 agora, bora lá então, hora de fechar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Fechando o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, trazendo a classificação do campeonato com todos os jogos finalizados, hein, dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Juventus 3, Noroeste 0, Noroeste 0, Juventus 3. O Taubaté, próximo adversário da Ponte, perdeu para o Rio Claro 1-0. O Comercial conseguiu a primeira vitória na competição, venceu até então a líder santista pelo placar de 2-1. O São Caetano empatou com o 15 de Piracicaba pelo placar de 2-2. O Velo Clube, deixa eu ver aqui, Velo Clube. O Velo venceu, né? Deixa eu pegar aqui se foi isso mesmo, né? Se eu não estou errado. O Velo, por favor, me ajuda aí, produção. Me ajuda aí, produção. O Velo Clube, deixa eu ver aqui. Foi Velo Clube Linense, é isso? Não, Linense. E eu tô mais doido aqui do que caroço de azeitona na boca de banguela. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Deixa eu ver contra quem aqui. Só tá faltando esse jogo na minha tabela, viu, gente? Só esse jogo. O Velo Clube venceu o Linense 1-0. Velo Clube 1. Veja aqui no placar ao vivo, Futebol Interior. Portanto, os jogos. Lemense 3, Novo Horizontino 2 ontem. Hoje, Primavera 3, Oeste 2. Noroeste 0, Juventus 3. Taubaté 0, Rio Claro 1. Comercial 2, Portuguesa 1. São Caetano 2, 15 de Piracicaba 2. Velo Clube 1, Linense 0. A Ponte Preta venceu o Monte Azul 3-0. Classificação printa aí. Ponte Preta líder, 4 jogos, 12 pontos. Primavera segundo, 10 pontos em 4 jogos. A Portuguesa perdeu 100% de aproveitamento com a derrota de hoje. Terceira colocada, 9 pontos. O Juventus é o 4-8. Novo Horizontino tem 6 pontos, é o 5º. Lemense, 6 pontos, é o 6º. Belo Clube, 6 pontos, é o 7º. Taubaté é o 8º colocado, tem 5 pontos ganhos. O 15 de Piracicaba é o 9º, 5. Linense, 15º. Oeste, 11º, 4. Rio Claro, 12º, 4. Comercial, 13º, 3. Noroeste, 14º, 3. São Caetano, 15º, 1. Monte Azul, 16º colocado, apenas 1 ponto ganho na classificação. Série A do Campeonato Paulista. Ontem o Corinthians venceu o Guarani 2-1 com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O Bragantino venceu a Ferroviária pelo placar de 2-0. O Palmeiras venceu o Ituano pelo placar de 3-1. Série A1 do Campeonato Paulista. Botafogo e Santo André vão empatando pelo placar de 1-1. Água Santa e Santos 0-0, jogo em andamento. Amanhã tem São Bento e Inter de Limeira, 3h30 da tarde. Às 7h30, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, a bola rola para Mirassol e São Bernardo. O São Paulo joga contra a Portuguesa, 9h30 da noite. Edson Carlos transmite aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 10 da noite, 20 minutos. Trabalhos técnicos, mesa de som com o Felipe Marques. Printa essa tela aí, ó. 3-0 para a Ponte contra o Monte Azul. Direção comercial do Claudio Nicorsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Estive ao lado do André Luiz, o repórter feliz, e do Frank Francisco, o comentarista dos canais Futebol Interior, sempre de carona com ele. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe, nos ajude, aquela que fica ali na capelinha, à direita do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo. Vai, macaca! O seu time tem um 10? O meu tem. Elvis. Que golaço de falta. Segundo gol da Ponte, 2-0 para Macaca. Depois ele ainda fez mais um. 3 para Ponte, 0 para o Monte Azul. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Lembre-se, quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Um abraço, ótima quarta-feira para você. Vem aí, jornada esportiva, segundo tempo, para Coritiba e Maringá, com a Esportes Malaguenha no ar aqui dos canais Futebol Interior. Um abraço e até a próxima. Tchau.